Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani. Guarani. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? Boa noite pra você que acompanha a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas em 99,1. A partir de agora, mais um show de transmissão pra você. O Futebol Globo CBN entra em campo no seu rádio pra gente desfilar o que tem de melhor no Campeonato Paulista, a elite do campeonato estadual mais disputado deste país. O Bugrão em campo contra o Timão, jogo na Arena Corinthians, daqui a pouco às 8 da noite. Quem será que vai conquistar o resultado positivo, hein? Lembrando que até agora ninguém conseguiu vencer duas vezes dentro do campeonato estadual. Os times que tropeçaram na primeira rodada até se recuperaram na segunda, mas quem venceu na primeira não conseguiu vencer também na segunda rodada. Segunda rodada esta do Campeonato Paulista que começa hoje, Corinthians e Guarani, jogo direto da Neoquímica Arena com toda a nossa equipe apostos para você, ouvinte da CBN, mas amanhã tem mais jogos, tem Red Bull Bragantino contra a Ferroviária, tem Ituano e Palmeiras, Santo André e São Paulo, enfim, rodada extensa do Campeonato Paulista neste meio de semana. Tem Série A2 também e Série A3 também, a terceira divisão, terceiro nível do nosso futebol estadual, que começou também no fim de semana, que tivemos duelos interessantes envolvendo os times aqui de Campinas. São 7h35, como tem muita coisa pra gente falar e pouco tempo pra gastar, não vamos perder tempo. Elton Grimaldi, o Futebol Globo CBN está no ar. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Corinthians. Enquanto a bola não rola, você vem com a gente vai tocando ela, fazendo aquela linha de passe interessante, a linha de passe mais famosa, a resenha esportiva mais famosa do Rádio Campineiro, e claro que conta com também a sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 9186-9070, 19-99186-9070. Você que está aí passando pela cidade de Campinas, utilize o código de área 19, porque estamos no interior de São Paulo. 19-99186-9070. Vai torcer para o Guarani? Mande aí o seu palpite do jogo. Quanto você acha que vai terminar a partida? Vai torcer para o Timão? Participa também, não fique de fora. Mande aí no nosso WhatsApp, que é o 991869070. Tá todo mundo pronto, hein? Elton Grimaldi, repórter, locutor, narrador, comentarista. Todo mundo prontinho para o giro de destaques mais bem informado do Rádio Campineiro. Pra gente começar a girar as informações, a trabalhar com a reportagem já habilitada pelo Naldo Araújo, direto do gramado da Arena Corinthians, Arena Itaquera. Alô, Antônio Lupe, o destaque primeiro é óbvio, é do Guarani. Fala do Verdão Campineiro aí, meu caro Antônio Lupe, boa noite pra você. Tudo bem, Eliel? Boa noite, um abraço a você e a todos que acompanham o futebol aqui na Rádio CBN. O Guarani que busca sua segunda vitória no Campeonato Paulista. Os 3 pontos vão colocar o Bugre na liderança do Grupo B. Pelo menos o Guarani vai dormir na ponta do seu grupo. Porém, o técnico Mozart tem muitos problemas, principalmente problemas no setor de ataque. Bruno José, Derek e o camisa 10, Giovanni Augusto, estão vetados pelo departamento médico. Em relação ao jogo passado, as principais novidades
Alan Santos começa no meio-campo jogando como volante. E no ataque, o escolhido foi Bruno Michel para atuar ao lado de Bruninho e também de Nicolas Careca. O Giovanni Augusto não joga, é? Giovanni Augusto tá fora, Lupe? Não joga? Tá fora. Eita, eu tava confiante, esperançoso. Tava até ansioso que a lei do ex iria funcionar nesta terça-feira, mas pelo jeito não teremos a lei do ex, pelo menos com o Giovanni Augusto. E que não tenha nenhum bugrino também que veste o Corinthians hoje aprontando contra o grande Guarani, o Guarani de Campinas. 7h38, já que a gente destacou o Brugrão, fala um pouco aí também, o Antônio Lupe do Corinthians. Como vem o time do Lázaro para esse jogo, hein? O Corinthians vem impressionado por conta do último resultado. Ficou no empate com a Inter de Limeira em 0-0 e também busca sua segunda vitória jogando no Campeonato Paulista. A primeira aconteceu justamente aqui na Arena, contra o Água Santa pelo placar de 3-0. O técnico Fernando Lázaro poupou a maioria dos seus titulares no empate contra a Inter na cidade de Limeira. Só que pro duelo contra o Guarani, hoje tem força máxima. A equipe completa do Timão para enfrentar o Guarani, com o ataque formado por Adson Roger Guedes e Yuri Alberto. O desfalques do treinador do Corinthians, Fausto Vera, que está com problema no tornozelo, além do Paulinho, que ainda não se recuperou de uma lesão que vem atrapalhando o jogador desde o ano passado. Você já pegou a referência aí do Antônio Lupe. Um tá desfalcado, o outro tá completo, com tudo que pode, que tem direito e mais um pouco. Vamos falar muito deste Corinthians, deste Guarani. Claro que nós temos o comentário sempre muito bem em cima do lance dele. O comentarista do Futebol Globo CPN em Campinas. Alô, meu caro Carlão de Freitas. Tá bonito, tá estiloso. Na cabine número 10 da Arena Itaquera. Carlão de Freitas, boa noite pra você. O jogo vem aí já, Carlão. Boa noite, Eliel. Boa noite ao ouvinte ligado no CBN. O CBN Sports na força do hábito, né? Mas neste pré-jogo de Guarani Corinthians e Guarani, a arena já vai se formando, né? O público corintiano já vai chegando, já vai tomando as cadeiras aqui neste estádio maravilhoso. Eliel, parada dura pro Guarani, hein? Ainda mais com esses desfalques, você chamou atenção aí para a ausência do Giovanni Augusto. Esse é o fio condutor do ataque bugrino contra o Ituano. Já tivemos a prova de como ele faz falta. O Guarani sofreu uma barbaridade, tanto é que não conseguiu balançar as redes. E hoje vai sofrer. É um Corinthians que entra em campo pressionado pelos últimos jogos, até por esta irregularidade dentro do Paulistão. Venceu a Água Santa, mas empatou com a Inter de Limeira, deixou uma má impressão. O Cássio, para variar, sendo aí o principal destaque lá em Limeira. Então, um jogo difícil para o Guarani, um Corinthians completo, vem com o Maicon aí como uma grande novidade. E o Guarani com o Alan Santos. O Alan Santos que pode fazer, às vezes, de um terceiro zagueiro ou essa saída de 3, né? Um jogador de qualidade também, com a bola nos pés. Ele muda a característica, apesar de ser um volante, é um cara que sabe jogar. Pode fazer essa dobradinha aí com o Richard Rios, que é essa escalação com 3 volantes. Dentre esses jogadores de marcação, o colombiano Richard Rios é o que tem aí uma maior qualidade. Pode sair dele a bola de criação para os atacantes do Guarani. Vamos torcer que o sul-americano faça sucesso nessa noite para o Bugre Campineiro. São 7h41. Comentarista do Futebol Globo CBN na capital paulista. Alô, Gabriel Dudziak, a sua expectativa para o jogo Corinthians e Guarani já, hein, Dudziak? Boa noite. Ótima noite aos amigos da CBN e também aos nossos ouvintes. O Corinthians jogando em casa é um time diferente. Parece mais ligado, parece que briga mais, ataca com mais velocidade. É bem diferente do Corinthians que joga fora de casa. Hoje, diante do Guarani na Neoquímica Arena, a expectativa é pelo Corinthians que joga bem. Caberá ao adversário resistir, principalmente no começo do jogo. Daqui a pouco a análise completa de Carlão de Freitas, de Gabriel Dudziak, da expectativa deste jogo entre Corinthians e Guarani. Já às 8h a bola rola aqui no Futebol Globo CBN. Você não perde nada, até porque sabe quem vai trazer tudo do bom, do melhor e também do pior que acontecer na Arena Corinthians. É ele, Carlos Cabela, aliás. Cuidado, Cabela, não pode usar pullover aí não, rapaz. Boa noite pra você. Boa noite pra você, Eliel. Boa noite a todos que acompanham a CBN Campinas. Aliás, aqui na Neoquímica Arena, quando a bola rola,
é um fervor, esquenta tudo, mas por enquanto tem um ar-condicionado bem a nossas costas aqui que eu vou falar pra você, pai. Tem que proteger a garganta, Eliel, por isso que estamos todos empacotados aqui na Neoquímica Arena. Bola rola daqui a pouquinho. Pra quem sabe, vamos ver quem vai romper os 180 minutos sem gols, já que tivemos os dois clubes empatando em 0-0 na rodada anterior. Quem será que vai quebrar essa estigma, meu caro Eliel Almeida? Tomara que seja o Bugrão Campineiro, viu, meu Carlos Cabela? Tomara que seja o Guarani. O Cabela tá certo, tem que proteger a ferramenta de trabalho dele, viu, Elton Grimaldo? Você pediu pra eu cutucar o Cabelo aqui que tava de pullover? Aí, ó, o rapaz tá lá, todo protegido. É que esse negócio de pullover já deu problema lá atrás, com o Silvinho, com não sei quem. Mas o Cabela está estiloso. Aliás, esse até nem fala português, viu? Esse fala italiano. São 7h43. Lembrando que a Série A1 do Campeonato Paulista continua amanhã, hein? Às 7 da noite tem Bragantino e Ferroviária, às 7h30 Ituano e Palmeiras. O Palmeiras, a blogueirinha lá tá sendo questionada no Palmeiras, que coisa, hein, Verde? Às 8h30, duelo entre Santo André e Botafogo. Às 9h35 tem Santos e Água Santa. No dia 26, mais conhecido também como quinta-feira, tem São Bento e Inter de Limeira. Às 13h30 da tarde, às 7h30 da noite, Mirassol e São Bernardo. E às 9h30 da noite, para fechar a rodada, a terceira rodada do Campeonato Paulista, tem São Paulo e Portuguesa. Nós já temos jogos acontecendo nesta quarta-feira à noite. Daqui a pouquinho tem o Corinthians, mas pelo Campeonato Gaúcho tem Juventude e São Luís. Por enquanto tá 0-0, ninguém é de ninguém. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, tem bola rolando numa cidade aqui do lado de Campinas, em Leme. Lemense vai recebendo o Novo Horizontino no Bruno Lazzarini e por enquanto o jogo empatado em 1-1. Daqui a pouquinho nós temos também Campeonato Paraibano, Campeonato Baiano, Alagoano, Campeonato Pernambucano. Tem muita coisa acontecendo nesta terça-feira, dia 24 de janeiro. O Desportivo Brasil está jogando pela Série A3 contra o Bragantino 2 e vai vencendo por 1-0 o jogo no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. São 7h44. A gente faz uma rápida pausa, um intervalo breve e voltamos já. E aliás, eu quero a sua participação, hein? Você pode fazer isso através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. Quem vai vencer? O Corinthians ou o Guarani? Manda aí, 991869070 e participa também através do YouTube CBN Campinas, que lá tem a nossa live. Você vai mandando aí o seu recado, vai compartilhando, vai dando joinha. O Cabela fica muito feliz quando tem joinha. Distribui joinhas aí na nossa live do YouTube para você participar com a gente também, interagindo em todas as plataformas. Como diz o Elton Grimaldi, aqui, ali, acolá, onde tem internet, seja no Brasil, fora dele, fora do mundo também, você recebe o sinal da CBN Campinas 99,1 no FM e também no cbncampinas.com.br, nas plataformas de áudio que você está acostumado a ouvir. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Corinthians. Well, I'm free. Invista com assessoria personalizada, análises exclusivas e atendimento humanizado 24/7. Além de uma conta e um cartão com experiência única em um dos apps mais bem avaliados pelos clientes e premiados por especialistas. Conheça mais sobre o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, com 40 anos de história, e potencialize a sua trajetória. Dê um BTG na sua vida. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Enquanto a bola não rola, Guarani e Corinthians. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? Enquanto a bola não rola, você tem as informações aqui na Central Brasileira de Notícias nesta terça-feira, com cara de quarta. Tem uma quarta no meio da minha terça. É assim que diria o poeta antigo do rádio. Bom, pra gente falar um pouquinho mais do Corinthians e também do Guarani, o que podem aí apresentar as duas equipes, vamos primeiro com o Gabriel Dudziak. Alô, Dudziak, prontinho pro jogo de logo mais, ele que atua ao lado do Oscar Ulisses, mas tá com a gente também para falar da expectativa deste jogo, principalmente na visão corintiana da coisa, hein, Dudziak? Ô Eliel, como a gente já destacou, Corinthians jogando em casa é um time bem diferente daquele jogando fora de casa. É difícil de dizer o porquê, mas a gente pega desde 2022 e vê essa dificuldade do Corinthians quando é visitante e a, entre aspas, facilidade quando é mandante. O Corinthians é mais rápido, mais intenso, marca mais forte quando joga em casa. Então esse é um desafio para o time do Guarani hoje, principalmente no começo do jogo. Começo do jogo sempre é muito importante para o Corinthians nessas situações e se sai na frente, né, evidentemente fica muito mais difícil para o adversário. Outros dois pontos que eu queria destacar aqui nesse comentário a vocês. Como o Corinthians tem repetido a dependência em relação ao Renato Augusto, agora com o Fernando Lázaro. Nesses primeiros jogos, quase tudo de bom que o Corinthians fez foi com o Renato em campo. Claro, teve gol de Roger Guedes, parceria com o Yuri Alberto, mas o Renato começou a jogada do primeiro gol e facilitou as coisas contra o Água Santa. E um outro ponto importante que eu considero é como o Corinthians está aberto na defesa nesses primeiros jogos. O Cássio começa essa rodada número 4 do Paulistão como líder de defesas, segundo o Footstats. Então, mesmo o Corinthians com a sua zaga considerada titular, acaba cedendo muitas oportunidades para o adversário. É que o Cássio já começou o ano daquele jeito, fechando o gol. Mas, de repente, hoje pode ser diferente. Certamente o Guarani está torcendo para que seja. E para falar um pouco do Guarani que está torcendo para ser diferente, Carlão de Freitas. E aí, esse começo avassalador do Corinthians, como tem que se precaver o Guarani, hein, Carlão? É diminuir, minimizar os erros. O Guarani precisa estar muito atento. A arena é um local que pode tirar a concentração do jogador adversário. Eu digo adversário porque o Corinthians já está acostumado a atuar aqui. Mas você pega o Guarani que joga uma vez por ano ou duas vezes por ano aqui na arena, você tem que estar focado no jogo. Me lembro muito quando o Mano Menezes falava sobre La Bombonera. É você estar concentrado no La Bombonera para minimizar o erro. E aqui em Itaquera é a mesma coisa. Corinthians vai ser intenso, sim senhor. Corinthians precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. Renato Augusto está empolgado, faz o seu jogo de número 200. Cássio vive uma grande fase. E o Guarani não pode se intimidar diante de todas estas situações. O Guarani tem que tentar se impor também. Não deixar o Corinthians gostar do jogo. Quando estiver com essa posse de bola, ter a personalidade para atacar. Embora não tenha o Giovanni Augusto, que é o cérebro desta equipe, é o cara que é capaz de tirar um coelho da cartola, de repente um passe, uma bola parada, mas tem o Richard Rios, que vive um grande momento, tem o Alan Santos, que tem uma boa saída, pode até auxiliar os zagueiros ali fazendo a famosa linha de 3, tem o Nicolas Careca, que contra o Santos teve a personalidade, foi uma referência para o Guarani construir a vitória, ou seja, tem situações positivas, tem aspectos positivos para tentar derrotar o Corinthians. É um Corinthians favorito? Eu também creio nisso. É um Corinthians com jogadores qualificados, com jogadores diferenciados. Mas o Guarani esteve aqui num jogo decisivo, muito mais decisivo que este, pelo Campeonato Paulista, e era um Corinthians fortíssimo também, e o Guarani encarou. O Guarani provocou medo, provocou desconforto no Corinthians. Então é minimizar os erros, tomar cuidado realmente nestes minutos iniciais, uma marcação forte sobre Renato Augusto, e quando estiver com a posse de bola, personalidade para atacar sem medo e voltar para Campinas com pelo menos um pontinho na bagagem. É um Guarani sem medo de ser feliz, é isso que pede Carlão de Freitas aqui no microfone da CBN Campinas. Antônio Lupe, o Bugre tá definido, tá escalado? Pronto, escalado e definido pelo técnico Mozart.
E o time do Corinthians, tá prontinho, tá escalado, também definido? Definido, escalado e pronto pelo jovem técnico Fernando Lázaro. Arbitragem, também já no papel pela Federação Paulista de Futebol? Já aqueceram, já está tudo bem com eles, também definidos, no campo e também no árbitro de vídeo. Já que tá todo mundo pronto, Elton Grimaldi, agora é com você. Futebol, vamos Guarani. Que tá pronto, tá escalado pelo técnico Mozart para jogar aqui na Arena Neoquímica contra o Corinthians. Com Kozlinski, camisa número 1 no gol. Na direita com a 13, Diogo Matheus. Na zaga 3, Lucão, 4, Luciano Castan. E na esquerda com a camisa de número 15, Jamerson. No meio-campo, 12, Alan Santos. 5, Leandro Vilela. 18, Richard Rios. No ataque, 19, Bruno Michel, 27, Bruninho. E com a camisa de número 11, Nicolas Careca. No banco, à disposição de Mozart, 25, Tony, 2, Lucas Marques. Meia dúzia, Mike, 20, Thiago, 14, Ivan Alvarino. 23, Wenderson. 8, Lima, 28, Theo. 26, Rafael, 7, Neilton. E 9, Genison. Salve o Corinthians. Que também já está pronto e escalado pelo técnico Fernando Lázaro, com Cássio, camisa de número 12 no gol. Na direita, 23, Fagner. Na zaga, 31, Balbuena. 4, Gil, e na esquerda com a meia dúzia, Fábio Santos. No meio-campo, 37, Duqueiroz. 7, Maicon e 8, Renato Augusto. No ataque, 28, Adson, 10, Roger Guedes. E com a camisa de número 9, Yuri Alberto. No banco, à disposição de Lázaro, 22, Carlos Miguel, 2, Rafael Ramos. 11, Romero, 14, Caetano. 18, Júnior Moraes, 20, Juliano. 21, Matheus Vidu, ex-Guarani. 24, Cantinho. 25, Bruno Mendes. 29, Rony. 36, Wesley. 38, Arthur Souza. A arbitragem do jogo. O responsável pelo apito é Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio de Oliveira apita a partida aqui na Arena. O assistente de número 1 é Anderson José Coelho. O assistente número 2, Diego Morelli de Souza. E no árbitro de vídeo no VAR, Márcio Henrique de Góes. Guarani e Corinthians. Esse é o jogo que você confere daqui a pouquinho, em 5 minutos, aqui no Futebol Globo CBN, na CBN Campinas. Para você que está com a gente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade, puxe uma cadeira, sente-se no chão. Vamos juntos, hein? Porque a noite de terça tá só começando, de muito futebol para você. Arena do Corinthians, a Neoquímica Arena pulsa. Um show de fogos de artifício nesse momento. A execução do hino nacional é atrapalhada pelos fogos de artifício. Vamos tentar ouvir um pedaço deste hino nacional. O hino mais bonito do mundo é o nosso. Tá aí a execução do hino nacional, não inteiro, o hino mais resumidinho, mas segundo o protocolo, eu não sabia disso não, viu, Grimaldi? O cabelinho que me informou. Quando o hino é tocado, você pode sim interromper a execução dele. Quando ele é cantado, não pode. Como ele foi só executado com a orquestra, aí sim o hino foi interrompido e nós já estamos vendo os times se cumprimentando. O Corinthians à direita, o Guarani à esquerda e ele já com o microfone na mão. Vai começar mais um show de transmissão do Futebol Globo CBN. A partir de agora, tudo que rolar dentro da Arena do Corinthians será destaque aqui na CBN Campinas. Guarani e Corinthians.
Olá, mais uma vez, uma ótima noite a todos vocês ligados aqui no futebol da CBN Campinas, aqui na Arena Itaquera. A bola rola daqui a pouquinho para duas grandes equipes do futebol brasileiro. O Corinthians, tradicionalíssimo timão, contra o Guarani da camisa pesada do Mugrão, nesta noite aqui em São Paulo, pela quarta rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. O torcedor vai chegando ainda, tem muita gente entrando aqui na Neoquímica Arena. Nós temos a visão aqui do lado onde fica o metrô de Itaquera. A galera vai chegando por ali, a galera vai se aproximando, muita gente chegando. É a expectativa de um público próximo de 40 mil pessoas nesta noite. Afinal de contas, amanhã é feriado aqui na capital paulista, pelo aniversário da cidade de São Paulo. Então a galera deve vir em peso para acompanhar esse Corinthians, que não vem muito bem nesse começo de Campeonato Paulista, não. Aliás, o jogo contra a Inter de Limeira foi dolorido, né? O jogo foi dolorido, foi horrível contra a Inter de Limeira. Mas lá era o chamado time misto, Carlão. Time misto, Hoje não. Hoje as feras estão em campo. Renato Augusto, o Fagner, o Fábio Santos, o Balbuena, que não jogaram, o próprio Maicon, que está voltando aí, que não estavam no campo contra a Inter de Limeira, estarão em campo, aliás, já estão em campo, e a bola rola daqui a pouquinho. Ou seja, Guarani tem que se virar nos 30. Vai ter que se virar nos 30, não tem jeito. É um Corinthians forte, é um Corinthians com suas principais estrelas, é um Corinthians com ingredientes especiais nesta noite, né? O jogo de número 200 do Renato Augusto. É um Corinthians que está às vésperas de um clássico. No próximo domingo tem o duelo contra o São Paulo. E é um Guarani que precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. Porém, a esperança que fica para o torcedor bugrino é o bom rendimento do Guarani contra as grandes equipes. Isso vem se arrastando desde o ano passado, quando o Guarani enfrentou de peito aberto os grandes da capital, os grandes do nosso estado, e se perdeu jogando, como foi contra o Palmeiras. Ou contra o Corinthians aqui, que empatou e nos pênaltis acabou naufragando, mas fez um grande jogo, saiu de cabeça em pé. E hoje é minimizar esse erro, marcar esses principais jogadores do Corinthians, Renato Augusto, que é o cabeça pensante, né? Se fala muito em Renato dependência, mas como não depender de um cara que joga muito, como é o Renato Augusto? Então o Guarani vai ter que ter uma estratégia para neutralizar esses principais jogadores do Corinthians. Muito bem, os jogadores já vão se distribuindo no gramado aqui da Neoquímica Arena. O Corinthians já vai se posicionando ali, pontapé inicial, justamente com Renato Augusto ali ao centro do campo. O Guarani vai ficando à nossa direita, o Corinthians vai ficando à nossa esquerda aqui em Itaquera. O torcedor continua chegando, vai tomando seus assentos para acompanhar mais um jogão de futebol para você acompanhar aqui na CBN Campinas. Aliás, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 991869070, o DDD 19. Você manda o seu áudio. É bom demais ouvir você aqui no sonsaço da CBN Campinas. Também pode participar através da nossa transmissão no YouTube. Aliás, um alô para todos vocês que estão conectados através do nosso canal do YouTube. Um beijo para você. E aí no chat do YouTube você pode mandar o seu recado à vontade, fique tranquilo. Cabela, você tá doente, Cabela, tá com blusa, Cabela. Tá gelado aqui na cabine, gente. Tá gelado aqui na cabine. Tudo pronto? Apita o árbitro. A bola tá rolando aqui na CBN Campinas. Guarani e Corinthians. Futebol, vamos CBN. Bola rola para você que acompanha a CBN Campinas. Vem Corinthians pro campo de ataque, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. O Fagner dá um toquezinho na bola pro lado, pela direita em cima da linha do campo. Já rola com o Duqueiroz, que vem buscar o jogo, bota no campo de ataque. Quem chega pelo lado esquerdo é Jamerson para fazer o corte. Repõe o Guarani, campo de ataque, faz a finta, puxa pelo meio. O Bruninho bonito escapou ali na diagonal, carregou pelo meio, fintou novamente, carregou, adiantou demais a bola, mas o Guarani se mantém no campo de ataque. Richard Rios faz a abertura lá pela direita, por ali com o Diogo Matheus. Ele vem carregando o Bugrão para o campo de ataque, joga a bola ali pelo meio. Mais uma vez, Bola Santos devolve lá do campo defensivo. O Lucão vai trabalhando de um lado, de uma outra equipe do Bugre, buscando um espaço, tocando a bola nesse começo de jogo aqui em São Paulo. Bota na frente, lançamento é bom pro Bugrão, campo de ataque, pintou cruzamento, a bola escapou, vai pintar o gol do Guarani, a batida! Gol! Guarani e a
jogada que foi pela direita, cruzamento na área, passou pelo Nicolas Careca que não conseguiu tocar na bola, aí ela chegou pro Bruninho, dominou, olhou, escolheu o canto, mandou pro fundo do gol. A 1 minuto de jogo neste primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. Bruninho, o Bugrão tá na frente, abre o placar logo no começo da partida aqui em São Paulo, tá na frente o Bugrão, 1 pro Guarani, nada pro Corinthians, Lupe! E que bela jogada pelo lado direito do ataque do Guarani. O Bruno Michel deu um toque pro Diogo Matheus, que veio até a linha de fundo e fez o cruzamento. A bola passou pelo Nicolas Careca, mas não passou pelo Bruninho, que estufou a rede do Corinthians. Bruninho abre o placar aqui na Arena. Tá no placar da Neoquímica Arena. Corinthians 0, Guarani 1. O Bugrão tá na frente aqui em São Paulo. Oh, Carlão de Freitas. Hein, o torcedor do Guarani mais otimista imaginava o gol a 1 minuto de jogo, Carlão. Quando a gente falava em personalidade no início do jogo, é isso aí. É um Guarani com coragem, o Guarani encarando, não temendo a força do Corinthians. Bruninho já deu 2 dribles aqui no primeiro toque do jogo e depois acabou fazendo o gol que dá até aqui a vitória ao Guarani. Agora, aquela concentração máxima e mais uma vez, quando sair para o contragolpe, sair para matar, porque assustou o Corinthians, hein? E o Corinthians vem para o campo de ataque. O Renato Augusto inverte a jogada para o Fagner. Pela direita, recebe, domina, coloca do gramado, faz a finta. Na perna canhota, levanta na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Sobra de bola pelo meio do caminho. Quem toca na bola é do Maicon, passa pelo Renato Augusto, sobra com a equipe do Bugre. Sai trabalhando o campo defensivo lá pela direita com o Diogo Matheus. Já faz o domínio, rala a bola na saída com o Alan Santos. Bota na frente o lançamento. Era lá pelo lado direito, o Maicon pelo meio do caminho. Estava lá para fazer o corte. Responde a equipe do Corinthians que vem com o Fábio Santos lá pela esquerda. Já bota pela meia. Por ali quem chega é Roger Guedes. Recebeu o domínio. Encarou, botou velocidade, fez a finta, brecou, girou, foi programado, pede falta o árbitro, que não foi nada não, torcida não gosta. Olha o Guarani, sai no contragolpe, Richard Rios puxa o Guarani, o contragolpe vem descendo ali pelo meio, brecou, olhou, preparou, bateu de longe, pega Cássio! O Nicolas Careca abre o braço, reclama com Richard Rios aqui pela esquerda. Lá do outro lado era o Bruno Michel que reclamava também, mas ele arriscou de fora da área nas mãos do Cássio, meu caro Antônio Lupi. Pegou forte na bola o camisa de número 18, o Richard Rios, bateu com efeito. O detalhe é que o Luiz Flávio de Oliveira acabou caindo no centro do gramado e precisou de ajuda para levantar nesse lance. Pois é, caiu o juiz no meio do campo. Foi você que passou a rasteira dele, Lupe. 4 minutos e bola rolando o primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá na frente. Wagner recebe pelo lado direito, já faz de domínio, recua. Atrás começa de novo com o Gil. O Gil toca na bola pro Balbuena. Ali pela meia esquerda, campo defensivo. Rola a bola curtinho com o Fábio Santos. Vai carregando o timão pro campo de ataque. Bota na grande área. Subiu lá dentro na grande área. O Roger Guedes dominou, mas tá impedido. Tá valendo nada disso aí. Subiu a bandeira do Anderson José Coelho para botar impedimento do ataque da equipe do Corinthians. 4 minutos e 40 deste primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Você tá chegando agora aqui na CBN Campinas. Pois é, 1-0 pro Guarani. O Bruninho marcou, não tinha nem 1 minuto. Aí eu marquei aqui na minha palpita, era 50 segundos do primeiro tempo quando o Bruninho marca o gol. O Corinthians já recupera a bola, vem pro campo de ataque com o Adson pela linha direita, joga pelo meio com o Duqueiroz, encontra Renato Augusto aberto pela meia esquerda, livre de marcação, rola correndo com o Roger Guedes, lá pela esquerda encara a marcação que vai pra cima dele, lá pela esquerda preparou, bateu, explodiu na zaga, vem por baixo pra fazer o quarto. Diogo Matheus responde Corinthians mais uma vez brigando pela bola. O Guarani faz o quarto e sai jogando com o Nicolas Careca, o Richard Rios chega na bola, quem chega junto ali também é Balbuena, bota pra fora a bola, o arremesso é manual que favorece o Bugrão, que não tem pressa nenhuma. Carlão de Freitas, o Guarani tá gigante em campo, Carlão. Tá gigante, está com personalidade, está com esse contragolpe encaixado. Quando nós falávamos que o Richard Rios vai ser o cara da transição, isto está acontecendo. As jogadas estão saindo pelo lado direito. Bruno Michel empolgado também no jogo com o avanço do Diogo Matheus. É um Guarani robusto aqui na Neoquímica Arena. 5 minutos e 40 deste primeiro tempo. O Corinthians vem lançamento feito para o campo de ataque forte. Kozlinski sai do gol, bota a ordem na casa do Bugre. 991869070, 991869070 é o nosso WhatsApp. 19 é o DDD para você que é fora da região de Campinas. Você pode mandar o seu áudio, mandar o seu zap, pode mandar até o seu texto. Fique à vontade. O importante é você
participar com a gente, mandar o seu recado aqui na nossa transmissão da CBN Campinas. A bola saiu lá de graça para a equipe do Corinthians, não pode essa bobeira no sistema defensivo também, a equipe do Guarani, não é? Fábio Santos fica com ela, faz o domínio da perna canhota, rola com Gil, no ciclo central do gramado, o zagueirão do Corinthians aporta a ordem por ali, faz a abertura pela direita com o Fagner, encara a marcação do Bruninho aperta, o Fagner recua, o Gil fica com ela, Nicolas Careca vai para cima, ele já faz a rolada pelo lado direito com o do Queiroz, literalmente ele trupicou na bola, foi pra fora a bola, saiu com a bola e tudo ali, o arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Campo defensivo, o Guarani tá ganhando 1-0, 6:40 desse primeiro tempo. Para a bola ali pela meia-lua da grande área, a equipe do Bugrão sai trabalhando por ali com o Lucão. Ali pelo meio, o Alan Santos já recebe, domina, escapa da marcação do Renato Augusto, girou bonito em cima da bola, já fez um tapa lá pela direita com o Richard Rios. Ele vem carregando a equipe do Bugre no campo de ataque pela direita, passou o Diogo Matheus lotado ali pela minha direita, devolve lá do lado, renta a lateral do campo com o Bruno Michel, perto da canhota, levantamento, segundo pau, vai direto pra fora. Direto pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Corinthians, é isso, né, Lupe? Michel, ele acabou fazendo o cruzamento e o Richard Rios pediu para ele ter paciência. Pegou muito forte na bola, tentava o Bruninho lá do outro lado. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Cássio. Quem viu o Richard Rios na Série B ano passado, ele pedindo paciência, é meio estranho, né, Carlão? O começo do Richard Rios no Guarani foi complicado, né? Com 2 expulsões seguidas, mas depois ele conseguiu se encaixar. E hoje, Cabelo, eu tô para dizer para você que ao lado do Giovanni Augusto, ele é uma referência técnica desse time aí. Agora um passe mal feito ali do Lucão, Richard Rios reclama, a bola vai para fora, arremessa para o Corinthians, campo defensivo, aí Renato Augusto buscar o jogo, dá um tapa na bola para o Gil, faz a abertura pela direita com o Fagner, ele recebe, domina, devolve lá no campo de ataque, vem Yuri Alberto, faz o domínio na frente do Castan chega por baixo, faz o corte, ela sobra com o Bruninho, rola a bola ali pro Vilela, o Vilela vem caminhando com a bola, Richard Rios chega, domina, olha só a proteção, boa bola do Richard Rios, sobra com o Vilela, devolve lá pela direita, Diogo Matheus com ela, ele bate bem de longe, prefere o cruzamento, vem bola para grande área, Careca para fora. Nicolas Careca subiu lá em cima para dar um totozinho na bola, foi para fora. Cássio só acompanhou, ela foi longe do gol. Antônio Lupe. Mais uma jogada que aconteceu pelo lado direito. Diogo Matheus fez o cruzamento. Nicolas Careca todo atrapalhado dentro da pequena área, fez o cabeceio pela linha de fundo. O Guarani adianta a marcação, aperta a saída de bola do Corinthians. Renato Augusto cai, pede falta, o árbitro da nota, é falta para a equipe do Corinthians, ali pertinho da grande área. Olha lá o Richard Rios lá. Olha lá o Richard Rios. Não pode, Richard. Daqui a pouco você toma cartão, você é um jogador importante. Bota a mão na cabeça. Você pediu paciência, tem que ter paciência, Richard Rios. 8 minutos e 50 é o primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá na frente, vem bola pro campo de ataque do Corinthians, lançamento feito ali pelo lado esquerdo, quem chega para fazer o corte é Jamerson, sai jogando para a equipe do Bugre, toca pelo meio, Vilela faz a tabelinha com Alan Santos, devolve lá pela direita, por ali com o Diogo Matheus, ele trabalha carregando a equipe do Bugre pelo campo de ataque, vem descendo, vem buscando espaço, fez o toque lá com o Bruno Michel, renta a lateral do campo, encara a marcação para cima dele, carrega, puxa pela perna canhota, batida de longe para longe do gol. Se empolgou de novo o Bruno Michel ali, não foi não, Lupe? Muito, se empolgou demais. E quem pediu calma para ele dessa vez foi o Diogo Matheus, lateral direito. Detalhe que o Cássio não tomava um gol há 220 minutos. E acabou sofrendo aqui na arena contra o Guarani, gol marcado pelo Bruninho a 1 minuto do primeiro tempo, Cabela. E agora o do Queiroz saiu de novo com bola em tudo ali, de graça para a equipe do Guarani que se mantém no ataque. Agora, Carlão, o Guarani tá mantendo uma pressão para cima do Corinthians. Se fisicamente o Guarani aguentar, vai dar trabalho pro Corinthians todo. Vai dar trabalho, Cabelo. Estamos chegando no 10º minuto e o Corinthians sequer finalizou, ao contrário do Guarani que chegou 4 vezes e conseguiu marcar um gol. É um Guarani cheio de personalidade até aqui. Agora, vai nesse ponto que você disse. Será que vai ter o famoso abacaxi para aguentar? Até aqui um começo promissor. Diogo Matheus com ela, dá um tapa pro Richard Rios, aberto pela meia direita, cruzamento rasteirinho, a zaga faz o corte, ela volta com o Richard Rios, toca de volta, bola mais atrás com o Lucão para Alan Santos faz o domínio, faz a finta pra cima do Renato Augusto, devolve a bola lá pela direita, o Corinthians, Lucão, zagueirão, no campo de ataque, Diogo Matheus recebe lá pela direita, vai pra tabelinha com o Richard Rios, que devolve no Lucão, domina, tudo isso lá do lado direito, ataque do Bugre, bola recuada, campo defensivo, sai trabalhando com o Castan, olha que bola perigosa ali em cima do Yuri Alberto, recupera a bola aqui do Corinthians, vem no contra-golpe, tá aberta a marcação da equipe do Bugre, Yuri Alberto rolou pra frente, Renato Augusto de frente pro gol, bateu, Koslinski, defesaça do goleiro Bugre, bota pra fora, escanteio
escanteio que favorece a equipe do Corinthians. Lupe. Que bobeira do Luciano Castan, que acabou perdendo a bola pro Yuri Alberto, que deu passe pro Renato Augusto do jeito que ele gosta. Tirou da marcação, mandou no cantinho. Kozlinski acabou mandando pela linha de fundo. O Corinthians tem escanteio. Primeiro escanteio do jogo. Fagner tá na cobrança pela direita, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá dentro. Autoriza a cobrança do esquinato. O árbitro do jogo, Fagner, tá na batida. Tá todo mundo lá no meio da grande área. Fagner, levantamento feito, segundo pau de cabeça. Gil jogou pelo meio. Chega a zaga do Bugre pra fazer o corte. Sai jogando em velocidade. Alan Santos ali pelo meio. Era o Bruninho que chegava. A sobra de bola com o Fábio Santos. Devolve pela direita. Mantém todo o Corinthians no campo de ataque. Fagner pela direita. Vem cruzamento na grande área. Desvio de cabeça ali pelo meio. Sobe a zaga do Bugre pra fazer o corte. No bate-rebate. Todo mundo pede um toque de mão ali pelo meio. Segue o jogo. Corinthians vem pro campo de ataque. Foi puxado o Bruninho. O árbitro disse que não foi nada. O jogo tá ficando quente. O jogo tá esquentando o jogo no gramado. Fagner. Cruzamento. Segundo pau. Gil de cabeça. Ajeitou pra trás. Chegou Roger Guedes. Preparou a batida. Lucão chega pra fazer o corte. Pra sair jogando pra equipe do Guarani. Já bota pelo centro. Tá impedido. O Nicolas Careca estava totalmente impedido no ataque do Guarani. A bola sobra mais uma vez a zaga do Burgo. O toque é feito pro campo de ataque. No bate-rebate ela vai sobrando com Fagner, que bota a ordem na casa. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 12 minutos e meio de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo da quarta rodada, Série A1 do Campeonato Paulista aqui na Neoquímica Arena. O placar está assim, Corinthians 0 pro Corinthians. Guarani 1 para o Bugrão. Chegou na bola, Central da bola. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, jogo em Leme. Lemense 1, Novo Horizontino também 1. Pela Série A3, em Bragança Paulista, Bragantino 2, 0. Desportivo Brasil 1. É porque esse é o Bragantino 2. Mas não que ele esteja vencendo. Futebol todo CBN. 13 minutos, Carlão. E o jogo, Carlão? 1-0 Guarani. Mas o Corinthians agora já começa a alugar o meio-campo do Guarani. A gente falava de minimizar o erro. O Guarani já errou em 2 saídas de bola e não pode dar o vacilo que o Luciano Castan deu. O Yuri Alberto é um jogador muito rápido, né? Muito astuto, e deu o bote e quase que originou um lance de perigo para o Corinthians. Então o Guarani tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa saída de bola, porque aos pouquinhos o Corinthians vai envolvendo o Bugre. Corinthians taca a bola lá pela esquerda. Daqui a pouquinho tem o ouvinte que vai participando conosco através do nosso WhatsApp. O Corinthians vem com o Roger Guedes, puxa pelo meio, dá um tapa na bola. Ali à frente o Yuri Alberto na grande área, recebeu Renato Augusto, pintou, rolou na linha de fundo, pintou cruzamento, rasteiro pelo meio da área. Chega a zaga do Bugre para fazer o corte. Maicon devolve a bola na área, sobe a zaga do Guarani, mais uma vez sobra com o Fagner para faquear com ela. Toca com o Yuri Alberto, devolve na linha de fundo. Fagner bateu cruzado, passou por todo mundo, a bola sobrou, bateu. Kozlinski! Defesaça de novo do Kozlinski pra cima do Roger Guedes. Salva o Guarani de novo, Lupe. Bola que foi cruzada da direita para a esquerda várias vezes. O Roger Guedes finalizou e o Kozlinski fez um milagre. Tem escanteio, o Corinthians, camisa número 7, Maicon na bola. Maicon levanta, segundo pau, desvio de cabeça para fora do campo. Houve desvio, tá dando desvio ali, é outro escanteio, mais uma vez lá pela esquerda, mais uma vez o Maicon vai chegando lá, tem pressa na cobrança a equipe do Corinthians, vai pintar novo levantamento, 14 minutos e 40, é o primeiro tempo de jogo aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians vem pra cima, perde o jogo, pintou levantamento, marca no pênalti, a bola subiu ali pelo meio, a zaga do Guarani cortou na primeira, na segunda, passa por todo mundo, vai pra fora. Todo mundo fica pedindo um pênalti, ele me parece no Roger Guedes, que chegava no lance ali na área. Não, era o Adson que chegava por ali, viu, Lupe? O árbitro falou que não foi nada, só tiro de meta. E o Luiz Flávio de Oliveira, ele estava muito bem posicionado, de frente pro lance. Do jeito que o Adson caiu, ele já fez um movimento de negativo com o braço. Tiro de meta pro Kozlinski. São Kozlinski aqui na Arena Neoquímica. Em 15 minutos, já 2 defesaças do Kozlinski. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Galera tá mandando mensagem, a galera tá interagindo conosco aí, Eli Almeida. Tá sim, Cabela, muita gente querendo falar da gente, ó. Boa noite, Cabela e a rapaziada da CBN aí. Aqui é o Chocolate do bairro São Bernardo. O Bugrão tá nos representando, hein? Continue assim. Pra cima, meu Bugre. Vamos que vamos. Um abraço a todos aí. Boa a vocês.
Tem mais gente aqui no nosso chat, viu, meu caro Cabelo? O Cristiano Salvione tá dizendo que não deu nem tempo de fazer um macarrão instantâneo e o Carlão tá tenso. Segundo ele aqui, o Vinícius Garcia, parabéns à CBN por estar presente no estádio. Legal, faz assim, Carlão, vê se você tá tenso, Carlão. O Carlão tá trêmulo aqui, não sei porquê, viu? 16 minutos passados, é o primeiro tempo. O Corinthians chega no campo de ataque mais uma vez, tocando ali pelo meio do Queiroz. De calcanhar, recua com o Balbuena, que já faz a ligação com o Gil, devolve no Balbuena. Ali pelo lado esquerdo do campo defensivo, o Corinthians vai trabalhando. O Fábio Santos recebe lá pertinho da lateral do gramado. Ele volta ali pelo meio com o Renato Augusto, já domina, gira o corpo, devolve com o Gil. Vai trabalhando, o Guarani vai tentando se fechar ali pelo meio. O Corinthians vai buscando um espaço para chegar no campo de ataque. O Fagner recebe já no ataque pela direita, faz a tabelinha com o Adson, que recebe de volta, vai pra finta em cima do Jamerson, que chega por baixo para fazer o quarto. Bota a bola pra fora e arremesso manual pro Corinthians já cobrado. O Fagner faz a ligação rápida com o Michael roda com o Renato Augusto pela meia esquerda, ajeitou na perna direita de longe, batida, preferiu o lançamento e o Alberto, batida pra fora! Errou o alvo, sobrou com o Roger Guedes, voltou o Fábio Santos com ela. Roger Guedes lá pelo lado esquerdo, mais uma vez volta com o Renato Augusto. Trabalhou, foi pra tabela. Renato Augusto carregou linha de fundo. Tem mais atrás ali, o passe pode ser feito pro Roger Guedes. É ele quem recebe, ajeita na perna direita, vem levantamento. Tabelinha feita ali na entrada da área, sobrou com o Fábio Santos. Vem Lucão por baixo pra fazer o quarto e bota pra fora. Pressão do Corinthians pra cima do Guarani, Lupe. E como joga fácil o Renato Augusto. Deu um passe espetacular pro Yuri Alberto, que não aproveitou. O Corinthians tem escanteio. Roger Guedes cobra. Vai todo mundo lá pra dentro da grande área do quarto escanteio do jogo. Quarto para a equipe do Corinthians, 17:40. Roger Guedes na batida. De perto à direita, autoriza todo o gramado. Todo o time do Corinthians no campo de ataque. Lançamento feito. Sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto. Ela vai sobrando com o do Queiroz. Devolve com o Fagner no círculo central do gramado. É o último homem do Corinthians ali da linha. Ele recua com o Cássio. De perto a canhota, já despacha lá pro campo de ataque. Faz o lançamento, sobe de cabeça. O Roger Guedes sobe junto com ele. Ele me parece que é o Alan Santos, os dois bateram cabeça com cabeça ali, viu? Mas tá tudo bem com eles, né, Lupe? Aparentemente sim, não é? Aparentemente está tudo ok, Cabela. Vem Fábio Santos com ela, carrega na perna canhota, inverte a jogada, encontra o Fagner pela direita, livre de marcação, faz o domínio, coloca no gramado, encosta a marcação do Bruninho, ele rola com o Duqueiroz, que fez o passe com o Renato Augusto, já recebeu, dominou, escapou da marcação do Richard Rios. Richard Rios foi ali no tornozelo do Renato Augusto. Segue o jogo, a bola tocada no círculo central do gramado com o Balbuena, já devolve lá pelo lado esquerdo, mais uma vez vem com o Adson, Corinthians trabalhando, bota a velocidade, vem pela meia, chega por baixo a zaga do Guarani, não consegue chegar a tempo do lance. O Nicolas Careca que voltou para fazer o quarto e tenta sair jogando o Guarani, jogou na contramão, Yuri Alberto com ela, rolou, Roger Guedes, a batida para fora do gol! Mais uma bobeira do Guarani, devolveu ali, praticamente lançou o Yuri Alberto para fazer o toque pro Roger Guedes, ô Lupe. E essa aí você pode pôr na conta do Leandro Vilela, camisa número 5. Foi tentada uma espécie de um balão, um chapéu no adversário, perdeu a bola, que acabou sobrando pro Roger Guedes, que mandou muito embaixo, acertou muito embaixo da bola, e ela passou por cima da meta do Kozlinski. Agora, Carlão, Guarani cai de produção e parece que perde a concentração ao mesmo tempo, aquele que você falava da arena, não é? É, muito em virtude também do crescimento do Corinthians, o Renato Augusto, né? Começa a coordenar as jogadas do Corinthians e leva perigo. Bruno Michel fez a finta, bateu de canhota pro gol, ficou fácil pro Cássio, que bota a guarda na casa, já tem pressa na devolução, sai jogando, e Cássio agradeceu ali a retribuição do presente, todo o time do Guarani, né, Lupe? A gente falava da questão do gramado, que o Guarani tinha que ter alguns cuidados, só que jogadores do Corinthians estão escorregando. Dessa vez foi o Cássio, que na reposição de bola mandou a bola lá no Fernando Lázaro, o arremesso lateral pro Mugri. Até o árbitro, né? Já foi pro gramado aí também, né? Toque de 20 minutos, o Guarani vem pro ataque, chegou o Fagner. O Fagner abriu a caixa de ferramenta, como já é costumeiro, viu, Lupe? Pra cima do Bruninho. E o árbitro chega ali pra conversar na resenha com o Fagner, mas eu não sei não se ele deu a falta ou só um arremesso lateral, viu, Cabela? Tô na dúvida ali se ele deu a falta. O jogador do Guarani é o Gemerson. Não deu falta não, é só arremesso lateral. Eu achei que foi falta ali no lance, viu? Sinceramente, achei que foi falta. 20 minutos e meio desse primeiro tempo, tá 1-0, o Guarani tá ganhando gol, a 1 minuto de bola rolando, arremesso manual cobrado, Nicolas Careca faz o domínio, faz a finta pra cima fez a finta em cima do juiz, escapou do Adson, quem chegou por baixo no pé de ferro ali pra brigar foi do Queiroz, no desvio, último toque do Nicolas Careca, arremesso manual, é da equipe do Corinthians. Vamos girar,
o placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Vamos chegando a 21 minutos de bola rolando neste primeiro tempo aqui no Neoquímica Arena. O placar CBN está assim, ó. Corinthians. 0 pro Corinthians. Guarani. 1 pra equipe do Bugrão. Central da bola, Eliel Almeida. Central da bola. Campeonatos estaduais pelo país. No Gauchão, Juventude vai vencendo o São Luís por 1-0. Já no Campeonato Pernambucano, o Sport vai batendo Belo Jardim por 2-0. No Alagoano, CSA 3, Muricy 0. Corinthians está acabando no campo de ataque lá pela esquerda. Por ali que chega Renato Augusto, só que ele carrega na contramão, bota mais atrás com o Balbuena para começar de novo a equipe do Timão. Bota a bola pelo meio, vem descendo o Fábio Santos, devolve lá atrás, toca a bola Corinthians, campo defensivo. Vem Renato Augusto, daqui a pouquinho o 20 de novo. Galera vai interagindo, vai pro mar daqui a pouquinho. Olha o Roger Guedes, recebe lá pela ponta canhota, carregou, tem marcação para cima dele. Marcação é do Bruno Michel, que foi para cima, o Diogo Matheus chegou, botou para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Corinthians. Fábio Santos tem pressa na cobrança, já faz o arremesso, joga no Renato Augusto, se colocou no gramado. Tem marcação pra cima dele, é o Alan Santos que acompanha. Renato Augusto faz o toque ali pelo meio, passa pelo Duqueiroz, sobra com o Fagner, livre de marcação, já faz o cruzamento, bateu em cima do Bruninho, foi pra fora. Escanteio, é mais um pro Corinthians, viu, Lupe? Essa bola acabou atingindo ali a região onde dói bastante no Bruninho e se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio, Corinthians pelo lado direito, Fagner, camisa 23, platinado na bola. Dói até em volta do umbigo depois, viu? Escanteio, quinto do jogo pro Corinthians, é pela direita. Curioso. Vai no cruzamento, vem bola pra grande área, petou lá dentro da área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Já escapou Bruno Michel lá pela direita, corre junto dele, lá do outro lado o Maicon, faz o domínio, Bruno Michel, encara a marcação do Maicon, carrega pelo meio, tentou a bola enfiada pelo meio, do Queiroz chega para fazer o corte e bota pra fora. Galera tá interagindo conosco aí, Eliel Almeida. Interagindo e tem gente curioso, onde foi que dói essa região aí do rapaz? Perguntou aqui o ouvinte, será que é no playground? Eu já não sei, mas tem gente mandando áudio, hein? Boa noite, aqui quem fala é Guilherme de Anutiba. E nós vamos virar para cima do Guarani, 3-1. Boa noite a toda a equipe CBN, aos ouvintes acompanhando o Bugrão em mais uma jornada. Guarani que está se especializando em fazer gol nos primeiros minutos, hein? Guarani grande, Guarani guerreiro, jogando de igual para igual, mesmo com a arena lotada. E vários bugrinos infiltrados. O Guarani nunca jogará sozinho. Abraço, Marcos Grécia aqui de Campinas. Tá aí o Grécia e o Guilherme, lá de Indutiba, Minas Gerais, terra que o Carlão de Freitas jogava como back central no time da Fazenda. Olha o Bugrão no ataque, bola enfiada ali pelo meio, o Adson de cima para fazer o quarto giro, rasga do bico na bola, volta com o Guarani, trabalha com o Richard Rios, vai na tabela com o Alan Santos, devolve no Richard Rios, no peito, domina, coloca do gramado, rola pelo círculo central do gramado, por ali com o Lucão toca pela direita, na direita tem o Diogo Matheus que vem carregando o Bugrão pro campo de ataque, tem marcação para cima dele, ele deu um tapa na bola pro Bruno Michel lá pela ponta direita, pegou, chegou na bola, Richard Rios brigou pela bola, bateu cruzado, Gil chega por baixo para fazer o corte, aperta o Guarani, mais uma vez com o Diogo Matheus, tem marcação para cima dele, ele devolve mais atrás, Alan Santos preparou a batida, fez o toque pro Richard Rios, opa, furou o Richard Rios, corre para consertar, tem marcação para cima dele, chega Fábio Santos, bota para fora, o arremesso é manual para a equipe do Bugre, lá pela direita é manual que favorece a equipe do Guarani, tem jogador do Corinthians, parece que é o Roger Guedes, tá dando algum sinal pro banco de reservas, Lupe. É aqui na minha frente, é o Maicon, camisa número 7, coloca a mão na parte de trás da coxa esquerda. Sente muitas dores o Maicon, que voltando ao time, ele entra agora no gramado, estava fora, acabou entrando, camisa 7, Maicon preocupa o departamento médico do Timão, posterior coxa esquerda. Tá voltando, muito tempo parado, quando volta, lesão muscular, ela é traiçoeira, né, Carlão? E o Cássio já acenou ali, o próprio Gil e o Fernando Lázaro já colocam o Rony no meio campo, o que cai tecnicamente o Corinthians. Pode ganhar até no setor de marcação, porque quando o Guarani adianta esse meio campo, gera muito transtorno na defesa do Corinthians, principalmente ali pelo lado direito. A dobradinha entre Richard Rios e Bruno Michel e a ultrapassagem do Diogo Matheus, quando há esse encaixe, o Corinthians sofre muito para marcar esses três jogadores do Guarani. Agora, com o Rony, vai fortalecer um pouco mais o meio-campo na marcação. Agora, em termos de criatividade, o Corinthians perde, até porque o Maicon é um jogador que sai, que pode fazer uma bola trabalhada com o Renato Augusto. E o Renato Augusto, normalmente, pode acontecer que hoje fica o jogo todo, normalmente não consegue ele não agora aguenta, os 90 minutos. Ele não aguenta. E outra, sem o Maicon, ele vai ficar sobrecarregado, né? Porque de criação no meio-campo só tem o Renato Augusto.
Porque com a saída do Michael entra o Rony, que não tem esta característica. O Duqueiroz sai também, mas não tem a mesma qualidade de passe que o Michael tem. Então o Renato Augusto é o único, né, que tem aí a qualidade para fazer essa bola chegar no meio-campo do Corinthians. 26 minutos, a troca está sendo efetuada aí, né, Lupe? Está sendo feita a troca neste momento. Indo embora o camisa número 7. O Maicon entra 29 e Rony. Rony com a 29 está no jogo. Aí, portanto, o Rony está em campo. O Maicon já está fora do campo com 26 minutos e meio deste primeiro tempo. Toca a bola, a equipe do Guarani do campo de ataque, a bola rolada, só que na contramão houve desvio do Corinthians, foi para fora, arremesso manual para o Bugrão. Lá pelo lado direito, o Guarani vai se ajeitando. Diogo Matheus na cobrança. Tem arremesso manual lá pelo lado direito. Tem Richard Rios no meio. É ele quem vai receber ali. A linha de fundo, Nicolas Careca. Deu um totozinho na bola, foi direto para fora. Bola, só tiro de meta que favorece a equipe do Corinthians. 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o nosso TDD para você que está fora da região de Campinas. Participe conosco, manda seu áudio aí, manda seu texto aí. Importante é você participar. E para você que está no YouTube, pode mandar aí no chat do YouTube também o seu recado, a sua mensagem, tá bom? Fique à vontade participando com a gente da transmissão do futebol da CBN Campinas. Aqui na Neoquímica Arena, 1-0 para o Bugrão. A Bonito na frente do Bugrão, com 50 segundos, foi pra rede, ali com o Bruninho já fazendo o ziriguidum nessa noite aqui na Arena Itaquera. Vem Guarani tocando a bola ali pelo meio, o Bruninho perde a bola, quem recupera é o Rony, vai brigando pela bola, bola espirrada, vem pra fora, quem chega também pra cima é o Vilela, leva melhor o corintiano, arremessa manual, o Vilela fica sentindo, hein? O Vilela sente fora do gramado, ficou caído e tá ali sentindo dores e dores, rola no gramado e dores ali, meu caro Lupe. O jogo não parou não. Ele tá fora do campo, né? Ele tá fora do campo, mas ele tá querendo entrar, igual fez o Maicon quando foi substituído. Vilela, camisa 5, preocupa. Toca a bola mais uma vez a equipe do Corinthians, o campo de ataque. O Guarani tem com 10 em campo nesse momento. Pela meia esquerda, quem recebe é Renato Augusto. Já faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe. O passe é feito com o Rony ali pela meia. Já toca na bola, fez a abertura. Quando o Queiroz recebe de volta o Rony. Encontra o Fagner, aberto aqui na lateral direita. Domina a bola, a marcação vai para cima dele, devolve no Rony. O Rony trabalha a bola, o Guarani todo fechadinho com 1 a menos. Continua fora o Vilela. Toca a bola, Corinthians vai buscando espaço com o Rony. Mais uma vez aqui pela meia direita. Breca, olha, Nicolas Careca encosta, ele toca do lado. O Adson recebe, vai pra finta, tenta a tabela com o Yuri Alberto. Quem chega, Richard Rios, faz a roubada. Tenta Nicolas Careca, sai jogando perto a bola, recupera do Queiroz, bota pela direita. Fagner recebe na coxa, coloca no gramado. Pintou, levantamento, a grande área, sobe Jamerson. Mantendo a regularidade da lateral esquerda, bota pra fora em arremesso manual pro Corinthians. Tá de volta o Vilela Lilo. Parece que não tá mancando, não, tá tudo bem, né? Aparentemente tá tudo bem com camisa 5 do Guarani, que volta ao campo. Guarani com 11 novamente. 28 minutos e 50 desse primeiro tempo. 1-0, Bugrão na frente. Fagner na cobrança do manual, joga na grande área. Castan sobe de cabeça. Bola sobe, desce, responde o Gil. Devolve ali do bico da grande área. Do Queiroz faz abertura pro Fagner. Ponta direita, pintou o cruzamento. Lá no segundo pau, passa por todo mundo. Lá do outro lado, quem corre é Renato Augusto para ficar com ela. Dá um tapa na bola pro Fábio Santos. De cabeça, devolve lá pela esquerda. Faz a tabelinha com Renato Augusto. Bola vem pra grande área. Chegou por baixo a zaga do Bugre para fazer o quarto e sobra com o Bruno Michel. Já toca mais uma vez lá pela direita, por ali com o Diego Matheus, ele toca na bola, gira de um lado, do outro, vai programado, pede falta, o árbitro anota. Tem gol, diga Eliel Almeida, tem gol onde? Tem gol em Leme, pela Série A2 do Campeonato Paulista, é o segundo do Novo Horizontino aos 19 do segundo tempo. Renan Gorni, de cabeça, 2-1 pro Novo Horizontino para cima do Lemense. 29 minutos e 40, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Corinthians toca a bola no campo de ataque, acabou o Lucão pegando mal na bola, sobra com o Renato Augusto. Ele carrega o Corinthians no bico da grande área, lá pelo lado esquerdo, fez a tabelinha, bateu o rasteiro, Kozlinski. Essa foi mais fácil pro Kozlinski, não foi, Lupe? Bem mais fácil essa. Tá aí o toque marcando de 30 minutos. Guarani tenta chegar no campo de ataque. O Fagner faz o corte. A bola tocada ali pela meia. Vem do Queiroz carregando o Corinthians e volta no campo de ataque. Chega por baixo. Richard Rios na roubada de bola. Vem com ela na dividida. No bate e rebate. Ela sobra com o Jamerson. Jamerson já se ajeita. Devolve ali pelo meio com o Vilela. Vilela bota pro Jamerson novamente na lateral esquerda. Vai recuando lá atrás com o Castan. Começa de novo. Galera mandando mensagem, participando conosco, muitas mensagens aí, Eliel Almeida. É sim, Cabela, tem gente falando da gente. Boa noite, aqui é o DJ Marcos
de Campo Verde, no Mato Grosso, acompanhando Tá longe, hein? a CBN, acompanhando meu bugre, vamos Guarani. Um abraço a todos aí. E eu acho que vai ficar 2-0 Guarani. Mas tá num ânimo, hein? Tá numa pressa, hein? Corinthians no ataque, Roger Guedes invadiu a área, saiu com bola e tudo. Bola saiu, só tiro de meta, saiu com bola e tudo. Quando ele tentou cruzar, saiu a bola. Tem mais mensagem aí, ele, Almeida? Tem muita gente participando no nosso chat, viu, meu caro Capela? O Vinícius Garcia, a Vânia Santos, tá dizendo que vai ser 4-1 pro Corinthians. Sai pra lá, Vânia. E tem também o Cristiano, a galera que tá compartilhando a nossa live aqui no youtube.com/CBN Campinas. E tem gente que manda texto, né? Tem gente que não tem aquele dom da palavra. O Gustavo do Parque Prado tá mandando um abraço pros ex-alunos dele do Externato São João. Tá dizendo que o Bugrão vai vencer, 2-1. E a Fátima também tá ouvindo a gente. O DJ aí tem voz de locutor de travesseira. Estamos aqui no Mato Grosso. É voz de sono mesmo, viu, Cabelo? Voz de sono, o cara tá dormindo. Vamos acordar aí, Marco! Olha o Corinthians, vem pro campo, ataca com o Adson lá pelo lado esquerdo, toca na bola pro Fábio Santos, já faz o domínio, vem pela meia esquerda, Roger Guedes recebe, domina, carrega lá na linha de fundo, tem marcação pra cima dele, escapou bem do lance, chegou na grande área, invadiu, correu na cruzamento, no segundo pau, sobe a zaga do Guarani pra fazer o quarto tiro perigo, no bate-rebate do Queiroz, a bota de volta pela direita com o Fagner faz o domínio, carrega pelo meio, escapou da marcação, e Yuri Alberto tocou de primeiro, o Adson se apresentou, chega por baixo o Castan, pra botar pra fora, escanteio, mais um pra equipe do Corinthians, viu, Lupe? Agora o Castan foi muito bem, fez o desarme, acabou mandando a bola pela linha de fundo, tem mais um escanteio, o Corinthians que vem com a torcida, Wagner, camisa número 23 na bola. É o sexto escanteio do jogo para a equipe do Corinthians, é pela direita, Fagner na batida, vai fazer o levantamento, tá todo mundo lá no meio da grande área, autoriza o árbitro, Fagner na bola, aperta a direita, levantamento ali pelo meio, sobe, encaixando de cabeça para fazer o quarto, ela volta com o Fagner, faz o domínio, dorme no pé dele, tenta a finta, escapou bem, finta bonita, chegou na área, cruzamento por baixo, o Richard Rios faz o quarto, sai jogando a equipe do Guarani, toca na bola, Richard Rios vem com ela, bota a velocidade, vem Guarani pro campo de ataque, acompanhado ali pelo Balbuena, ele vai carregando, puxou lá pela direita, ficou sozinho por ali, é falta em cima do Richard Rios, é falta para o Guarani pela meia direita, vai levar perigo para a meta do Cássio, Lupe. E foi muito bem agora o Richard Rios, na primeira ele acabou recebendo uma pancada e depois o Balbuena fez a falta em cima do jogador da equipe do Guarani, que sente ali dores nas mãos. Tem falta ao Bugre pelo lado direito, quem tá na bola é o Diogo Matheus e também o Bruno Michel. Vai se ajeitando o Guarani ali. Quero ouvir daqui a pouquinho o Carlão, porque o Guarani parece que deu aquela respirada, deu aquela sentada em campo, tá conseguindo marcar bem o Corinthians. O Carlão vai falar daqui a pouquinho se é isso mesmo. 33 minutos e 50. É falta para a equipe do Guarani pela meia direita. Tem Diogo Matheus e também o Bruno Michel. Os dois da bola ali. Diogo Matheus de perna direita, Bruno Michel de perna canhota. Os dois da bola. O árbitro vai autorizar na cobrança. Tá todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento para a equipe do Guarani. Aumenta o volume. Torcedor do Bugrão, vem comigo. Vem comigo. É falta para o Guarani. Diogo Matheus no levantamento ali no meio da grande área. Sobe, chute de cabeça para fazer o quarto. Ela sobra com o Richard Rios, fez a frente no primeiro, bateu em cima do Renato Augusto, a bola vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani pelo lado esquerdo. Torcida pede falta, o Renato Augusto reclama, o árbitro não foi nada não, viu, Lupe? Só manual. O Renato Augusto ficou reclamando ali de uma falta do Richard Rios, que acabou empurrando o Renato Augusto. O árbitro pertinho do lance disse que não foi nada. A bola do Bugre. Arremesso, mandou cobrado, sobe de cabeça para fazer o quarto tiro, perigo da área. Ela sobra ali pelo lado esquerdo com o Alan Santos, que recua lá atrás com o Castan. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 34 minutos e 50 de bola rolando, Neoquímica Arena. É a quarta rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. O placar CBN Sachinho. Corinthians 0 pro Corinthians. Guarani. Bruninho marcou a 1 minuto de jogo aqui na Neoquímica Arena. Central da bola, Ilha Almeida. Central da bola. Terminou pela Série A3, segunda rodada. No Davi Abichedi, o Red Bull Bragantino perdeu para o Desportivo Brasil por 1-0. Mas esse é o Bragantino 2. Futebol Globo CBN.
Bola pra fora, revista, mandou pro Corinthians. O Adson já recebe, coloca no gramado, rola pelo círculo central do gramado com Balbuena. O Corinthians vem pra cima, tá todo no ataque pra cima do Bugrão. O Gil recebe aqui pela direita, faz o domínio, toca com o Adson que vem buscar o jogo. O Adson que tá ajudando, parece que armar um pouquinho mais o Corinthians. No campo de ataque da saída do Maicon. Fagner com ela, devolve no Adson. Adson bota pela direita, mais uma vez com o Duqueiroz. Vai pra finta, o Jamerson vai pra cima dele, faz o corte, a bola espirrada, sobra pelo meio, volta com o Jamerson, tenta a batida, a bola pra fora. Antes do ouvido, quero ouvir você, Carlão. Tá achando esse Guarani nesse momento, hein, Carlão? O Guarani conseguiu resistir naquela intensidade do Corinthians, dos 15 aos 25 minutos, em que o Renato Augusto começou a armar, a organizar o jogo do Corinthians. O Guarani resistiu com o Kozlinski fazendo defesas importantes. Agora, o Richard Rios faz uma partida até aqui sensacional, assumindo a responsabilidade, puxando o contragolpe, tendo a personalidade de encarar. O Guarani, naquele momento em que parecia que ia tomar o gol de empate, resistiu. E agora, é claro que a pressão, o volume é maior do Corinthians, mas parece que o Guarani consegue administrar mais o ímpeto corintiano. E o nosso ouvinte tá participando aí, Eli Almeida. Tá sim, Cabelo. Olha o Felipe aí mandando o recado, ó. Boa noite, Felipe de Barão Geraldo, família Lange, assistindo em peso aqui, ó. Vamos, Bugrê, vamos jogar pra ganhar. 3-1 Guarani, sinto muito, Corinthians, não dá pra vocês. Legal. Rimou, né? Ficou bom. 36:50, escanteia mais um lá, Lupe. Terceiro batedor diferente, dessa vez vai Renato Augusto na cobrança. É Renato Augusto, está na cobrança de perto da direita, vai fazer o levantamento que vem para dentro da grande área, aumenta o volume aí, torcida, vem para cima o Corinthians, cruzamento rasteirinho por baixo, o Adson faz o levantamento, segunda trave, fez o quarto Kozlinski na área. Tá parado, o jogo tá valendo nada, mas o Alan Santos tirou em cima da linha, essa bola tava entrando, mas já tinha tido uma falta. O árbitro tinha marcado uma falta do Roger Guedes em cima do Kozlinski, o Lupi. A falta existiu, Cabela, a falta existiu em cima do Kozlinski, ele foi empurrado quando tentou fazer a defesa, detalhe, o Kozlinski, que por enquanto, além do Richard Rios, também é um dos personagens do Guarani nesse primeiro tempo. Futebol Time de Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Fagner da cobrança com as mãos, o Corinthians vem para ataque novamente com o Madison, chega por baixo o Vilela estava ali, fez o corte da primeira, da segunda, bola sobra com o Duqueiroz, faz a ligação com o Rony, que bota lá pela esquerda com o Fábio Santos, vem Corinthians descendo para o campo de ataque, ele faz o break na frente da marcação do Bruno Michel, devolve ali pela meia com o Madison, fez o toque pro lado esquerdo com o Rony, foi para a tabelinha, Adson, Rony toca, Duqueiroz recebe pela meia, faz a abertura do lado direito com o Fagner, todo fechado a equipe do Guarani, só olhando o Corinthians jogar, Duqueiroz faz o domínio pelo lado direito, devolve lá do outro lado, inverte a jogada, lado esquerdo, o Fábio Santos recebe a bola, Fábio Santos levanta a cabeça, busca mais uma vez com o Adson, que trabalha em todas as partes do campo, bota na frente, o lançamento é pro Roger Guedes, o desvio feito, ficou melhor pro Guedes, a entrada na área, chega por baixo o Lucão para fazer o corte, chegava para fazer o corte, a zaga do Guarani, deu um tapa na bola, tiro de lá, mas a sobra com o Corinthians, pressão do Corinthians, Carlão, Corinthians marca pressão no meio campo, rouba a bola e vem para cima a todo instante, Carlão. É, o meio campo do Corinthians mais agrupado, mais ajustado, fica mais com a bola, né? E o Guarani, que o Rony deu uma proteção melhor. Deu. A marcação já seria, já dava para entender que o Rony faria bem esse papel. Agora na criação sente um pouquinho mais. Agora o Adson faz aquele papel de formiguinha, como você disse, ora lado direito, ora lado esquerdo, auxiliando até o Renato Augusto na criação. Bola para fora, revista, mandou para o Corinthians mais uma vez pela direita. O Fagner de novo tá por ali, conversa com o Fernando Lázaro ali, troca uma figurinha com o técnico do Corinthians, vai para o arremesso manual. O Adson tá lá no bico da grande área, tem o Rony um pouquinho mais atrás, lá na frente o Duqueiroz, lá no meio campo, olha quem tava lá, ó, Renato Augusto, livre de marcação, ajeitou perto da canhota, foi para tabela, bola enfiada e o Roberto tentou a devolução, Roger Guedes preparou, bateu, tá fora do gol. Subiu demais a bola, foi lá na torcida, longe do gol, Lupi. A jogada ela foi interessante do sistema ofensivo do Corinthians, passando sempre pelos pés do Renato Augusto. Só que a finalização do Roger Guedes foi mal, mandou a bola na galera, na torcida. E anota aí, viu, Cabela? Público, vou chutar aqui em 38.700.
153 torcedores. Meu Deus, 38, 153. Tá marcado aqui então, Galera tá mandando mensagem no 991869070. Guarani vem pro ataque. Jamerson recebeu na esquerda, botou na área. Nicolas Careca fintou, escapou do primeiro, passa o segundo. Não, tinha 3 jogadores e o Fagner fica ali pentelhando o Nicolas Careca. Galera, fala com a gente aí, ele é Almeida. Pois é, hein? Fica agora o ouvinte que tá torcendo pro Guarani porque é palmeirense. Por que será, hein? Oi, boa noite. Paulo de Valinhos. Eu sou palmeirense, mas estou torcendo pro Guarani. Tô adorando ver o Guarani ganhar de 1-0. Tomara que seja 1, 2, 3, quanto for, melhor. Um abraço, uma ótima noite para todos aí. Valeu. Como diria o filósofo, não tão contemporâneo assim, qualquer semelhança é mera coincidência, Carlão. É, só porque é verde só, né? Não tem outro motivo. Olha, Renato Augusto, levantamento na grande área, segundo pau, Fagner de cabeça, ajeitou pelo meio, chega a zaga do Corinthians, do Guarani, para fazer o corte do Queiroz, levanta a perna um pouquinho mais alto que podia, o árbitro tá dando escanteio, não deu a falta não, deu só escanteio, é o Roberto que chegava ali, viu, Lupe? É o que os jogadores do Guarani reclamam com o árbitro, a falta em cima do Castan. O árbitro não quer nem saber de conversa, manda o Fagner cobrar um escanteio. Aumenta o volume, a torcida do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. O Fagner está na cobrança do 8º escanteio do jogo. Todos eles para o Corinthians. Fagner na cobrança pela direita, perto da direita. Levantamento lá pelo meio, Gil de cabeça para fora do gol. Sem perigo nenhum, linha de fundo, só tiro de meta que favorece o Bugrão. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol de Campinas. 41 minutos e 40 deste primeiro tempo, bola rolando aqui na Neoquímica Arena pela Série A1 do Campeonato Paulista. É a 4ª rodada do Paulistão 2023. O placar CBN está assim, ó. Corinthians. Nada pro Timão. Guarani. 1 para o Bugrão. Ele é Almeida. Central da Bola. Daqui a pouco, pelo Campeonato Carioca, se preparando para pegar o Palmeiras na Supercopa do Brasil, Flamengo encara o Bangu no Gaulino de Oliveira, em Volta Redonda. Futebol, vamos CBN. 42 minutos e 20, Corinthians vem para Probafa novamente nesse finalzinho de primeiro tempo. O Fábio Santos recebe ali da meia esquerda, devolve com o Balbuena, que já faz a ligação com o Gil, tudo isso no círculo central do campo, domina na perna direita, tendo o lançamento por baixo, quem se estica para fazer o corte é o Vilela, a bola subiu, desceu, o Balbuena dominou, coloca o Corinthians de volta no campo de ataque, ali pelo meio, vem buscar o jogo na intermediária Roger Guedes, ele que vai fazer o trabalho da formiguinha, como disse o Carlão agora há pouco, para o Adson, já faz o domínio, devolve lá pelas, olha o Adson onde está, lá na lateral esquerda lá, recebe a bola, domina, carrega, bota pelo meio com o Balbuena, faz o domínio, fez a devolução lá pela esquerda, mais uma vez com o Renato Augusto, ele vai girando todo mundo daquele lado lá, Roger Guedes recebe, renta a lateral do campo, encosta a marcação para cima dele, do Bruno Michel, puxou pelo meio, não tá pro Fábio Santos, foi pra tabela, invadiu ali pelo lado esquerdo, chega a zaga do Guarani para fazer o quarto, tá jogando a equipe do Bugre, por baixo quem faz o quarto é Fábio Santos, a sobra de bola batida de longe, tá fora do gol! À direita do Kozlinski, se perde linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Bugre, Lupe. O Guarani não pode ficar perdendo essas bolas na intermediária do sistema defensivo. Mais uma, só que dessa vez foi o Alan Santos. Tá pedindo desculpas até agora. Por pouco o Corinthians não empata o jogo aqui na Neoquímica Arena. Bola pra fora, só tiro de meta. A galera tá interagindo conosco no 991869070. É isso, Eliel? É isso sim, viu, Cabelo? Emerson Santana participando no nosso chat aqui no YouTube. E a Elizabeth Vital. Tô junto. Boa noite. Sou palmeirense e também torcendo pro Bugre. Cabelo, você é demais. A Beth de Valinhos. E também a Deise de São Conrado perguntando: alô, Lupe, você lembra de mim? Boa noite, Cabelo. Aqui Jair de Nova Odessa. Sou Cruzeiro. Tô com saudade do Matheus Bidu. Tá jogando hoje pelo Corinthians. Hoje vai Olha dar o Corinthians, Guarani. vem pelo meio, vai pintar o gol de empate. Renato Augusto com ela, bateu cruzado, explodiu na zaga, chega a zaga do Guarani para fazer o gol, tem com o Richard Rios. Bota pra fora, escanteio na chegada do Corinthians ali, quando o amigo de Nova Odessa falava aí, viu, Eliel? Pois é, ele tava com saudade do Matheus Bidu, viu, Lu? Viu, meu caro Cabela? Tá no banco. Lupe tem escanteio pro Timão de novo, Lupe. Mais um escanteio pro Corinthians no primeiro tempo. É pela esquerda e o Renato Augusto é quem se posiciona para a cobrança. Lá pelo lado esquerdo, Renato Augusto pro levantamento, 44,50. Vem bola pra grande área, autoriza o árbitro, pintou o levantamento, o primeiro pau subiu, desvio de cabeça pra fora do gol. Gil deu uma testada, escolheu o canto, ela se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. O Gil, ele tem ganhado
todas as jogadas ali nos lances de escanteio. No jogada anterior foi assim e nessa assustou a defesa bugrina. Tiro de meta pro Kozlinski, sobe a placa mais 3. Vamos a 48. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 45,5 é o tempo de jogo deste primeiro tempo. Vamos a 48. O Bugrão vai se segurando, hein? Fez 1-0 lá no comecinho, a 1 minuto, menos de 1 minuto, 50 segundos. O Bruninho fez 1-0 pro Bugrão, vai se segurando, vai mantendo o resultado nesse finalzinho de primeiro tempo. Se virar 1-0, bom pro Guarani, mas vai ter uma pressão danada no segundo tempo, Carlão. A pressão vai existir, não tem jeito. Você jogar na arena contra o Corinthians está fadado a sofrer pressão. Não sei se for o Flamengo, né, que fica com a bola, que é um baita time. Mas o Guarani consegue se defender bem, faz uma primeira linha de 5 com o Alan Santos na recomposição. Agora, não pode dar tanta moleza para sair jogando, né? Tá errando demais e dando essa bola pro Corinthians. Roger Guedes recebe pela meia direita, inverte a jogada com o Fábio Santos lá na ponta canhota. Ele domina, coloca no gramado, encosta a marcação do jogo. Matheus pra cima dele, fez a abertura com o Renato Augusto lá na linha de fundo, encara a marcação, puxou na perna canhota, levantou no meio da grande área, sobe caçando de cabeça. Ela sobra ali pela entrada da área com o Rony, devolve mais atrás com o Balbuena, já deu um tapa na bola pro Fagner, lado direito, protege bem a bola, puxa ali pela meia, levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, sobra com o Renato Augusto, cruzamento feito, desvio. Deste segundo tempo aqui na Neoquímica Arena, Roger Guedes e o Renato Augusto, hein? Que visão do Renato Augusto, que botou o Roger Guedes embaixo da trave para empurrar pro fundo do gol. Está empatado o jogo nesse finalzinho de primeiro tempo. Roger Guedes pro Corinthians, 1 pro Corinthians, 1 pro Guarani. Lupe! E foi a jogada que o Corinthians tentou praticamente todo o primeiro tempo. A inversão de bola de um lado para o outro. E foi assim que aconteceu. O Fagner na direita lançou o Renato Augusto lá pela esquerda. Foi até o limite, levantou a cabeça e fez um cruzamento forte. E o Roger Guedes, livre de marcação, só teve o trabalho de mandar pro fundo da rede. Tá no placar da Neoquímica Arena, Corinthians 1, Guarani também 1. Tá tudo igual nesse finalzinho de primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo, aliás, aqui na Neoquímica Arena, 1-1, o placar do jogo. Carlão, que visão do Renato Augusto, hein? Agora a inversão do Fagner, a inteligência do Renato Augusto, pegou de bate-pronto já. Parecia que ele estava vendo o Roger Guedes ali. Como não depender de Renato Augusto? Eu vejo alguns companheiros de imprensa, essa Renato dependência, mas como que você não vai depender de um cara desse? Joga muito. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui na Neoquímica Arena. Corinthians. 1 pro Corinthians. Guarani. 1 também pra equipe do Bugrão. Chegando ele ao meio do central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein, gente? Pois é, se a gente parar para analisar este primeiro tempo, podemos tirar do minuto 2 até o 45 e teremos 2 gols. Um com 1 minuto de jogo, pouco antes de 1 minuto, aos 54 segundos, e outro aos 46, no primeiro minuto de acréscimo deste segundo tempo. Roger Guedes falando ao Premier. Vamos ouvir o Roger Guedes em rede com o Premier. Da equipe, agradecer ao Renato pelo cruzamento também. Felizmente tomar um gol no começo do jogo, né? Que acaba dando um baque dentro de casa, mas a equipe manteve a tranquilidade e ia continuar em cima do Guarani para sair com a vitória hoje. Roger Guedes ainda sendo questionado sobre esse gol e, claro, essa questão do 1-1. Segundo tempo. Eu no começo também deixei de voltar algumas ali. Eles acabam fazendo bastante triangulação pelo meu lado. Foi acertar a marcação para fazer o segundo gol e sair com a vitória. Acertar a marcação, fazer o segundo gol e sair com a vitória. É o que diz o novo Diabo Loiro. Diabo Loiro versão 2.0. Só que não, né, gente? Diabo Loiro é só um Paulo Nunes. Agora tem jogador do Bugre falando também, o autor do gol. Vamos ouvi-lo em rede com o canal Premier aqui na CBN Campinas. A CBN Campinas que tá em campo com o Bugrão, hein? Fala,
veio com esse propósito de pressionar alto, a gente conseguiu fazer o gol assim, nos primeiros minutos. Claro que a gente fica chateado de tomar um gol no final, mas acredito que o jogo está bem aberto. A gente esperava essa pressão do Corinthians, deve estar jogando em casa cheia, mas vamos voltar para o segundo tempo ligado para buscar a vitória. Ainda continua falando, o Bruninho tá lá dando entrevista, fez o gol, tá ele com um gol marcado e tá também o Roger Guedes com um gol marcado, estes dois que falaram na saída do gramado. E o que você percebeu? Deu pra pegar o quê da fala do Roger Guedes e também da fala do Bruninho, hein, Carlão de Freitas? O que você sentiu aí, hein? Olha, Eliel, o Roger Guedes, ele joga ao lado de feras, né? Joga ao lado de feras, como o Renato Augusto, o próprio Fagner, né? Que teve a perspicácia ali de fazer a inversão. E é um jogador de qualidade também, né? O Roger Guedes, o Yuri Alberto, o Renato Augusto e o Fagner são os termômetros, né, dessa equipe do Corinthians. Muita satisfação em jogar ao lado desses jogadores. E o Bruninho começou bem, né? O Bruninho começou bem o jogo, deu 2, 3 estocadas aqui e logo perto de 1 minuto, não deu 1 minuto, teve o cheiro, o faro do gol para aproveitar o lance, a sobra ali do Nicolas Careca. Foi um Guarani que começou bem, mas logicamente o Corinthians aos pouquinhos foi conhecendo o jogo, se entrosando ali no meio campo, e aí tem um diferencial chamado Renato Augusto, e quando esse cara pega na bola, ele dita o ritmo e fica difícil para o adversário. Esse Renato Augusto, vou falar a verdade para vocês, hein? Se aguentasse jogar 90 minutos, nós ouviríamos com certeza, há poucos meses, um homem chamado Adenor Bach falar assim na convocação da Copa do Mundo: Renato Augusto. Mas ele não estava jogando os 90 minutos e aí levou o Daniel Alves. Daniel Alves, a situação está só complicando, hein? As informações em relação à situação do Daniel Alves neste momento estão cada vez mais prejudiciais ao jogador. Na verdade, se colocou nessa situação antes de mais nada, né? Depois da tatuagem íntima entregar o Daniel Alves, um jornal espanhol disse que a polícia encontrou o resto de sêmen do jogador também aí na vítima. É uma coisa pesada e claro que nós sempre, antes de qualquer coisa, somos a favor da vítima, e a vítima que deve ser preservada nesse momento, e com certeza esse caso analisado e julgado a fundo e punidos os culpados. Está preso Daniel Alves e caso confirmado toda essa questão, caso confirmada, com certeza o Daniel Alves merece sofrer as punições da lei espanhola. 8h53. Olha a notícia que chega da Amazônia, hein, gente? Mais uma herança da Copa do Mundo de 2014. Pois é, a Arena Amazônia tem energia cortada, pasmem, por dívidas de 39 milhões de reais que se arrastam desde 2016. Quase 40 milhões de dívidas por falta de pagamento de energia lá na Arena Amazônia. Enquanto isso, aqui em Campinas tem gente com energia lá, viu, Elton Grimaldi? Por isso que tá ouvindo a gente. Fala, pessoal do CBN, que é o Arthur aqui do São Fernando. Dessa vez não faltou força na minha casa, hein? Tô assistindo o jogo aqui, tô animado, hein? Dale Bugre! Lá na Arena Amazônia não tem energia não, mas lá na casa do ouvinte do São Fernando, que tá com a conta em dia, tem energia, tá acompanhando o jogo, ouvindo a CBN, e tem mais gente aqui de Campinas ouvindo a gente, Elton. CBN, Miguel aqui de Campinas, 3-1 Bugrão, hein? Um abraço. Valeu, Miguel, obrigado. Tá confiante na vitória do Bugre, tá confiante na vitória do Guarani. Tem mais gente falando da gente. Não precisa ganhar 80, 70 conto por mês, né? Vai tá azedo, hein? Pra saber que vai tomar um gol. Olha. É treneiro fraco pra caramba. Olha só. O time é maior que ele. Olha aí. Mas tá azedo o ouvinte, hein? Com certeza ele tava falando do Fernando Lázaro, que segundo o ouvinte aqui, eu não sou fã desse negócio de trocadilho, mas o ouvinte falou que o Corinthians ressurgiu no fim do jogo, ressuscitou no fim do jogo porque tem o Lázaro no banco. Pegou a referência, né, Grimaldo? Bom, são 8h55 e olha que vira-vira, hein, gente? O Lemense acaba de virar para cima do Novo Horizontino. Pasmem os senhores, 3-2 pro Lemense. Novo Horizontino estava vencendo por 2-1, o Lemense virou em 2 minutos. 3-2 pro Lemense. A gente vai falar um pouco mais da Série A2 do Campeonato Paulista, até porque amanhã tem Ponte Preta em campo com transmissão aqui do Futebol Globo CBN. Mas antes, vamos dar uma pausa, aquela parada rápida, porque sinaliza aqui para mim o Carlão de Freitas que precisa tomar água, molhar as palavras. Então vamos pro intervalo, rápida parada, a gente volta já com a análise completa do que foi este 1 pro Guarani e 1 para o Corinthians. Futebol.
Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Corinthians. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Corinthians. Apresentação Eliel Almeida. Sou eu, torcedor ouvinte da Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas, analisando aqui os dados do Footstats para o comentário do Carlão de Freitas. O Corinthians teve um total de 275 passes contra 124 do Guarani, mais que o dobro, hein? Foram 9 finalizações, 4 no gol contra 3 do Guarani. Nós tivemos ainda, olha só, esse número que eu achei interessante, Carlão, porque mostra que o Corinthians teve 64% de posse de bola, e o Guarani 36%. Mostra o porquê. O Corinthians teve 8 viradas de jogo, enquanto o Bugre não teve nenhuma. Mas também o Bugre não ficou com a bola não, viu, Carlão? Não ficou com a bola. O Corinthians tem essa característica, né? O Corinthians possui jogadores que gostam de ficar com a bola, principalmente com o Renato Augusto. Tem qualidade pelos lados do campo, com o Fagner, com o próprio Fábio Santos, que se não tem a mesma volúpia do Fagner, mas também sabe o que fazer com a bola, faz uma dobra interessante com o Roger Guedes. O gol sai numa inversão, pega a defesa do Guarani distraída, exposta, e o Renato Augusto inteligentemente se posiciona atrás da marcação e dá uma pegada de primeira, encontrando ali o Roger Guedes dentro da área para finalizar. Mesmo cedendo o empate, eu não posso dizer que o Guarani não teve um bom comportamento na primeira etapa. O início do Guarani, eu posso dizer que foi avassalador, né? Com o Bruninho, com o Richard Rios, com o Bruno Michel, a ultrapassagem do Diogo Matheus. O Guarani teve um comportamento até o minuto 10, 12, de um time que queria se impor. Agora, você está enfrentando um Corinthians, você tem uma qualidade, você tem jogadores acima da média. Então, essa intensidade do Guarani durou realmente até os 12, 13 minutos. Daí por diante, só deu Corinthians. O Guarani não conseguiu mais encaixar o contragolpe pelo lado direito. O Corinthians conseguiu neutralizar aquele setor. Por incrível que pareça, a saída do Michael ajustou a marcação. O Guarani já não conseguiu mais sair pelo setor direito, que é o principal lado do Guarani hoje, com a dobra Richard Rios, Bruno Michel e também a ultrapassagem do Diogo Matheus, e o Corinthians neutralizou. E aí, com a bola, a defesa do Guarani teve muitas dificuldades, né? Roger Guedes cai pelos dois lados, tem muita qualidade. O Adson é o formiguinha ali no meio-campo. Tudo isso amparado pelo Renato Augusto, e as ultrapassagens dos dois jogadores pelos lados do campo, o Fagner e o Fábio Santos, e o Yuri Alberto ainda por ali. Outra coisa, Eliel, amigos da CBN, principalmente os torcedores bugrinos, nós falávamos minimizar os erros.
O Guarani errou demais com a posse de bola, principalmente na saída com os dois zagueiros. Ora, o Mozart tentou fazer com o Alan Santos aquela famosa saída de 3. Alan Santos é um volante, tem uma boa qualidade, mas também não deu certo. Então o Guarani, quando ficou com a posse de bola para sair jogando, teve dificuldades. O Corinthians também adiantou essa marcação e originou o erro do Guarani. Agora, tem que ter atenção, porque num jogo desse, você ter a posse de bola é um luxo, então você tem que valorizar. E o Guarani não conseguiu valorizar. Pode ser uma justificativa a ausência do Giovanni Augusto? Pode ser, sim. Giovanni é um pensador, Giovanni dita o ritmo do Guarani, poderia fazer essa dobra com o Richard Rios no meio campo. Guarani não tem. Mesmo assim, quando teve a posse de bola na saída de jogo, se complicou demais e deu a bola pro Corinthians. Tanto é que a primeira chance do Corinthians sai num erro na saída de bola do Castan e o que o Renato Augusto chutou de longe, originando aí, ou gerando uma defesa importante para o Kozlinski. Infelizmente para o torcedor bugrino, o Guarani tomou o empate no final, mas é permanecer com uma boa atenção e tentar encaixar esse contragolpe aí para provocar o susto do Corinthians, que do 15º minuto para frente mandou no jogo. Esse susto, viu, Carlão de Freitas, começou logo no primeiro minuto de jogo, quando o Bruninho quase calou a arena, hein? Lançamento é bom pro Bugrão, campo de ataque, pintou cruzamento, a bola escapou, vai pintar no gol do Guarani, a batida! Só que aí, lá aos 46 minutos, perto de terminar, veio ele, Roger Guedes. Passa por todo mundo, sobra com o Renato Augusto, cruzamento feito, desvio. Roger Guedes empatou, deu números finais ao primeiro tempo. Tá caindo até a canopla aqui do apresentador, viu, Elton Grimaldi? Pois é, 1-1, 1 pro Corinthians, 1 também para o Guarani, na narração vibrante, sempre vibrante de Carlos Cabela. Antônio Lupe, o Mozart, esse maestro do Guarani, quem que ele pode contar à disposição neste segundo tempo aí, para tentar mudar um pouco o cenário do que foi esse Guarani, sem tão presente com a bola no pé, hein? Olha, Eliel, ele tem à disposição o Tony, 25, que é goleiro, o Lucas Marques, o Mike, o Iago, o Ivan Alvarino, o Enderson, o Lima, o Theo, o Rafael, o Neilton e o Genison. Neilton, que inclusive é uma das esperanças do torcedor do Guarani, acabou entrando no decorrer da partida contra o Ituano, há muito tempo não joga, mas pode sim ser uma das surpresas nesse segundo tempo. Acredito que, não sei se agora, para a volta do intervalo, mas pro decorrer da segunda etapa, o Neilton deve sim ser chamado pelo Mozart, viu, Eliel? Você, Carlão de Freitas, chamaria o Neilton? Neste intervalo, Eliel, ainda não, mas no decorrer, uns 15 minutos, eu tentaria o Neilton a permanecer com este panorama e, de repente, até o Genison, né, para ser aquela referência lá para incomodar os zagueiros do Corinthians. Genison, bom jogador, centroavante, brigador. Neilton é aquele, né, Lupe? Aquele lá, né? É o novo Neymar, né? Mas assim, não tão novo assim. Ele tentou ser o novo Neymar, mas não logrou êxito. O Guarani, ele vem com o mesmo time, tá, Eliel? O Corinthians, aparentemente, o 20, o Juliano vem do timão para a segunda etapa. Daqui a pouco eu informo quem vai sair. Perfeito, daqui a pouco vem aí Carlos Cabelo. O Lupe tava dentro do banheiro, por isso que o microfone falhando um pouco. Intervalo, né, gente? Repórter dá uma aproveitada aí para dar aquela aliviada também. E claro que a gente tem o segundo tempo a partir de agora aqui no Futebol Globo CBN, porque tem mudança. Perceba o Juliano, camisa 20, prontinho para entrar no lugar do 37, viu, Cabela? Já anota aí na sua marcação. Guarani e Corinthians. Muito bem, devidamente anotado, meu caro Eliel. O Lupe confirma daqui a pouquinho quem
quem foi pro chuveiro, ou melhor, quem ficou no chuveiro nesse intervalo com a entrada do Juliano. A bola tá no centro do gramado, vai sair jogando a equipe do Bugre. Neste começo de segundo tempo, aqui na Neoquímica Arena tá tudo pronto. Apita o árbitro. Bola tá rolando de novo aqui na Neoquímica Arena. Guarani e Corinthians. Quando os bandeirões são desfraldados aqui na Neoquímica Arena da torcida corintiana. Quem ficou no chuveiro, hein, ô Lupe? O 37 do Queiroz. Do Queiroz ficou no vestiário. Entra o camisa de número 20, Juliano. É a segunda do técnico Fernando Lázaro. Rola a bola, Corinthians com ela no campo defensivo, já fez o passe ali pro Renato Augusto, dá um tapa na bola, abertura pro Roger Guedes, do lado esquerdo já encara a marcação do Diego Matheus, ele vai pra cima, fintou, invadiu a área, bola rolando ali pelo meio, chega a zaga do Guarani para fazer o quarto, sai jogando com o Bruno Michel, a pressão pra cima dele, tenta a finta, quem faz o quarto é o Fábio Santos, vem Rony por baixo na briga, brigando pela bola ali pelo meio, Juliano no primeiro lance, o jogo ficou quente ali no meio, sobra de bola, Yuri Alberto bateu de longe, pega Kozlinski. No meio do gol, faz a defesa e bota a ordem na casa do Bugrão, Lupe. Viu que tinha espaço, o atacante, camisa número 9, o Yuri Alberto, mandou no centro do gol. Kozlinski fez a defesa. 1 minuto de bola rolando o segundo tempo. Sai jogando errado a equipe do Guarani de novo, né? Ó, sobra de bola já com o Renato Augusto. Faz o domínio, devolve pro Fagner lá pela meia direita. Deixa curtinho com o Juliano. Deu um tapa na bola pro Adson. Reta lateral do campo lá na ponta direita. Encara a marcação pra cima dele do Bruninho. Devolve com o Juliano na meia direita. Fez a tabelinha ali pelo meio com o Roger Guedes. Chega a zaga do Bugre. Mas o corte, a bola volta com o Gil ali pelo meio. Quem trabalha é o Renato Augusto. Só rolando a bola de um lado de outro. O Fábio Santos recebe pela esquerda, devolve do Renato Augusto. Fica com ela, 1 minuto e 40 de bola rolando o segundo tempo. Roger Guedes vem pela meia esquerda, encara a marcação do Richard Rios e a falta. Richard Rios comete a falta que favorece a equipe do Timão ali pelo lado esquerdo, viu, Lupe? Torcida do Corinthians nesse momento, como você relatou, Cabela. Sobe ali os bandeirões das torcidas organizadas e o Corinthians tem pressa, já cobrou a falta. Com Renato Augusto, domina, toca no Yuri Alberto, bola rolada. Renato Augusto foi programado, pede falta. O árbitro não foi nada, hein? E o Renato Augusto sente muito ali o camisa 8 do Corinthians. Os jogadores do Corinthians vão todos pra cima do Luiz Flávio de Oliveira. Ele disse que não foi nada, viu, Lupe? Não foi nada, segue o jogo. Ele mandou parar porque o Renato Augusto ficou caído. Ele não deu a falta. O Luiz Flávio de Oliveira mandou o jogo seguir. Só que aqui do gramado eu tive a impressão de que no carrinho o jogador do Bugre acabou acertando o Renato Augusto, que tá caído, sente dor e o jogo tá parado. Ali, Renato Augusto continua no gramado aqui da Neoquímica. Jogadores do Corinthians ali ao redor do árbitro. Jogadores do Guarani também ali na resenha. Renato Augusto vai levantando para estar tudo bem com ele. Fala com o árbitro dá muita atenção para ele não. O árbitro pede a bola para colocar a bola ao gramado ali para recomeçar o jogo com a posse da equipe do Bugrão. 2 minutos e 50 desse segundo tempo, Carlão. Começou fervilhando o segundo tempo, Carlão. Começou fervilhando. Esta mudança, a saída do Queiroz para a entrada do Juliano deixa o Corinthians mais qualificado. Mostra que o Fernando Lázaro vem para cima, né? Esboça um esquema para tentar sufocar o Guarani, principalmente nesses primeiros minutos. O Guarani vai ter que ter muito cuidado. Cabelo, você já citou, mais um erro na saída de bola. Verdade. Agora foi empurrado ali o Gil pelo Nicolas Careca. Falta anotada, já cobrada pela equipe do Corinthians. 3 minutos e meio deste segundo tempo. 1-1 o placar do jogo. Sai jogando errado o Corinthians. Bruno Michel rouba, toca no Nicolas Careca. Fez um passinho ali de letra, não precisava disso. O Corinthians se recompõe, vem pra cima mais uma vez com o Diego Matheus. Deu um tapa da bola pro Bruno Michel, aberto pela direita, ajeita na perna canhota, vai pro cruzamento. Tem marcação pra cima dele, devolve no Diego Matheus, toca mais pelo meio. Vem pro ali, olha o Santos, trabalhando a bola, a equipe do Bugre, buscando espaço, pintou o cruzamento da grande área. Gil chega por baixo para fazer o quarto no bico da bola, tira o perigo da grande área, atravessa todo o campo, quem vem é Lucão para fazer o domínio, tem marcação do Yuri Alberto. O Lucão dá um bico na bola, sobe lá no 15º andar, cai ali pelo círculo central do gramado. Alan Santos toca de cabeça, vai com o Balbuena que faz o domínio, recompõe a equipe do Corinthians pelo lado esquerdo com o Fábio Santos, já dá um tapa na bola, lado esquerdo com o Renato Augusto, rola a bola com o Roger Guedes, domina, marcação encosta, volta mais uma vez com o Fábio Santos, vai tocando a bola, a equipe do Corinthians vai buscando espaço, vai tocando de
um lado, trabalhando de outro, o Guarani todo fechadinho, só esperando a equipe do Corinthians. 4 minutos e meio deste segundo tempo. Lado esquerdo, Roger Guedes recebe mais uma vez, ajeita na perna direita, inverte a jogada, busca o Fagner aberto lá na ponta direita, faz o domínio de marcação do Jamerson. Ele tenta um chapeuzinho para cima do Jamerson, que leva melhor o jogador do Bugre, faz a fita, vai programado, pede falta, o árbitro que não foi nada. O Luiz Flávio de Oliveira hoje não quer saber de soprar o apito não, viu? Não quer saber não, viu? Como diz a criançada, está deixando o pau torar. Toca a bola, a equipe do Bugre vem para o campo de ataque. Vilela, roubada de bola enfiada para o Nicolas Careca, do bate-rebate, sobrou com ele, girou, protegeu, tentou o toque, chega a zaga do Corinthians para fazer o corte. Bruno Michel briga pela bola, quem chega por baixo para fazer o corte foi o Balbuena, que fica reclamando de uma falta, ela vem com o Diogo Matheus, cruzamento na área, sobe a zaga do Corinthians de novo para fazer o corte. O toque é feito ali pelo lado esquerdo, pelo Adson, ela sobra com o Richard Rios, domina, o Rios domina, gira o corpo, carrega ali pela meiga, já dá um tapa lá do outro lado, encontra o Jamerson. Que tijolada, hein? Que tijolada do Rios lá pro Jamerson. Ô, Lupe, aí eu vou falar pra você, rapaz, foi uma tijolada jogada queima-roupa. E o Jamerson não pôde fazer muita coisa, né? Só olhou, nem falou nada. Fez ali a recomposição do sistema defensivo, tem posse de bola o Corinthians. 5 minutos e 40 segundo tempo. Eu tá pegava. Tudo igual aqui. Oi, Eliel. Eu pegava essa do cabelo. Com a perna esquerda e depois já invertia com a direita. Pois é, o Jamerson, ele não conseguiu, não teve a categoria Fundamento do Eliel Almeida, não teve. 6 minutos, chegamos a 6 minutos de bola rolando no segundo tempo. Bola chega no ciclo central do gramado ali com o Balbuena, deu um tapa na bola pelo lado esquerdo com o Fábio Santos, devolve ali pela meia. Roger Guedes está lá em cima da linha divisória do campo, trabalha com o Renato Augusto lá do outro lado, vai buscando espaço, toca ali pelo meio. Juliano de primeira, abre com o Fagner, domina na coxa, coloca no gramado, faz a finta para cima do Jamerson, pouquinho mais atrás com o Juliano, vai para a tabela de calcanhar, devolveu o Juliano, cruzamento na área, sobra de bola, toque de cabeça. Fábio Santos, de cabeça de peixinho, só para deslocar o Kozlinski. O Cássio sai lá da área para comemorar o gol com o Fábio Santos aqui na linha de fundo. Festa do jogador do Corinthians no gramado, para o jogador que está disputando o campeonato pela última vez da carreira, vai se aposentar Fábio Santos, que bota o Corinthians na frente. Virou pra cima do Bugre. Fábio Santos a 6 minutos. O cruzamento veio ali na área. O Fábio Santos, como quem não quer nada, estava atrás de todo mundo ali. De peixinho, deu uma testada na bola, jogou no contrapé do Kozlinski, estufa a rede. Tá na frente o Corinthians, 2 pro Timão, 1 pra equipe do Bugrão. Lupe. E a jogada foi feita pelo lado direito, pelo Juliano. A primeira participação dele efetivamente no ataque. Fez o cruzamento, a bola cruzou toda a área. E o camisa meia dúzia, Fábio Santos, teve que se agachar para mandar a bola no cantinho do Kozlinski. Vira o placar o Timão. Tá no placar da Neoquímica Arena, Corinthians 2, Guarani 1. O Timão passa à frente do Bugre no comecinho deste segundo tempo. Carlão de Freitas, que jogada do Corinthians, Carlão. As invenções, né, desse time do Corinthians, as tabelas pelos lados, o Fagner é muito inteligente, teve essa bola trabalhada com o Juliano, a chegada do Fábio Santos como elemento surpresa por trás da marcação. Quando o Corinthians bota a bola no chão, é muito complicado. Olha, o Guarani chegou, cruzamento feito de cabeça para fora do gol! Bruno Michel subiu de frente pro gol, o Cássio já estava batido, ele cabeceou para fora do gol. Despertece o gol da empate a equipe do Guarani com o Bruno Michel, que bota a mão no rosto, vai se lamentando ali, mas o gol perdido pelo jogador do Guarani. O Bruno Michel é incrível, meu caro Lupe. Foi uma jogadaça do Bruninho pelo lado esquerdo. Ele fez o cruzamento, o Bruno Michel veio de trás e cabeceou, e a bola passou mais muito perto da meta do Cássio. E o técnico Moser faz uma substituição. No momento em que saiu o gol do Corinthians, Nicolas Careca foi embora e entrou camisa de número 9, o Genison. Genison com a 9 está no jogo na vaga do Careca. Acabou.
Opa, acabou onde, Eliel? Acabou na Série A2, viu, Cabela? Em Leme, o Lemense virou em 2 minutos. Lemense 3, Novo Horizontino 2. Muito bem, Gênison tá em campo, o Careca foi embora, já tá no chuveiro, Carlão. Que pretende o Mozart com essa substituição aí? Pretende incomodar mais o sistema defensivo do Corinthians. O Nicolas Careca teve uma participação nula. O início promissor, mas depois caiu de produção e foi uma figura nula no decorrer da partida. E o Gênison é o cara forte, é o cara do físico, é o cara de imposição, da bola aérea. E é mais referência que o Nicolas Careca. Então ele vai tentar aí gerar um pouco mais de transtorno aos defensores do Corinthians. 9 minutos e 50, primeiro tempo. Fagner já toca de primeira ali com o Yuri Alberto na devolução. Fagner não consegue domínio. Bola espirrada, chega na zaga do Guarani com o Lucão. Lucão devolve no Kozlinski, sai jogando com o Castan. Lá pelo lado esquerdo, vai pra cima dele o Adson. Ele ajeita na perna da canhota, troca, rola a bola com o Jefferson, devolve no Castan. Vai tocando a bola, campo defensivo, joga em cima do Adson, bola pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. Vamos girar. Limpo placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo. É a Série A1 do Campeonato Paulista, quarta rodada aqui na Neoquímica Arena. O placar CBN está assim, ó. Corinthians. Roger Guedes a 46 do primeiro e Fábio Santos a 6 do segundo. Corinthians 2. Guarani. A 1 minuto do primeiro tempo, o Bruninho marcou. 1 pro Bugrão. Central da Bola. Amanhã, decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, duelo alvinegro, às 13h30 da tarde no Canindé, tem Palmeiras e América de Minas. Futebol, vamos CBN. Toca a bola a equipe do Guarani no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, chega por baixo o Gil, lá pra cima do Bruninho, bota a bola pra fora, é manual que favorece a equipe do Bugre. Lá pela esquerda o Guarani vai chegando, vai tentando buscar o gol de empate, tá 2-1 pro Corinthians, virou o jogo pra cima do Bugrão. Lá pela esquerda tem na cobrança o Jefferson, toma distância, não, foi caminhando ali no lateral do campo, agora sim, vai tomando distância, vai encostando a Busanfa lá na placa de publicidade, ele corre com a bola, com o arremesso manual, cobrado da grande área, sobe a zaga do Corinthians, mas deu bobeira, sobrou pelo meio. Balbuena tava lá pra fazer o quarto, ela volta com o Jefferson, já volta mais atrás com o Castan ajeita ali pela meia, trabalha com o Aran Santos, ajeitou na bola, perna direita, vem carregando, já bota pela direita, fez o passe mais uma vez, lado direito com o Diogo Matheus, ele vem carregando o Guarani no campo de ataque, se encolhe toda a equipe do Corinthians, o Guarani vai buscando espaço, Aran Santos, na inversão de jogada, lá pela esquerda com o Jefferson, no peito, categoria, coloca no gramado, finta bonita pra cima do Adson, no primeiro lance, segundo o Adson faz o corte, toca de volta ali pelo meio, o Aran Santos fica com ela, círculo central do gramado, o Diogo Matheus recebe, o Guarani vem caminhando para o campo de ataque, tem distância, tem espaço ali pra caminhar com ela, rola a bola com o Bruno Michel, devolve mais uma vez ali pela meia com o Diogo Matheus, vai tentando organizar o Guarani no campo de ataque. Bruno Michel recebeu, dominou, ajeitou o pé da canhotas, ameaçou fazer o drible, prefere o passe com o Alan Santos, devolve no Diogo Matheus mais uma vez pela direita. Richard Rios recebe a bola, devolve lá atrás para começar de novo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Olha o Bugrão no campo de ataque, vem com o Castan abre lá pelo lado esquerdo, trabalha a chegada agora ali no campo de ataque, lá pelo lado esquerdo tem o Vilela bota pelo meio ali com o Alan Santos, ajeita a bola, Alan Santos bota pelo círculo central do gramado, agora ele vai tentando espaço, Carlão, de um lado de outro, vai tentando buscar, mas o Corinthians muito bem postado ali atrás. Segura aí, Carlão. Bruno Michel recebeu na ponta direita, perto da canhota, ajeitou. Diogo Matheus, cruzamento na área. Gênison de cabeça. Pra fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Corinthians, Carlão. Eu dizia, o Guarani vai tentando. O Corinthians só tá esperando e olhando o Guarani tocar a bola. É, a tendência, Cabelo, é que o Guarani fique um pouco mais com a bola, até porque procura o resultado. O Corinthians vai se resguardar um pouquinho mais para sair no contragolpe. O Guarani vai deixar espaços, então vai ser jogo para Roger Guedes, jogo para Adson. E o Guarani, mesmo com a bola, ele pode até tentar pelos lados, tal, mas ele não tem a jogada por dentro, ele não tem a criatividade. Então ele vai ficar com a bola, o Corinthians vai dar a bola para o Guarani. Agora, cabe ao Guarani, se não tem a criatividade por dentro, que é com o Giovanni Augusto, tentar jogar pelos lados. Bruno Michel pelo lado direito, tentar explorar essa virtude do Gênison, que é o jogo aéreo, já cabeceou uma bola ali que pode originar um pouco mais de perigo para a defesa do Corinthians. Então esse vai ser o jogo do Guarani, é um Corinthians mais precapitado, explorando o contragolpe, e o Guarani vai tentar aí encontrar algum espaço para empatar.
Vamos chegando a 14 minutos este segundo tempo. Corinthians 2-1 na frente. O Timão aqui em cima do Bugrão. Rola a bola, a equipe do Corinthians na saída de bola ali com o Juliano. Rola a bola pelo meio. Adson vem buscar o jogo mais uma vez. Faz o domínio, devolve no Juliano. Pela pinga direita do campo defensivo. Vai tocando a bola, vai buscando de um lado de outro. Renato Augusto recebe pela esquerda. Já faz a ligação com o Fábio Santos, autor do segundo gol. Bota na frente o lançamento na direção à grande área. Castan com o peito faz o corte. Vai sobrando ali com o Richard Rios. Antes ele, o Roger Guedes, bota o corpo à frente e fica com ela. Pede falta. O árbitro não foi nada. Segue o jogo. O Rios fica com ela. Toca na bola ali pelo meio, na fogueira pro Alan Santos. Tenta o lançamento feito. Renato Augusto no meio do caminho para fazer o corte. Já faz o domínio. Bota do lado. Rony trabalha com a bola. Gil recebe no círculo central do gramado. Fez o passe de volta pela esquerda. Agora sem marcação. Renato Augusto dominou. Já ligou com o Roger Guedes. Tenta a finta por baixo. Faz o corte no primeiro lance. Quem cortou foi o Lucão. O Rios fica com ela. Está jogando. Tem a triangulação. Volta ali com o Lucão. Ele toca no Diogo Matheus. Fez o passe ali pela meia. No campo defensivo tem o Alan Santos. Finta bonita para cima do Juliano. Encontra o Vilela livre de marcação. Bugrão parte para o campo de ataque. Lá pela esquerda vem Jamerson com ela. Já faz o domínio. Carrega no campo de ataque. Lado esquerdo tem marcação para cima dele no Fagner. Quem chega Juliano também na cobertura. Ele bota lá pelo lado esquerdo. Por ali quem trabalha é Brudinho. Brudinho, Vilela, Brudinho. Brudinho fez o passe. Jamerson ajeitou perna canhota. Cruzamento da grande área. Subiu para fazer o corte. O Balbuena tira o perigo da grande área. Sobra com o Guarani no campo de ataque. Mais uma vez ali pela direita. Trabalha com o Lucão. Lucão faz o break. Devolve atrás com o Diogo Matheus. Prepara o cruzamento lá para dentro da grande área. Prefere a finta. Vai carregando a bola. Agora sim fez o cruzamento. A meia altura. Balbuena se abaixa para fazer o corte. Ela volta com o Alan Santos. Ajeita o Guarani em campo de ataque. De frente para o lance. O Alan Santos ameaçou bater. Preferiu o passe. O passe é com o Diogo Matheus que faz a abertura com o Bruno Michel. Lado esquerdo. Cruzamento da grande área. Veio rasteirinho. Cruzamento mais uma vez. Balbuena estava ali para fazer o corte. 3 cruzamentos seguidos. Todos eles a meia altura e baixo. Não pode desperdiçar cruzamento quando chega ali na área com o Gênison lá dentro. É, Cabela, parece repetitivo, mas essa vai ser a jogada do Guarani. O Guarani é acéfalo no que tanja a criação. Acéfalo, não tem um pensador. O Richard Rios é um cara de muita saúde, de muito vigor, tem a qualidade técnica, mas ele não tem a qualidade de enfiar uma bola, de pensar um jogo, de fazer uma inversão. Então o Guarani vai na força, na descida do Jamerson, nos cruzamentos do Bruno Michel, tudo isso para tentar o cabeceio do Gênison. Essa vai ser a tônica do Guarani nesta etapa complementar. 16,5 deste segundo tempo, tá 2-1, Corinthians na frente. Rola a bola pelo lado esquerdo, Roger Guedes faz o domínio à frente do Diogo Matheus, bota mais atrás com o Fábio Santos. Roger Guedes fica pedindo uma falta do Diogo Matheus ali pro quarto árbitro. O quarto árbitro falou: não, segue o jogo, foi nada não, vai tocando a bola aí. O Corinthians trabalha lá no campo defensivo com o Adson, ajeita na perna canhota, tem marcação pra cima dele, contra o Balbuena, livre de marcação, vai o Fábio Santos aqui pela esquerda, ele que recebe, tem totalmente livre, a liberdade total ali do Fábio Santos pra botar no campo de ataque. Renato Augusto veio buscar o jogo, tava lá no comando de ataque, foi puxado pela camisa ali, pelo Lucão, ele vai carregando a bola, fica reclamando, o árbitro demora pra marcar a falta, ele abre o braço, gesticula, fala com a arbitragem, mas foi falta, né, Lupe? Falta do Lucão, camisa número 3, parou ali o Renato Augusto. A falta que pertence ao Corinthians bem no meio do campo, na linha que divide o belo gramado da Neoquímica Arena. 991869070 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente. 19 é o DDD para você que é fora da região de Campinas. 991869070, 19 é o DDD. Obrigado. A galera tá mandando recado aí, Léo? Tem muito recado, Cabelo. O Vitor tá nervoso com você aqui, ó. Por quê? Tá perguntando, o Cabelo está mais feliz com a vitória do Corinthians, hein? O Victor Viana. Tá percebendo um sorriso na sua voz. O que é isso, gente? O que é isso? A gente aqui é imparcialidade total aqui, torcedor do Corinthians, torcedor do Guarani, sempre acompanhando, imparcialidade total. É que no momento o Ziriguidum é do Corinthians, você tá entendendo, Leão? Eu tô entendendo. E de Ziriguidum, quem entende é você. Falta pro Corinthians ali pela esquerda, o Fábio Santos está na cobrança, o Bruno Michel fica catimbando, o Fábio Santos recua com o Balbuena para começar de novo a equipe do Corinthians. 18 passados é o segundo tempo, sobra com o Rony toca no Adson, devolve do Rony ajeita a perna direita, pelo lado esquerdo com o Fábio Santos, o Adson tá por ali, fez o domínio, devolve no Rony vai buscando espaço para fazer o toque, lá pelo lado direito, quem recebe no campo defensivo é o Gil, já encontrou o Fagner com aquele cabelo platinado lá pela direita, bota pelo lado esquerdo ali, fez a tabelinha com o Juliano, devolve a bola com o Fagner encontra o Balbuena, vai tocando de um lado e outro, vai buscando espaço, fez o passe, o Balbuena
É de zagueiro mesmo, é passe de zagueiro ali. O Roger Guedes salvou a bola que estava saindo pela linha lateral. Fábio Santos fica com ela, o Guarani vai adiantando a marcação. Balbuena faz a finta ali pra cima do Gênesis, ajeita na perna canhota, despacha no campo de ataque. O Rios faz a intercepção ali pelo meio, faz o domínio, toca na bola pela direita, volta do campo defensivo. Agora com o domínio do Guarani, vai sair jogando com o Alan Santos, bota a bola lá pelo lado esquerdo, vai trabalhando com o Castanque, bota a velocidade, tem uma avenida lá pelo lado esquerdo, ele vai carregando aí, vem pro campo de ataque. O Jamerson tá perto, renta na lateral do campo, fica com ela. O Fagner encosta, o Fagner não é o Fagner, cabelo, ele é o Watson, faz o domínio, mais atrás o toque é feito, Castanho recua com o Kozlinski. O Guarani vai buscando espaço, Corinthians todo fechado, só olhando o Guarani jogar com 19 minutos deste segundo tempo. 2-1, Timão na frente, virou o Fábio Santos pra cima do Guarani a 6 minutos. O Guarani fez a 1 minuto no primeiro tempo. O Corinthians empatou a 46 na primeira etapa. O Fábio Santos, comecinho do segundo tempo, a 6 minutos, foi lá, botou o Corinthians na frente, tá vencendo 2-1. O Guarani vai buscando espaço, tentando chegar no ataque. Lançamento feito, o Fábio Santos no meio do caminho com o peito, ajeita ali com o Rony, já coloca no gramado, mantém Corinthians no campo de ataque. O Juliano veio buscar o jogo. Renato Augusto dominou de um lado, saiu do outro, encontrou o Yuri Alberto, livre de marcação, preparou, bateu o rasteiro, pega Kozlinski. Aí o goleiro do Bugrão para fazer a defesa do canto direito, chute rasteiro, perigoso, o Yuri Alberto ali, viu, Lupi? Ele foi inteligente, ele esperou a passada do jogador do Corinthians, o Renato Augusto, ele deu um drible, puxou para a perna esquerda e bateu no canto. O Kozlinski fez a defesa e vem Guarani. Vem Bugrão com o Rios ali pelo lado, pelo meio, fez o passe com o Bruno Michel, na lado direito fez a finta no primeiro, passou no segundo, recebe falta, o jogo tá parado, é falta. Fez um drible ali de letra, recebeu aquela rasteira. Tem muita gente que fala assim, tomou um rodo ali, viu, Lupe? Um rodo, né, no Bruno Michel. Foi o Roger Guedes que estava ajudando no sistema defensivo. Bruno Michel levantou, tá tudo bem com ele. O Guarani já colocou a bola em jogo. Toca a bola com o Diogo Matheus pela direita. Procura espaço lá na frente, tinha lá na área a chegada do Guarani. Bruno Michel recebeu pela meia, bola tocada, a bola é boa, batida, Cássio! Bruninho, saindo na cara no Cássio, desperdiça uma ótima oportunidade, Bugrão, Lupe. Jogadores do Corinthians ficaram pedindo a posição irregular do Bruninho, que acabou finalizando forte nas mãos do Cássio, que em 2 tempos fez a defesa. Méritos também pro Bruno Michel, que achou o Bruninho para finalizar a bola pro gol. Olha, Carlão, se eu tiver errado, você me corrija, mas foi a primeira jogada do Bruno Michel no jogo todo. Segura aí, Carlão. Olha o Corinthians, Yuri Alberto chegou na área, caiu, levantou, ficou com a bola dominada, rola mais atrás, Roger Guedes invadiu, foi na dividida, a bola para fora. Carlão, pra mim, eu não me lembro de uma outra jogada do Bruno Michel que serviu alguém. Essa jogada de passe, não é nem característica dele, né? O Bruno Michel é jogador do 1 contra 1, mas ele conseguiu encontrar o Bruninho. Agora, Bruninho, chuta forte, né? Pelo amor de Deus. Chuta de bico. Tem uma música que fala alguma coisa do tipo, né? Tem, César e Paulinho. Léo conhece muito essa música, cantou demais lá em São Carlos. Toca a bola, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque ali pelo lado direito. Trabalha ali o Diogo Matheus com ela, domina a bola, levanta a cabeça, rola do lado. Bruno Michel faz o domínio, pertinho da lateral do campo. Botou na frente para o Rios, tem marcação do Rony. Foi na dividida, Rony leva melhor. Pra sair jogando para a equipe do Timão ali pelo lado esquerdo. Ajeita na perna direita, já bota ali com o Yuri Alberto, que sobe de cabeça ali pelo meio para fazer o corte. Foi Alan Santos. A zaga do Corinthians já dá um tapa na bola, ligação com o Yuri Alberto. Não chega não, ele correu. Mas não chegou, a bola foi pra fora, manual que favorece a equipe do Bugre do campo defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 22 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Aqui na Neoquímica Arena. Placar está assim, ó. Corinthians 2 pro Timão. Guarani 1 para o Bugrão. Central da bola. Central da Bola. Girando a terça-feira de muito futebol estadual pelo Paraibano, Nacional 0, Alto Esporte 1. Pelo Baiano, Itabuna 0, Juazeirense 1. Pelo Alagoano, CSA 4, Murici 0. Pelo Pernambucano, Esporte 4, Belo Jardim 0. E pelo Carioca estão jogando Bangu e Flamengo 0-0. Futebol Globo CBN. Sai jogando a equipe do Corinthians, campo defensivo, Guarani naquela adiantada de marcação, pressão na saída de bola, mas o Corinthians toca, Fábio Santos fica com ela pela esquerda, rola com o Roger Guedes, que devolve mais uma vez com o Fábio Santos, vai tocando, mais atrás quem trabalha é Balbuena, pra cima dele vai o Gênesis, que recua lá atrás com o Cássio, começa de novo a equipe do Corinthians, 2-1, Guarani tá ganhando.
Aliás, tá perdendo. O Corinthians está ganhando 2-1. O Timão tá na frente, de virada para cima do Guarani. Alan Santos recebe ali, é o último homem, faz o domínio, levanta a cabeça, rola a bola lá pela esquerda com o Jamerson. É por ali que o Guarani chega. Tem Adson na marcação, devolve atrás com o Castanho. Castanho já faz o domínio, vem caminhando com a bola para o campo de ataque. O Yuri Alberto encosta, ele fez o passe da frente. O que o Vilela fez ali? Ô Lupe, você tá pertinho aqui. O que o Vilela fez, hein? Eu também não consegui entender. Tanto é que ele bateu no peito e pediu desculpas aos companheiros. Falta a favor da equipe do Corinthians. Daqui a pouco 2 mexidas do técnico Fernando Lázaro. Dá um totozinho de lado ali pra ninguém, né? Mas o ouvinte quer falar aí, viu, Eliel Almeida? O ouvinte tá esperançoso, viu, Cardão? Cabela, tô passando por aqui pra dizer que eu sempre acredito, nunca desisto. Aí você define, Cabela, se é esperançoso ou iludido. Pois é. Os dois, Carlão. Esperançoso e iludido mesmo tempo. Mas são ingredientes que fazem parte da vida do torcedor. Quem tem nunca, que ter né? esperança. Quem nunca? Não tem, ele tá muito certo. Rapaz. Vão encher de baseada aí, né, Lupe? Dos dois lados, né? Dos dois lados. No Corinthians vem vem Cantilho e também o Romero. No Guarani quem conversa é o Rafael, com o Mozart é o Rafael e o Neilton. Os dois que conversam com o Mozart. Corinthians vem pro campo de ataque, Fábio Santos ali pelo lado esquerdo, rola a bola com o Roger Guedes, tenta o passe, bateu em cima do Rios, toca no braço do Rios, a falta tá anotada, é falta que favorece a equipe do Corinthians no campo de ataque ali pela esquerda. Do Corinthians vai entrar quem que você falou? Cantilho e quem? Romero, camisa número 11. Agora ali tem que aproveitar a oportunidade, hein? É falta que favorece ali a equipe do Corinthians ali pelo lado esquerdo. O Renato Augusto vai se ajeitando para fazer a batida de perna direita. Primeira mexida é no Bugrão, certo? Vai embora 12, Alan Santos com a 12 vai embora. Entra Neilton com a camisa 7. Neilton tá no jogo no lugar do Alan Santos. E tá indo embora o camisa de número 19, que é o Bruno Michel. E entra o 26, que é o Rafael, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Guarani. Rafael, 26, está no jogo na vaga do Bruno Michel, que foi embora. É falta que favorece o Corinthians ali pelo lado esquerdo, de perto da direita, Renato Augusto na cobrança, tá todo mundo lá dentro da grande área. É bom momento pro Timão, falta cobrada, levantamento feito, desvio de cabeça para fora do gol. Se perde em linha de fundo, só tiro de meta que favorece o Bugrão. Quase o Gil botou pro fundo o gol, hein, Lupe? Livre, leve e solto. Sozinho dentro da pequena área, era ele o Kozlinski. Pra sorte do Guarani, o Gil cabeceou por cima, tiro de meta pro Bugre. Opa, a galera tava mandando mensagem, a galera tá interagindo conosco aí, fala aí, Leão. E a galera tá descobrindo, tá tendo certas revelações desse jogo aqui, viu, Cabela? Boa noite, Cabelo. Por essa eu não esperava. Você torcendo pelo Corinthians, mas tudo bem. Ninguém é perfeito, né? Sim. Mas ainda tem jogo pela frente. O Guarani ainda vai se encontrar em campo. Principalmente o Nicolas Careca, né? Que infelizmente não faz uma boa partida. Mas vamos acreditar. Beijo pra todos. Tá aí, Cabelo. Mas eu não sei de onde tiraram isso. Vai ser cancelado, hein, Cabela? Não sei de onde tiraram Amanhã isso. você marca uma entrevista coletiva e explica tudo certo. 26 minutos e 50, Bugrão no campo de ataque lá pela lado esquerdo, trabalha por ali a chegada do Guarani, vai trabalhando de um lado e outro, a chegada lá do lado esquerdo, saiu com bola e tudo ali. Só arremesso manual que favorece a equipe do Corinthians, campo defensivo. Quem chegava por ali no primeiro lance era o Rafael, é isso mesmo, da Lupe? Era o Rafael e ele estava em posição irregular. E mexe o Corinthians, vai embora 9, Yuri Alberto vai embora para a entrada do camisa de número 11, o Romero. Romero está indo embora, Romero está entrando no lugar do Yuri Alberto. E está indo embora também o 28 do Corinthians é o Adson. O Adson vai embora para a entrada do Cantilho. Cantilho com a camisa de número 24 está no jogo. As duas mexidas do técnico Fernando Lázaro. Muito bem, 27 minutos e 40, Carlão. Primeiro Neilton e Rafael no lugar de Alan Santos e Bruno Michel. Ele coloca o Richard Rios um pouco mais centralizado como segundo volante. O Neilton vai tentar aí furar esse bloqueio defensivo do Corinthians, né? O Neilton jogando aqui pelo lado direito até para tentar impedir as descidas do Fábio Santos. Rafael Freitas, Cabela. Ele vai jogar ali do lado esquerdo para tentar bater com o Fagner. Rafael Freitas.
Entendeu? Meu sobrinho. Pode ser. Corinthians, bola no campo de ataque, lançamento foi feito, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, vem Renato Augusto no peito, domina, coloca no gramado, tem marcação para cima dele, chegava ali na cobertura para botar para fora o Neilton, o arremesso manual que favorece a equipe do Corinthians, já cobrado Cantilho, na primeira participação dele já fez o toque, opa, quase que passou por debaixo do pé dele, eu tô falando, o Guarani tem que aproveitar Cantilho e o Romero em campo, tem que aproveitar, toca a bola mais uma vez Cantilho, ali pelo lado esquerdo, Fábio Santos, recebeu, dominou, na perna canhota, fez o passe ali pelo meio, Renato Augusto foi empurrado, é falta. É falta que favorece o Corinthians ali pela meia esquerda, viu, Lupe? E é uma falta perigosa, a falta foi do Vilela, acabou chegando, atropelando ali o Renato Augusto, camisa número 11, Corinthians já cobrou. Já cobrou a falta, vem bola pra área, chegou por baixo para fazer o quarto ali, o Diogo Matheus, bota lá com o Jamerson na saída pela esquerda, faz de domínio, o Bugrão vem pra cima do Timão, lá pela esquerda, vem carregando a bola o Jamerson, bota ali pela meia, atrapalha, chegada no campo de ataque, Rafael já faz de domínio, vem buscando espaço de um lado, de outro, toque do lado, vai pra tabela, chega a marcação pra cima dele, ele vem buscando espaço para fazer o toque é feito, lá do lado esquerdo, mais uma vez, tenta o toque por baixo, chega a marcação pra cima do Jamerson, lá pra fora, remexer manual pro Guarani, mais uma vez lá pela esquerda, já com 29 minutos, este segundo tempo, o futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani no campo de ataque ali pelo meio, trabalhando com Vilela, Vilela toca na bola pela direita, vem Diogo Matheus, já domina a bola, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, o passe é feito com o Neilton, tenta a finta, marcação pra cima dele, perde a bola Neilton, bota a velocidade do Corinthians na saída, gingou de um lado do outro, escapou Romero, fintou, carregou, vem pelo meio, mais uma finta, foi tocando, é falta. É falta e vai pintar cartão pro Vilela. A falta pro Corinthians, levanta o torcedor e leva um tremendo perigo pra meta do Kozlinski, Lupe. E entrou aceso no jogo Romero, passou como quis pela defesa do Guarani. Foi empurrado com falta pelo Leandro Vilela, camisa número 5, que recebe cartão amarelo, é o primeiro cartão do jogo para o jogador Leandro Vilela, camisa 5 do Bugre. E o Romero caiu, olhou pra cá, apontou o dedo pra mim, não entendi o porquê que ele apontou o dedo pra mim. Rapaz, que jogada bonita. Na primeira passagem do Romero pelo Corinthians, ele não fez uma jogada dessa não, e cavou aí o cartão para o Leandro Vilela, boa jogada. Dizem que o Romero só sabe jogar aqui na Neoquímica Arena, né? Diz a lenda, né? Daqui a pouquinho o ouvinte fala do 991869070, tem falta pro Corinthians. Renato Augusto, perna direita, levantamento lá na grande área, desvio de cabeça, tá viva a bola. Foi pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Tiro de meta para o Bugrão. A informação não, é o ouvinte falando, meu caro Eliel Almeida. Pois não, Corinthians, o que quer dizer, Cabela? Tem informação sim, tem ouvinte mandando áudio aqui no Futebol Globo CBN. Eu espero, o Guarani vai empatar, não tenha dúvida disso. Mas depois não quero que o técnico também venha reclamar da torcida. Tem mais gente, hein? Porque foi feio. Tem mais gente. Cabela corintiano, não liga não, vai ter virada do Bugrão, hein? Espero, vai ter Bugrão, vai ter virada aí. Tá aí, os ouvintes estão aí participando, trazendo informação aqui, Cabela. Meu Deus. 31 minutos e 40 desse segundo tempo. Tá acabando a equipe do Timão. Vem pro campo de ataque. Chega por baixo. Neilton se estica todo para fazer o corte. A bola espirrada. Sobra no meio com o Cantilho. Já faz a ligação com o Renato Augusto. Abre lá pela direita. Fagner faz o domínio. Livre de marcação. Encosta agora o Jamerson pra cima dele. Ele puxa ali na diagonal. Vem pelo meio. Foi pra tabela. Na devolução. O Roger Guedes deu uma tijolada ali, hein? Sobra de bola com o Guarani na saída com o Jamerson. Recebe falta. O jogo tá parado. É falta para o Guarani no campo defensivo. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Unimed Campinas. Com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 99186907019 é o DDD. Galera, pode mandar a mensagem de áudio, de texto. O importante é participar com a gente também através do YouTube. No chat do YouTube você pode participar conosco. Vai lá, manda seu recado. Bugrão vem pro campo de ataque. Balbueira sobe de cabeça, ela sobra com o Fábio Santos. Já liga ali pela meia com o Rony. Faz a finta do primeiro. Chega Neilton por baixo, corta, ela sobra com o Rios. Faz domínio. Richard Rios abre lado esquerdo, trabalha a chegada no campo de ataque, Rafael Freitas, ele dominou, rolou lá pelo lado esquerdo com o Jamerson, dominou, encarou a marcação do Fagner pra cima dele, devolveu o bico da grande área com o Rafael, devolve a bola com o Jamerson, busca o espaço, toca ali no bico da grande área com o Bruninho, encosta a marcação pra cima dele, Bruninho vai puxando lá pelo lado esquerdo, vem carregando, faz a finta, vai na linha de fundo, Breca, Cantilho acompanha, ele gingou de um lado, de outro, buscou espaço, fez o passe, bico da grande área, Rafael domina bem a bola, tenta escapar da marcação, chega o zagueiro para fazer o corte.
Sai jogando a equipe do Corinthians ali pelo meio campo. Galera vai, continua mandando mensagem, Léo Almeida. Tá bombando o WhatsApp da CBN Campinas, viu, Cabela? Aqui no 19991869070 tem ouvinte te defendendo, Cabela. Boa noite, Cabela, toda a equipe aí, excelente transmissão. Então a torcida do Guarani tá complexada, né? Porque a torcida não vai no estádio, a culpa é do técnico. O time perde, é culpa do narrador. Sabe? É complexo isso. E vai Ponte Preta, estamos voltando aí pra Série A, hein? Só aguardar. O ouvinte tá te defendendo aí, Cabela. Obrigado. Como é o nome do seu ouvinte aí? Tem que agradecer ele. Muito obrigado ao nosso ouvinte que tá me defendendo. Luiz Fernando. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado. O Cabelo é torcedor do Rio Branco de Americana. Rio Branquinho lá de Americana. É alvinegro também, hein? Tá na 4ª divisão do Campeonato Paulista. Sofre. Meu Deus, toca a bola agora ali, campo defensivo, bola recuada. Opa, Castan! Ô, Castan! Tentou dominar ali, quase que a bola vai pela linha de fundo, era só para que o Jefferson lá na esquerda, já dá um tapa na bola no meio do caminho, o Fagner recompõe o Corinthians no campo de ataque, lançamento feito, Castão escora de cabeça, mais uma vez Juliano, bota o Corinthians e volta no campo de ataque, Castão faz o corte, o Jefferson lá pela esquerda, gira o corpo, perto da canhota, despacha para o campo de ataque, só tá o Balbuena lá de cabeça para fazer o corte ali pelo meio, 34 minutos e meio deste segundo tempo. Carlão, tem um ditado que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você acha que fura o Guarani essa zaga do Corinthians aí? Tem condição. Olha o Corinthians. Toca o Corinthians ali pelo meio, Juliano. Abriu na ponta direita, Romero, cruzamento, rasteiro por baixo. Cestivo Castão para fazer o corte. Ela sobra com o Vilela, perto da direita. Encontrou aberto ali, segura aí, Carlão. Vem carregando a equipe do Guarani com o Bruninho ali pela meia. Tocou pela direita para Neilton. Ele corre para ficar com ela no bico da grande área. Neilton encara a marcação, vai para cima dele. Finta bonita, escapou do marcador, carregou pela meia. Marcador é o Balbuena, que vai acompanhando. Ele toca de volta pela direita com o Diogo Matheus. Rola a bola com o Neilton, encara a marcação mais uma vez ali para cima dele. O Balbuena saiu na caça ali do Neilton, hein? Veio fora da grande área, veio caçar o Neilton, que a bola recuada, foi recuando, chega lá no Lucão. Lucão toca no Neilton, Diogo Matheus com ela, vai trabalhando a equipe do Guarani, Richard Rios, bola espirrada, sobra com o Vilela, vai pra cima, Neilton já fica com ela, carrega ali pela meia, chama a responsabilidade, foi pra tabelinha, chega a zaga do Corinthians para fazer o corte, 35,5, bota a velocidade, vem Corinthians pro campo de ataque, Roger Guedes livre contra 4 da equipe do Guarani, ele faz a finta pra cima do Jamerson, fintou, carregou, invadiu a área, buscou a linha de fundo, foi tocado, é pênalti! Tá dando só tiro de meta. Quando ele esticou o braço ali, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, imaginei que ele estivesse anotando a marca da Cal, viu, o meu caro Lupe? Não foi só você não, viu, Cabelo? Teve torcedor que vibrou com essa marcação, mas foi tiro de meta. O Guarani tenta o gol de empate na reta final do jogo. 36 minutos, Carlão, você dizia que pode acontecer. Pode, a gente percebe o Neilton a fim de jogo, assumindo a responsabilidade, o Jamerson pelo lado esquerdo pode ser uma arma, então na base da superação, da entrega, eu vejo o Guarani com possibilidade sim, olha aí. Cruzamento na área, Cássio, sobra de bola batida e bateu em cima do zagueiro, sobrou mais uma vez, Rafael tentou a batida, chega a zaga do Corinthians para fazer o corte, o Cássio salvou a equipe do Corinthians, sobra de bola, Guarani vem com Vilela ali pela meia, bola enfiada, o juiz. E cabeça, hein, fez o corte. Zagueirão, o Luiz Flávio de Oliveira ali, hein, Lupe? Foi bem agora o Luiz Flávio, quando a bola bate no árbitro, o jogo é parado. Público e renda, 39.441 torcedores, 39.441. Quase acertei de novo, renda 2.335.400 reais. Pela margem de erro, sempre 2.000 acima, 2.000 abaixo, perfeito, né? Apesar que hoje, com 39 mil pessoas aqui, 2 acima, 2 abaixo, tá até que bom, viu, Lupe? Vale. Somos pontos, volto com pontos pra casa. Beleza, então. Olha o Mogrão que vem pro campo de ataque, chega a zaga do Corinthians para fazer o corte, Renato Augusto. Renato Augusto vai se mantendo em campo, hein? O Fernando Lázaro fez 4 substituições. O Renato Augusto continua em campo. Ele vai se segurando ali em campo. Toca a bola, a equipe do Corinthians, a saída, a bola vem pelo meio. Ali no meio quem chegava era o Rony, deu um tapa lá pro Balbuena, rolou no Fábio Santos, vai tocando a bola de um lado e outro, Cantilho. Rola a bola com o Fábio Santos, o ouvinte quer falar aí, meu caro Eliel Almeida. O ouvinte quer o seu lugar, isso sim, viu, Cabela? Dá uma escutada aí, ó. Ô, Cabela, boa noite, Cabela. É o Dinho aqui de Campinas. É 3-1 Corinthians. 3-1 Corinthians. Fazer que nem os Carolice. Brugo!
Olha aí, até falhou igual. Ulisses. Que coisa, hein? Que beleza. Um abraço para Oscar Ulisses. Ele mexe, tá acompanhando a CBN Campinas. Toca a bola lá pela direita mais uma vez com o Gil. Já faz o domínio, rola a bola pela meia. Por ali, lá renta, ela tá no campo com o Fagner. Fez o toque da frente, Corinthians. Bola sobra ali pela meia. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani no campo defensivo. De um lado e outro vai buscando espaço, hein? 38 minutos e 40 deste segundo tempo. Rola para a equipe do Bugre pela direita com o Diogo Matheus. Ele faz o domínio, levanta a cabeça, busca o espaço de um lado e de outro para fazer o toque. Vem trabalhando, vem chegando mais uma vez a equipe do Bugre em busca do gol de empate pela direita. Neilton recebe a bola, domina, marcação encosta para cima dele. Deu um tapa nela, fez o passe na frente. Diogo Matheus se apresentou lá na ponta direita. A bola recuada com o Richard Rios para dominar a bola, busca o espaço. Alguém chega, ninguém chega próximo dele ali. Ele tenta a tabelinha com o Neilton, volta com o Rios, chega por baixo a marcação do Cantilho para botar para fora. Manual que favorece a equipe do Corinthians é pela direita. 39 minutos passados deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rola a bola mais uma vez a equipe do Guarani tocando a bola pela direita, ali com o Diogo Matheus. Diogo Matheus fez o passe pelo lado esquerdo, pelo lado direito ali com o Lucão, o Vilela. Hoje não é uma noite inspirada do Vilela, né, Carlão? Vilela tentou dar um passe meio maluco ali, aí já está sendo substituído, já o Lupe vai confirmar, mas fez uma partida um pouco abaixo o número 5 Bugre. Muito bem, tem troca na equipe do Guarani, aliás, duas trocas na equipe do Guarani. O Lupe já está anotando lá, daqui a pouco ele vai trazer pra gente aqui quem tá entrando, quem tá saindo na equipe do Bugrão. Um deles que tá indo embora ali é o Bruninho, já tô olhando daqui. Daqui a pouco ele fala quem entrou e quem saiu na equipe do Bugrão, né, Lupe? Daqui a pouquinho. 40 minutos, o toque tá marcando 40 minutos. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol do CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo aqui na Neoquímica Arena. É a quarta rodada do Campeonato Paulista Série A1. Placar CBN tá assim, ó. Corinthians. 2 pro Timão. Guarani. 1 para o Bugrão, central da bola. Central da bola. Pelo Paulistão, amanhã, 7h30 da noite, no Novelli Júnior, tem Ituano e Palmeiras. Às 9h35, na vila mais famosa do Brasil, tem Santos e Água Santa. Futebol do CBN. Vamos chegando a 41 minutos e bola rolando. Guarani rouba a bola, vem pro campo de ataque ali pelo meio. Rios demorou para fazer o passe, girou o corpo. Quando faz o passe, a marcação encosta o Cantilho no pico da bola, joga para fora. Era o Neilton que chegava ali na bola, a bola foi para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão pela direita. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos o Diogo Matheus. Tem ninguém pertinho dele ali, lá pelo meio. Vai tocando a bola de um lado e outro, a equipe do Bugrão mais atrás, começa de novo com o Lucão. Lupe, troca na equipe do Bugre, Lupe. Foi para o camisa de número 5, Leandro Vilela, e entrou o Iago. Iago com a camisa de número 20 está no jogo. Teve mais uma também, o Bruninho foi embora. Bruninho com a camisa de número 27 foi embora. Entrou o Wenderson. Wenderson, que é o camisa número 23. 23 e Iago estão no jogo. Leandro Vilela e Bruninho estão fora. E pelo jeito não vai dar ali pro Cantilho, né? O Cantilho tá caído ali, marca em campo, mais um muscular, mais uma contusão muscular, parece, pelo menos de longe aqui, uma contusão muscular do Cantilho. É ele. Que acabou de entrar também, já bota a mão ali no posterior da coxa. Não vai dar pra ele não, viu, Lupe? Não vai dar pra ele, acabou de entrar no jogo e já tá indo embora, mancando. Camisa número 24, Cantilho. Vai mexer a equipe do Corinthians, já a placa vai levantar, já confirma a alteração. Bruno Mendes, muito obrigado. Bruno Mendes, camisa de número 25 tá no jogo. Cabela? Pois não. Diga, Eliel. Dá pra dizer que o Cantilho ficou de canto aí? Quase, né? Poxa. Tá bom, né? Vambora, né? Vambora, toca a bola, faz de conta que o Cantilho ficou de canto. Mas de novo, outra contusão muscular do Corinthians. Deu uma esticada ali pra cortar o passe, acabou estourando, né?
ver a preparação física, hein, a galera? Acho que tá ficando pesado. Acho que eles treinam. Você lembra aquela bola de medicine ball, Cabela? Aquela bola amarela. Pesada. Lembro. Olha o Corinthians, vem ali pelo meio, Juliano. Catou Marquinhos, chegou por baixo. A zaga do Guarani para fazer o corte. Sobra de bola com o Iago. Já faz a abertura com o Jamerson lá pela esquerda. O Bugão vem pra cima do Corinthians em busca do gol de empate. Tá 2-1 pro Corinthians. Jamerson recebe lá pela esquerda, bota lá pela meia. Atrapalha por ali a chegada do Anderson. Ele volta mais um pouquinho a bola com o Iago. Iago toca pela esquerda mais uma vez com o Jamerson. Jamerson devolve no Anderson. Vem carregando a bola, deu um tapa nela. Fez a abertura. Rafael à frente do Fagner. Encara a marcação. Encontrou o passe. A tabela foi feita. Rafael invadiu a área. Preparou. O passe é feito pelo meio. Neilton tentou a batida. Caiu, virou. Confusão ali na área, hein? Pelo amor de Deus, chegou o Fagner para sair jogando. Tinha só o Neilton, tinha 5 jogadores do Corinthians, se enrolaram todo com a bola ali no meio, viu, Lupe? E tinha também chegando o Rafael, camisa número 26, que entrou junto com o Neilton, que tentou finalizar, a bola explodiu no seu próprio companheiro. Tem uma falta marcada no campo de defesa. Cássio vai para a cobrança sem pressa. Corinthians vence o Guarani 2-1 aqui na Arena. 44 minutos já segundo tempo. Vai subir a placa daqui a pouquinho pra gente ver o acréscimo. Neste segundo tempo, Corinthians está ganhando de virada para cima do Guarani por 2-1. Rodrigo marcou a 1 minuto de jogo. Roger Guedes empatou a 46 do primeiro tempo e o Fábio Santos virou a 6 da segunda etapa. O Corinthians está na frente. Agora 44 passados deste segundo tempo. Cássio faz a cobrança da falta lá pro Renato Augusto. Ô, Cássio, muito amigo também, hein? Renato Augusto tá lá, tá quase com a língua de fora, parecendo uma gravata ali. Ele joga a bola, uma fogueira danada pro Renato Augusto. A bola foi pra fora. É Manuel que favorece a equipe do Bugre. Vai, Bugrão, pra cima do Corinthians. Tem arremesso o Jamerson lá pela esquerda. Tenta fazer o arremesso pra quem? Pra quem? Ali pelo meio. Sobe Gil de cabeça, escora. A bola tá viva. Sobe, desce. Juliano toca do lado. Chega por ali. Romero dá um tapa na bola lá pela direita pra chegada do Roger Guedes. Ele chega, faz o domínio, encosta a marcação do Castão pra cima dele. Tem também o Jamerson mais atrás com o Renato Augusto. Já faz domínio. Roger Guedes de primeira fez o passe ali pelo meio. Era pro Bruno Mendes. Bruno Mendes, zagueiro, já não vai bem de meio campo, acho que é um pouquinho pior, viu? Toca a bola mais uma vez, Renato Augusto lá pela direita, dominou, rolou com Roger Guedes, bico da grande área, Renato Augusto, recebe de volta, fez a abertura, era o Bruno Mendes que estava lá na ponta direita, toca mais uma vez com Roger Guedes, Renato Augusto, fez o passe ali pelo meio da bola recuada pro Balbuena. 45 minutos, meu Deus do céu, tudo isso mesmo, Lupe? Tudo isso, mais 7, é padrão FIFA. Aham. Vamos a 52 então desse segundo tempo. Roger Guedes evita a saída, a bola toca o Renato Augusto, tocou pelo meio, Romero encarou a marcação, devolveu Roger Guedes, lado direito, tenta o passe de volta, chegou por baixo para fazer o quarto. Iago vai para cima do Roger Guedes ali, o toque é feito de graça. Renato Augusto recebeu o presentaço, invadiu a área, fez a finta, carregou, vai pintar um golaço, bola enfiada pelo lado esquerdo. Juliano faz o domínio, escapa da grande área para a sorte do Guarani, ele volta a bola de um lado, gira do outro, escapa da marcação, rola mais atrás com o Fábio Santos encontra ali a chegada do Rony de volta com o Fábio Santos, livre de marcação para o cruzamento que vem bola para a grande área, segundo pau, sobe Castanho de cabeça, ele escora, tira o perigo, vem Corinthians para cima mais uma vez com o Roger Guedes, trabalha com Fagner, domina, coloca a bola no gramado, encosta a marcação para cima dele, quem chega ali é o Anderson para cima dele, mais uma vez girou de um lado de outro, fez a tabelinha, a bola saiu. Arremesso manual para a equipe do Corinthians, do Guarani no campo defensivo, mas o Renato Augusto, Lu, fez uma festa ali na zaga do Guarani, hein? E teve gente que acabou falando aqui na Arena, em algum lugar aqui da Arena, ele não conseguiria jogar 45 minutos. Ele está em campo e está deitando e rolando para cima do sistema defensivo do Guarani. Renato Augusto, que participou da construção do primeiro gol da equipe do Corinthians em cima do Bugre. Também ouvi alguém falar isso, viu, Lupe? Renato Augusto. Alguém falou que ele não aguentaria, mas tá aí, ó, em campo, ó. 47 quase desse segundo tempo. Vem Richard Rios, faz a abertura pela direita com o Diogo Matheus. Pintou cruzamento na grande área, sobe Fagner de cabeça para fazer o quarto. Ela vai sobrando com o Jamerson, já domina, coloca no gramado, mantém o Guarani no campo de ataque, lá na última faixa do campo. Já fez o passe lá pela esquerda com o Rafael, devolve no Jamerson, pintou o cruzamento, vem bola na grande área. Não, foi direto para fora. Cruzamento do Jamerson foi direto para fora. Tá sentindo o jogador do Guarani aí, Lupe? Porque o Fagner, quando foi tentar fazer o corte, acabou atingindo ali o pé de apoio do Jamerson. Tanto é que o Fagner pediu desculpas. O Jamerson reclamou, mas aceitou as desculpas do lateral direito do Corinthians. Tiro de meta pro Cássio. Quer dizer que o Fagner, ele bateu sem querer. Sem querer não, mas segue o jogo.
Tá bom. 47-50 deste segundo tempo. Tiro de meta pro Corinthians. O Cássio tá lá pra reposição de bola. Você acha que ainda dá, Carlão? Faltam 5 minutos. Ah, dá. Não, vou dizer que assim, faz por merecer. O Corinthians consegue administrar a vitória, encaminha a vitória. Mas, Cabela, futebol é coisa de maluco. De repente o Guarani vai lá e estoca e acaba fazendo o gol de empate. Mas o Corinthians vai conseguindo levar o jogo até o final. Já passamos de 48 nessa reta final de segundo tempo. O Jamerson com ela ali no campo defensivo fez o passe ali pelo meio. Quem trabalha ali o Anderson com o Rios. Rios já faz o domínio, gira o corpo, escapa da marcação. Carrega o Guarani para o campo de ataque. Demorou para fazer o passe, hein, Rios? Demorou para fazer o passe, hein? A bola volta ali pelo meio, vai trabalhando mais uma vez o Guarani, o Iago faz o domínio, o Neilton recebe pela meia direita, encarou a marcação, deu um tapa pro Rios, o Rios fez o domínio, girou, tocou na ponta direita ali pro Diogo Matheus, passe curto demais, Fábio Santos chega por baixo, faz o corte, bota para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Bugre, se mantém no ataque, Bugrão no campo de ataque, é pela direita, mais uma vez por ali, chega o Iago, tenta a finta feita, toca do lado, recebe o Neilton, escapou da marcação do primeiro, chega Rony pra cima dele, pra fazer a roubada de bola para a equipe do Corinthians, sai em busca do campo de ataque, Roger Guedes toca ali pelo meio, Renato Augusto briga pela bola, a bola correu mais que ele, também tá, o Renato Augusto ele tá jogando o jogo inteiro, mas tá com uma gravata ali, cabe aquelas gravatas de casamento que você corta para ganhar dinheiro, que vai até no pé, mais ou menos daquela, viu, Lupe? Eu sei bem disso. É, né? Foi recente, você lembra, a memória tá bem viva, né? Opa, e o bolso também. Que bom! Quem vai pagar junto, então? 49,5. Bola tocada lá pela ponta direita. Vem Roger Guedes. Bota o Corinthians em velocidade. Puxou pelo meio. Sassaricou de um lado, de outro. Encarou a marcação do Jamerson. Fintou de um lado. Brecou, olhou, levantou a cabeça. Ninguém se apresentou. Agora sim. Vem Renato Augusto. Devolve no Roger Guedes. Pra tocar a bola, pra gastar o tempo. 49-40. Reta final de jogo. O árbitro está parando, pegando um impedimento no ataque do Corinthians, ali na troca de passe entre Roger Guedes e Renato Augusto. O impedimento foi marcado ali, viu, Lupe? O camisa número 10 da equipe do Corinthians, o Roger Guedes, estava em posição irregular. O bandeirinha demorou um pouquinho, mas marcou. Vamos chegando a 50 minutos deste segundo tempo. Faltam 2. Vamos a 52 dessa reta final. Quanto? 52. Jesus. Faltam 2 ainda. Toca a bola ali o Iago. Bola recuada com o Lucão. Lucão abre lá pela esquerda com o Castan. Em Guarani. Pode ser o último lance do jogo. Guarani trabalhando lá pela esquerda com o Castan. Castan bota o Castan. Ô, Castan. Aí não, Castan. O Rony agradeceu o presentaço ali. Fica com ela. Rola a bola com o Fagner. Já bota na frente. O lançamento é feito lá pelo lado direito. Era pro... Aí chegava lá pela direita. Era o Bruno Mendes. Bola foi pra fora, arremesso manual para a equipe do Bugrão. Tem gol saindo, diz aí, Eliel. Tem gol no Raulino de Oliveira, pelo Carioca, aos 43 do primeiro tempo, Renatinho. Bangu 1, Flamengo 0. Olha só, hein? Um abraço lá pro Vitor Pereira. A torcida do Corinthians aqui ama o Vitor Pereira. Todos esses 39 mil torcedores que estão aqui. Rola a bola mais uma vez o Guarani pela direita. Richard Rios mais atrás. Diogo Matheus, levantamento na área, desvio de cabeça, pega Cássio! Genison deu uma testada de cabeça, o Cássio cai com a bola dominada em cima da linha. Foi em cima do goleiro do Corinthians. Se fosse no cantinho ia dificultar bem mais, hein, ô Lupe? Mas o Genison foi bem. Ele conseguiu se antecipar ao Gil, que estava na marcação. Se posicionou, veio o cruzamento, bom cruzamento do Diogo Matheus. Só que a cabeçada foi no centro do gol, onde estava o Cássio, que fez a defesa. Cássio despacha a bola para o campo de ataque. Lucão de cabeça recua lá com Kozlinski. Roger Guedes faz a pressão, ele já deu um toque com o Castan. 51-40. Vem mais uma vez Guarani para o campo de ataque. Balbuena escorre de cabeça, ela sobra com o Neilton pela direita. Neilton já domina, carrega a equipe do Guarani para o campo de ataque. Tem marcação para cima dele, foi tocado por baixo, pede falta. O árbitro aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de jogo aqui na Arena Itaquera. 2 para o Corinthians. Guarani. 1 para o Bugrão. Deu Corinthians de virada para cima do Guarani aqui em Itaquera. Vem aí, central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein, gente? Vamos juntos até às 11 da noite nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, agora 9 horas.
e 58 minutos. Não deu para o Guarani. O Bugre saiu na frente, mas levou a virada diante do Corinthians. 2-1 para o Timão. Roger Guedes e Juliano. Na verdade, Roger Guedes e Fábio Santos marcaram os gols do Corinthians e o Bruninho fez para o Guarani. E o Renato Augusto, aquele cornetado por todos os cantos, menos pela CBN. O Renato Augusto eleito craque do jogo, hein? Daqui a pouco vai falar ao Premier, vamos acompanhar a entrevista do Renato Augusto e claro que também a entrevista dos jogadores do Guarani que vão deixando o gramado da Arena Corinthians com aquela sensação de que tentaram, mas não conseguiram um resultado positivo. O Timão vence mais uma no Campeonato Estadual, vence pelo Campeonato Paulista mais uma vez o Corinthians, 2-1 para cima do Guarani, do Bugre Campineiro. Com este resultado, o time do Corinthians vai chegando a 7 pontos em 4 jogos, com 2 vitórias e 1 empate no Grupo C. Grupo C que tem o Corinthians com 7, o São Bento com 5, a Ferroviária com 3, mesmo número de pontos do Ituano, que também tem 3 pontos somados. Este é um dos grupos onde o Corinthians já vai começando a despontar. Os outros estão todos embolados. No nosso Central da Bola, um pouco mais esticado hoje, a gente vai falar bastante dos grupos do Campeonato Paulista e, claro, das partidas também desta quarta-feira. Hoje, terça-feira, uma partida antecipada. O Corinthians jogou contra o Guarani e agora a gente tem a fala de Leandro Castão, Premier, em rede aqui na CBN com o canal Premier. O capitão bugrino dando entrevista, falando desse resultado depois de sair à frente do marcador, mas terminar o jogo perdendo. O objetivo era fazer um grande jogo, fazer o que a gente treina, competir de igual contra a equipe do Corinthians. Conseguimos fazer isso no começo da partida, né? Conseguimos fazer o gol rápido, mas depois eles conseguiram anular nossas ações, nossas movimentações. Conseguimos ajustar um pouco depois no segundo tempo, mas infelizmente saímos aqui sem nenhum ponto, mas parabéns à nossa equipe, foi aguerrida. A gente podia ter feito um gol agora também no final da partida, mas agora é esfriar a cabeça e dar sequência no trabalho. Esfriar a cabeça e dar sequência no trabalho. Luciano Castan dando entrevista aqui ao Premier e continua falando, Castan, hein? O Guarani almeja daqui pra frente depois da derrota. Não é fácil vir aqui, eu creio que a gente fez um grande jogo. Infelizmente não conseguimos somar pontos, mas é continuar trabalhando para desempenhar sempre bem e conseguir as vitórias. Continuar trabalhando para desempenhar sempre bem e conseguir as vitórias. É a fala do Luciano Castan, camisa 4, zagueiro, ele que é o capitão da equipe do Guarani. Renato Augusto, craque do jogo, falando com o Premier. Vamos ouvir o Renato, tá na pergunta do repórter, vamos acompanhar o que está dizendo aí o Renato em rede com o canal Premier. Do ponto de vista emocional, o que representa essa vitória do Corinthians depois de sair um placar adverso logo no começo do jogo e de merecer, de ir atrás, de construir o jogo para conseguir essa vitória? Acho que você até resumiu bem. Isso mostra um pouco da maturidade, né? Manter um elenco para o próximo ano, mesmo com ajustes táticos diferentes. Teve maturidade, sair com um minuto, você já toma 1-0. É claro que dentro da nossa arena, você toma o gol, parece que a gente fez o gol, a torcida começa a cantar mais. Joga o time para frente. Então, acho que é um conjunto da equipe com a torcida. Mas isso mostra maturidade para o restante da temporada, porque a gente tem que estar preparado para todas as situações. Você começar o jogo ganhando, começar o jogo perdendo, como aconteceu muito ano passado, até mesmo em jogo decisivo da Copa do Brasil. Então, a gente teve maturidade, construiu a vitória, fez um bom jogo. Claro, temos muita coisa ainda para ajeitar, muitos ajustes, mudança de sistema, mas eu acho que de uma forma geral a gente está numa crescente. A gente fez um jogo muito bom. Legal aí. Vamos continuar ouvindo o craque do jogo pelo canal Premier, que está dando entrevista. Valeu, Renato Cury. Placar final aqui na Neoquímica. Tá mais não, né? Já foi embora. O Renato Augusto não está falando mais ao canal Premier. A gente pôde acompanhar um pouquinho do que disse aí o Renato Augusto desta vitória do Corinthians por 2-1, do que o Luciano Castan disse e também do que disse o Renato Augusto. O que podemos extrair destas falas que a gente pode colocar como positivo tanto para o Guarani quanto também para o Corinthians em Carlão de Freitas? Olha, Eliel, o Castan ele falou muito sobre a competitividade e isso o Guarani teve. O Guarani começou bem o jogo, tentando se impor, depois caiu um pouco, né? Muito em virtude da qualidade do Corinthians, mas o Guarani competiu. É um indício de que o Mozart pode ajeitar a casa na sequência aí da competição. E
com relação ao Renato Augusto, ele falou da maturidade da equipe e isso o Corinthians teve. Assimilou o golpe, ter tomado o gol nos primeiros minutos, mas depois quando a situação acalmou um pouquinho, essa bola passou um pouco mais pelo Renato Augusto. Aí, Eliel, pelo amor de Deus, o cara joga de fraque, joga de terno. É impressionante como joga bonito o Renato Augusto e como ele dita o ritmo dessa equipe do Corinthians. Amparado por Roger Guedes, por Fagner, por Fábio Santos, por Yuri Alberto, né? Tem muita qualidade ao seu lado também, mas o Renato Augusto é o cara que dita esse ritmo do Corinthians e ele falou aí da personalidade que a equipe teve em suportar a pressão nos minutos iniciais do Guarani, ter tomado o gol, mas reverter e terminar aí o jogo com essa vitória por 2-1 de virada. Vitória por 2-1 de virada. Pois é, hein, Cabela, quando começamos a transmissão aqui, logo a 1 minuto de jogo, aquele gol do Guarani, aquela positividade toda, mas a coisa não aconteceu assim, né? Exatamente, a gente imaginava um Guarani que fosse manter aquele ritmo para cima do Corinthians, né? Mas não conseguiu não, o Corinthians se impôs mais, conseguiu chegar ao empate no finalzinho do primeiro tempo e todo o segundo tempo, depois do gol do Corinthians, o Corinthians só administrou, tanto é que não teve nenhuma grande chance depois de ter feito o segundo gol, só administrou, segurou muito bem o Guarani, que não teve oportunidades claras de gol, a não ser no finalzinho agora com o Gênison, né? E aquela uma também do garoto, acho que foi o Bruno Michel, né? Bruninho, que também deu um toque na bola, 2 lances ali que podia ter tentado um empate, mas não conseguiu. Infelizmente, a força do grande pro pequeno, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, a diferença é muito grande. É muito grande. Se o grande se impõe um pouquinho, ele já supera e vai pra frente. Às vezes, consegue, né? Futebol é o único o esporte coletivo que a zebra impera. Então, às vezes acontece, mas hoje não deu. Torcedor bugrino que estava, digamos assim, feliz, né? E também confiante para esse jogo, porque lembrando, o Guarani venceu o Santos por 2-0 no jogo do fim de semana, né? E trouxe para essa semana uma carga muito grande de expectativa para esse resultado contra o Corinthians, mas ele não veio. Hoje, além de Corinthians 2, Guarani 1, nós tivemos também pelos estaduais do país o Campeonato Gaúcho, a segunda rodada, o Juventude empatando com o São Luís por 1-0, por 1-1, na verdade, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Depois nós tivemos no Paraibano, Nacional 1, Alto Esporte também 1. Esse jogo ainda está em andamento, a partida começou um pouquinho mais tarde do que o jogo aqui do Guarani, começou às 8h15 da noite. Aí nós tivemos pela Série A2, Lemense 3, Novo Horizontino 2, pelo Baiano, lá na Bahia, jogo em andamento entre Itabuna e Juazeirense, partida empatada 1-1 em Mário Pessoa, estádio Mário Pessoa e Itabuna. Aí nós tivemos pelo Alagoano, partida já encerrada, CSA 4, Murici 0, hein? Que isso, se fosse o CSA, se fosse o Murici mesmo, uma hora dessa ele estaria dizendo que a bola pune, hein? Pelo Pernambucano, o Sport venceu o Belo Jardim por 6-1. Que isso, hein? 6-1 para cima da equipe do Belo Jardim e o jogo terminou há pouco somente. Pelo Paulistão da Série A3, aquele Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino 2. Aquele que era só Red Bull e com o tempo se tornou o Red Bull Bragantino 2, perdeu para o Desportivo Brasil por 1-0, jogo no Nabia Bichedi, jogo este em Bragança Paulista. Pois é, hein? Se você estiver acompanhando a CBN e quiser participar com a gente, faça isso através do nosso WhatsApp, que é o 99186-9070, utilize o código de área 19. Para você que está sintonizado na CBN Campinas em 99,1, participe também através do nosso YouTube, aqui no Face, no YouTube, na verdade, no nosso chat, tem o Emerson Santana, tem o Fábio Pereira, tem o Cristiano Salvione, tem também Elizabeth Vital, Ana Cláudia, tem muita gente participando com a gente aqui no Facebook, no YouTube, na verdade, na nossa live do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas, você assiste o nosso jogo através das imagens destes mal acabados. Mas claro que você tem a visão do jogo com Carlos Cabela. Olha, números já finalizados do Footstats pra gente analisar um pouco, meu caro Carlão de Freitas, porque agora que a partida terminou, dá pra gente perceber um pouco alguns avanços do Bugre Campineiro no segundo tempo. No primeiro tempo eu dizia aqui que o Corinthians tinha 274 toques de bola, passes de bola, contra 124 do Guarani.
Mas no segundo tempo, o Guarani tocou mais vezes na bola do que o próprio Corinthians. O Corinthians tocou 249 vezes e o Guarani tocou 272 vezes. Portanto, o Guarani foi superior que o Corinthians no ponto quesito passe de bola. Mas na bola mesmo, o Corinthians administrou o resultado depois que encontrou um gol 6 minutos, né, Carlão? A situação ficou mais tranquila para o Corinthians, né? E com a qualidade, o Corinthians conseguiu levar bem o jogo. Como o Cabela disse, definiu bem. O Guarani teve pouquíssimas, 2 oportunidades com o Gênison, né? Naquela bola alçada. E até natural o Guarani ter trocado mais passes que o Corinthians. Ficou mais com a bola, né? Ficou com a bola. O Corinthians meio que administrou e apostou as fichas nos contragolpes. Mas o Guarani, sem a qualidade, sem o pensador, sem o organizador no meio, ficou com a bola, mas sobreviveu na etapa complementar dos cruzamentos pro Gênison. 2 encaixaram. O primeiro, principalmente, quando o Cássio fez um milagre. Ali poderia ser o gol de empate do Guarani. Mas sem o Giovanni Augusto, sem essa criação, sem o cara para organizar, para virar o jogo, para cadenciar, para chamar uma falta, por exemplo, ficou difícil pro Guarani encarar esse Corinthians que, quando toca a bola, coloca essa bola no chão, é bonito de se ver. Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que venceu a equipe do Guarani por 2-1. E nós temos ouvinte participando aqui no nosso pós-jogo. Claro que tem gente falando da gente, mandando recado em áudio através do 991869070. Para você que está acompanhando a CBN Campinas, utilize o código de área 19 depois de colocar aí a sua operadora, o seu número 991869070. Põe no ar, Elton Grimaldi. Boa noite, equipe CBN, transmissão maravilhosa do Cabela, corintiano como eu de coração, pode vestir a camisa do 15 por cima, não tem problema não, Cabela. Mas Guarani, eu sou saudosista e prezo para que o futebol de Campinas cresça e apareça entre os grandes. Para isso, talvez o primeiro passo seja jogar contra os demais como se joga contra um time grande, como jogaram hoje, tá? Não dá para jogar de igual para igual, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Paulo, mas dá para ser superior aos demais. Campinas sempre foi assim. Abraço a todos aí. Dá para ser superior aos demais, como diz aí o ouvinte, hein, Cabela? Olha, dá. Mas para isso tem que trabalhar muito mais do que tem trabalhado a equipe do Guarani. E outro detalhe, né? O Mozart, eu não gosto muito do esquema de jogo do Mozart, não gosto. Hoje ele tentou jogar para frente em cima do Corinthians aqui e mostrou que o Guarani não tem essa força toda. E o Mozart gosta muito de jogar defensiva. Se jogasse defensiva aqui hoje, talvez ele tivesse perdido por mais. Mas enfim, dá para ser melhor? Dá para ser melhor. Mas tem que ter Giovanni Augusto em campo, tem que ter Bruno José em campo, tem que ter o time em campo completo, senão não adianta. Mas também pode ser pior. Então, vamos com calma. Como diria o poeta, vamos devagar com o santo, com andor, que o santo é de barro. Pois não, Antônio Lupe? Não, é o Cabela mesmo. É o seguinte, o Campeonato Paulista para os clubes do interior é entre eles. Quando joga com os grandes, tem que fazer a festa, tem que jogar. Como ganhou do Santos, excelente. Mas não pode computar esses pontos. Não pode, por exemplo, empatar com o Ituano em casa. Não podia ter perdido do primeiro jogo pro Santo André. Esse é o jogo do Guarani. Aí ele vai ser superior. Mas é desse que eles têm que arrancar ponto. Não do Corinthians aqui na Arena. É isso aí. Este é o Carlos Cabelo, narrador da CBN Campinas. E aí, Antônio Lupe, os caras já estão prontos para as coletivas ou ainda não, hein? Olha, Eliel, a gente está aqui na sala de imprensa, na verdade no setor onde é destinado aos jornalistas aqui na Arena do Timão, e daqui a pouco o técnico Moser vai conceder a entrevista coletiva. Não sei se haverá aquela transmissão ao vivo, mas a gente está aqui em áudio e vídeo direto da Arena e vamos sim acompanhar essa entrevista do treinador Bugrino falando a respeito dessa derrota de virada 2-1 para a equipe do Corinthians. É claro, daqui a pouco, terminando a coletiva, a gente também tenta a zona mista falar com algum jogador na saída aqui da Arena, visando esse compromisso, na verdade, né, projetando já o próximo compromisso do Guarani, que acontece contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Eliel. E como que foi a saída de campo aí, hein, Lupe? O que você sentiu, hein?
Eu senti que os jogadores saíram muito abatidos, né? Principalmente por ter saído na frente, né? Mas é claro que não conseguiram segurar o placar. Um mix ali de que poderia ter feito algo de diferente, principalmente nessa bola no último lance do jogo, onde o Gênison acabou cabeceando nas mãos do Cássio, e eu vi ali o semblante do Gênison, acho que reflete muito o que foi o Guarani. Ele ficou se lamentando ali por cerca de 1 minuto e meio, porque ele poderia ter colocado a bola no canto e o Cássio não conseguiria fazer a defesa. Então, é um sentimento ali de que o Guarani poderia voltar para Campinas com um resultado melhor, pelo menos um empate aqui da Arena, viu, Eliel? Tá bonitão, hein, Lupe? Pra quem tá acompanhando o nosso YouTube, Antônio Lupe, direto da sala de imprensa, da zona mista, também em imagens. Até emocionou Carlão de Freitas na cabine número 10 da Arena Corinthians. Que é isso, hein? São 10 horas e 14 minutos, o Elton Grimaldi. Tem ouvinte falando da gente aí, Grimaldi. Ô, minha gente, gostaria que o Guarani tivesse empatado. Mas também. O Cássio é chique demais mesmo, né? Sim. Ele é brabo mesmo. Ah, é? Beijão pra vocês, gente. Beijo. Parabéns pra vocês, viu? Obrigado. Vocês são chique demais pra fazer essa programação. Eu só tenho que falar parabéns. É isso. Obrigadão. Obrigado você, ouvinte. Marimbondo picou cedo aí, mas obrigado aí pela participação na audiência da nossa CBN Campinas. Ô, Carlão de Freitas, o Cássio é tudo isso aí mesmo ou o ouvinte tá valorizando, hein? Gostei. O marimbondo ficou cedo, é brincadeira. O Cássio é tudo isso. O Cássio é sensacional. Ídolo do Corinthians, responsável aí por tantas conquistas. E eu estou com o ouvinte. Não sei se ele já foi dormir, mas eu estou com o ouvinte. O Cássio é fera, sim, senhor. Este Carlão de Freitas, esse é o Futebol Globo CBN. Você vai participando, vai mandando o seu recado, a sua mensagem. É sempre legal quando a gente tem a participação do nosso ouvinte interagindo aqui no nosso pós-jogo. O pós-jogo mais movimentado do Rádio Campineiro. Você pode fazer isso através do nosso WhatsApp, que é o 19991819070. Cansado? Quem tá falando aí? É o Lupe? Tá falando? É o Lupe, né? Tá vazando o som do Lupe aí. Depois a gente vai cortar o microfone do Lupe. Eu só ouvi cansado. Não sei quem tava reclamando, mas tava vazando o som do Lupe. Ai, meu Deus, tá vazando a imagem do Lupe agora, lá na zona mista. Que é isso, hein? Bom, são 10 horas e 16 minutos, vamos falar um pouco do Campeonato Paulista, porque amanhã nós temos a sequência da 4ª rodada na fase de grupos, hein, gente? Red Bull Bragantino contra a Ferroviária, 7 da noite, lá no Nabi Abichedi. Lá no Nabi Abichedi tem Bragantino todo dia, né? Hoje teve Bragantino pela Série A3, amanhã tem Campeonato Paulista com Bragantino contra a Ferroviária, às 7:30 da noite no Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Palmeiras, às 8:30 da noite no Bruno José Daniel em Santo André, tem Santo André e Botafogo de Ribeirão Preto. Às 9:35 da noite tem Santos e Água Santa na Vila Belmiro, a vila mais charmosa e até a mais famosa deste país. Só não é a vila mais famosa do mundo porque perde para uma tal vila mexicana aí que eu nem vou falar qual é. Às 3:30 da tarde da quinta-feira tem São Bento e Inter de Limeira no Walter Ribeiro em Sorocaba. Às 7:30 da noite também de quinta, Mirassol e São Bernardo no José Maria de Campos Maia em Mirassol, e às 9:30 da noite na quinta-feira tem São Paulo e Portuguesa direto do Morumbi, um duelo paulistano para encerrar a 4ª rodada do Campeonato Paulista da primeira divisão. Paulistão que tem no grupo A, Botafogo com 4 pontos. Atenção, olha só a pontuação do grupo A do Campeonato Paulista, hein, gente? Botafogo, Santos, Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, todos os times com 4 pontos. Que curioso isso, hein? 3 jogos, uma derrota para cada um, uma vitória para cada um e um empate. 4 pontos para o Santos, para o Botafogo, para o Red Bull Bragantino e para a Inter de Limeira. No grupo B, o São Paulo lidera com 5 pontos, o Guarani vem em segundo com 4 pontos somados, se distanciou 3 pontos de Mirassol e também Água Santa. O Guarani que pode perder amanhã essa posição no grupo, que seria a posição em que ele avançaria para disputar as quartas de final contra o São Paulo, porém o Mirassol precisa vencer por 2 gols ou mais para tirar essa segunda posição na 4ª rodada do
do Guarani. No grupo C nós temos Corinthians líder com 7 pontos, nós temos o São Bento com 5 pontos na segunda posição, a Ferroviária está em terceiro com 3 pontos e nós temos também o Ituano em quarto também com 3. No grupo D tem Santo André com 6 pontos, São Bernardo com 5, Palmeiras com 5 e Portuguesa com 4. Acho que são estes os 2 grupos, viu, Carlão de Freitas? Tanto o grupo A, que tá todo mundo com 4 pontos, quanto o grupo D, com o Santo André liderando com 6, o São Bernardo com 5 e o Palmeiras também com 5, além da Portuguesa com 4. Carlão fala já, porque Antônio Lupe pede passagem, Mozart falando. Vamos direto à sala de imprensa número 2, lá da Arena Itaquera, Neoquímica Arena, para ouvir o técnico do Guarani, as explicações neste fim de jogo onde o Guarani perdeu. Ainda não, né? Daqui a pouquinho, então. Tá bom, só fez um sinal, mas ainda não liberou pra gente o som lá direto da Neoquímica Arena, o som do técnico Mozart do Preso. O Pedro Borim tá perguntando aqui qual o resultado do Novo Horizontino. Pedro, Novo Horizontino vencia até os minutos finais de jogo por 2-1, mas acabou tomando a virada pro Lemense, 3-2 pro Lemense, jogo que aconteceu em Leme. Novo Horizontino deu uma bela tropeçada na Série A2 do Campeonato Paulista, hein? Por falar em Série A2, amanhã tem transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 6:30 da noite, entre Ponte Preta e Monte Azul Paulista. Porém, nós vamos começar um pouquinho antes, às 6:30. Nós começamos o nosso pré-jogo, mas o jogo mesmo às 7 horas da noite, quando a bola rola. Agora sim, Mozart, técnico do Guarani, direto da Neoquímica Arena, vamos ouvir. Normalmente a gente recua e aí não conseguimos sair, acabamos rifando demais a bola no primeiro tempo, né? Acabou que no segundo tempo sofremos um gol logo no início e nós com superioridade na área, aí acabou ficando um pouco mais difícil. Porém, depois do gol nós nos reencontramos no jogo e aí criamos algumas situações importantes. Você falou em 3, 4 situações, eu acho um número expressivo, assim, principalmente jogando aqui, né? Então, não é um jogo que você vai criar 10 situações de gol, é muito difícil, né? Você vir aqui e criar inúmeras situações, assim, né? Mas nós criamos situações importantes, finalização de dentro da grande área. E assim, eu particularmente saio bem satisfeito com o desempenho da equipe, né? Jogadores enfrentaram um adversário bem duro, de peito aberto. Pena a forma que nós tomamos os gols, assim, né? O último lance praticamente do primeiro tempo, logo no início do segundo, e aí um jogo que estava caminhando para o nosso lado, ele rapidamente ele inverteu, né? Mas particularmente assim, eu saio bem satisfeito com o desempenho dos jogadores. Eles fizeram um jogo assim, de igual para igual, de peito aberto, e foi um jogo, acredito, que levou o Corinthians no limite para poder vencer, né? Ô Moser, boa noite, Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu queria falar em alguns momentos da saída de bola do Guarani. Teve uma ali com Castan, uma com Vilela, e o Guarani em alguns momentos deu a bola muito fácil para o Corinthians no primeiro tempo, isso. Como corrigir isso para que tenha essa qualidade? Porque quando o Guarani saiu com qualidade, acabou conquistando aí o gol com menos de 1 minuto com a saída de bola, mas em alguns momentos entregando e gerando contra-ataques do Corinthians com a defesa desarrumada. Aí a responsabilidade é minha, né? Porque é um dos momentos do jogo que eu mais treino, então tem que treinar mais, simples assim, né? Então, e um pouco é mérito do adversário também, que acabava igualando a nossa saída e deixava no mano atrás e acabaram ganhando os duelos, assim. Normalmente a gente sai mais por fora, né? Dificilmente a gente entra com essa bola longa. Quando entra, ela também é treinada com uma bola sem peso para cair na frente dos atacantes, para nós tentarmos dominar. Mas eu acredito que foi muito mais por mérito até do adversário, que igualava a saída, do que demérito nosso, assim, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo nós conseguimos escapar mais vezes, eles também depois do segundo gol baixaram mais e nós conseguimos trocar mais passes no campo do adversário, conseguimos fazer as combinações, algumas finalizações, algumas jogadas que poderiam até ter terminado em finalização, né? Teve uma jogada do Rafa do lado esquerdo que ele tabelou, superou o Fagner ali, ele tem que tentar finalizar no canto contrário do goleiro, ele decidiu passar para trás, né? Então, enfim, nós sabíamos que ia ser um jogo bem difícil aqui, que você tem que
ir no limite e defensivamente você tem que ser quase perfeito para poder vencer, né? Infelizmente, eles têm jogadores com capacidade de um bom cruzamento, né? Como aconteceu no primeiro gol, né? O cruzamento do Renato Augusto, que atravessou a defesa inteira e pegou o Roger do lado oposto. Depois o cruzamento do Juliano, que pegou o Fábio Santos do lado oposto para fazer o gol. Esses episódios foram favoráveis a eles, mas assim, eu particularmente saio satisfeito com o desempenho do time. Não é fácil jogar aqui para nenhum adversário, então, mas nós tentamos fazer o nosso jogo, competimos em alto nível, na minha opinião. Os jogadores estão de parabéns pelo que eles entregaram hoje. Mozer, boa noite. Boa noite. Victor Freitas, do Bugricast. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão física do elenco, né? Hoje o Guarani teve 3 atletas afastados aí para o departamento médico, né? O Derek, Bruno José e também tivemos... Giovanni Augusto, obrigado. Em outras partidas a gente também viu alguns jogadores saindo um pouquinho antes do tempo por questão muscular, por questão física, alguns até no primeiro tempo. Isso está prejudicando o Guarani de manter um ritmo de boas atuações, e especialmente nesse começo de Paulistão, que é jogo sempre quarta, domingo. Esse é o nosso calendário, assim, é difícil. Eu poderia, assim, tranquilamente falar da questão do calendário, né, da quantidade de jogos no início de temporada, mas é o nosso calendário, assim, não tem muito o que fazer, nós temos que nos adaptar. Infelizmente essas lesões, elas acontecem, né, e hoje provavelmente o Nicolas também sentiu o adutor, então ele provavelmente vai ser avaliado hoje ou amanhã. E aí nós temos que começar a recuperar os jogadores para enfrentar o Botafogo no final de semana. Infelizmente as lesões elas acontecem. Em termos de rendimento, assim, eu particularmente, assim, eu tento sempre analisar, e eu sou um cara bem crítico assim ao meu trabalho, né? O jogo passado, o primeiro tempo nós fomos mal, o segundo eu já gostei mais. Hoje, infelizmente, ele foi mais fracionado. Nós iniciamos muito bem, durante boa parte ali, uns 50%, 60% do primeiro tempo, aí concedemos muito ao adversário, tanto é que sofremos um empate praticamente no último lance. Aí no segundo tempo não iniciamos tão bem, mas jogamos a maior parte do segundo tempo assim, de igual para igual com eles. Então, em termos de desempenho, eu particularmente saio muito satisfeito, mas nós precisamos mais do que o desempenho, o resultado, para poder continuar pontuando, né? É um campeonato duro, né? Tanto é que é o campeonato mais difícil do país, né? O estadual mais difícil, e realmente ele porque ele é praticamente uma Série A / Série B, né? Então não tem muito tempo assim para você recuperar. O próximo adversário sempre é um adversário duro também. Então é isso, assim, em termos de desempenho eu saio satisfeito. O resultado, obviamente, nos deixa triste pelo aquilo que a equipe apresentou. E sei que ainda é difícil já projetar o jogo contra o Botafogo, mas dos 3 citados, o Giovanni, o Derek e o José, é difícil ou você tem esperança de contar com eles para Ribeirão Preto? Provavelmente não vou contar com nenhum dos 3, né? Provavelmente, né? É difícil, é cedo ainda para afirmar isso, né? Mas provavelmente nós não vamos contar com nenhum deles, e aí eu tenho que colocar em campo o que nós temos de melhor, aqueles que estão mais recuperados também. E esse tipo de problema é natural no início de temporada, principalmente pela quantidade de jogos que nós temos, né? É um início bem duro e nós sabíamos que ia ser assim. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador. Pois é, se está encerrada a entrevista do técnico Moser, nós voltamos aqui para o estúdio então para seguir com o nosso pós-jogo. Vamos até às 11 da noite na transmissão aí deste encerramento, né? Podemos chamar assim, deste tempo extra em que vamos falar bastante deste resultado do Bugre. O que você pescou aí, hein, Carlão de Freitas, pelo que disse o técnico Mozart aqui no microfone da CBN Campinas, hein? Olha, eu concordo quando ele fala sobre a competitividade do Guarani. Isso realmente existiu, aconteceu, notadamente ali no início do jogo, em que o Guarani abre o placar e permanece ali por uns 10, 12 minutos, impondo um ritmo e até criando situações para aumentar o placar. Assustou o Corinthians, gerou um transtorno para a defesa corintiana nesses primeiros minutos. Então a competitividade realmente ela existiu. Agora, Eliel, estou me lembrando até do nosso programa, hoje é terça, de ontem, que eu até brincava com o Lupe, com o Pio. Eu falei para eles o seguinte: o Guarani
pode perder, pode ganhar, mas que ele vai ter uma postura diferente contra o Corinthians em relação ao jogo contra o Ituano, isso com certeza. Então, essas boas apresentações contra as grandes equipes, você não pode se iludir muito com isso, né? Porque o grande, ele dá espaço, mas, logicamente, não vou tirar os méritos aí do que o Guarani brigou para pelo menos oferecer uma situação difícil para o Corinthians. Eu fiz esses elogios ao grupo. Uma pergunta que o Lupe fez e achei pertinente: a saída de bola do Guarani realmente precisa ser melhor trabalhada. Talvez ele tenha colocado o Alan Santos para fazer aquela saída com 3. O Alan Santos, que é um volante, tem a qualidade na saída de bola, mas isso não deu certo. Tentou sair com o Castan, não deu certo, quase, né? Perdeu a bola pro Yuri Alberto, quase que o Corinthians empata naquele instante. O Lucão também rebateu quando teve que sair, aquele zagueiro construtor que muita gente fala, não é a do Lucão, errou demais, então tem que ser trabalhado. Agora, algo que serve como justificativa, e o Mozart até disse que poderia usar isso como justificativa, é o calendário e a ausência dos seus principais jogadores de criação. O Bruno José hoje, ele é um jogador importante no esquema do Mozart, e principalmente o Giovanni Augusto. E aqui em off, eu até comentava com o Cabela, mais uma vez as lesões estão atrapalhando o Giovanni. Ano passado, naquele processo de reação do Guarani na Série B, o Giovanni Augusto desfalcou o time umas 2, 3 partidas, em virtude de lesão. Esse ano, na largada da temporada, ele também já desfalca o time por lesão. E ele é um cara que ele é essencial nesse esquema do Guarani. Talvez se o Guarani tivesse o Giovanni Augusto hoje, não vou dizer que empataria, que venceria, mas poderia exercer um pouco mais de pressão sobre o Corinthians. Por quê? O Giovanni prende a bola, o Giovanni cava uma falta, o Giovanni tem um bom passe, tem uma boa finalização, um cara que sabe marcar gols. Então poderia ser um diferencial para o Guarani. E realmente, estes jogadores, principalmente Bruno José e Giovanni Augusto, estão fazendo falta aí pro esquema do técnico Mozart Santos. E vou falar uma coisa pra vocês, hein? São 10 horas e 30 minutos aqui no nosso pós-jogo no Futebol Globo CBN. Você está na CBN Campinas. O ouvinte, meu caro Carlos Cabela, falando do banco de reservas. Mas depois você analisa isso, porque antes um chamado da sala de imprensa lá na coletiva do Fernando Lázaro. É isso, Antônio Lupe? Na verdade, a gente está aqui na zona mista do Guarani. A gente vai acompanhar a saída dos jogadores do Bugre, tentar ver se algum atleta vai querer falar a respeito desse desempenho, até projetar já os próximos jogos. Então, priorizei aqui porque foi liberada a zona mista. Se chegar algum convidado, algum jogador do Guarani, eu te assono aí nos estúdios da Rádio CBN. Perfeito. Enquanto não chega nenhum convidado lá pro Antônio Lupe, vamos então para as informações dos nossos ouvintes. Tem ouvinte? Põe no ar, Elton. Cabela, sempre a mesma coisa. A gente tem time, mas a gente não tem banco. Igual na final lá, Guarani e Santos. Chega no limite. Chega no limite. Ouvinte questionando o banco aí, mas não é o banco do Carlos Alberto de Nóbrega não, viu, Cabela? Não é da praça, né? Não é não, é o banco de reservas do Guarani. Hoje ainda tinha Gênison e Neilton no banco de reservas do Guarani. Ainda tinha esses dois jogadores. Pra mim só, tem um Alvarinho lá que o ano passado fez uma boa partida, outra muito pouco, abaixo demais do que necessitava o Guarani, e só. No mais, o banco de reserva do Guarani não tem para entrar na altura daqueles que estão jogando, não tem mesmo. E ainda mais, sem esses que já estão jogando, como o Bruno José, o Giovanni Augusto, o Derek, esses que não jogaram, dariam no banco de reserva outros jogadores que poderiam estar na altura. Mas quando faltaram esses 3, o banco ficou carente também, não é? E não tem para substituir. O Rafael que entrou é garoto ainda, a gente viu que ele tem uma postura legal, mas ainda muito garoto. O Iago e o Anderson entraram já no finzinho do jogo, não deu para destacar muito deles, mas realmente o banco de reserva do Guarani está muito abaixo dos jogadores que estão em campo. São 10 horas e 32 minutos, você está na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Para você que está acompanhando o nosso pós-jogo, lembrando que a gente vai até o fim, hein? Vamos até às 11 da noite
Depois das 11 nós teremos a Voz do Brasil, mas enquanto isso a gente tem as informações aqui na CBN Campinas, analisando um pouco do que foi este jogo entre Guarani e Corinthians. O Guarani saiu na frente, mas acabou levando a virada. E olha, que antes do jogo, a gente conversava aqui com o Gabriel Dudziak, e o Dudziak dizia pra gente o seguinte: cuidado com esse começo de jogo do Guarani, do Corinthians, na verdade. Mas quem surpreendeu, hein, Dudes? Foi a equipe do Guarani que saiu na frente antes de 1 minuto de jogo, hein, meu caro? Oi, Eliel, não deu pro Bugre, hein, mas que começo de jogo, a gente falava aí, o Corinthians vai começar em cima, nada, quem começou em cima foi o Guarani, bonito gol, né, logo no primeiro minuto de jogo, e o cruzamento foi muito bom, o Bruninho fez o gol, só que aí depois, né, acho que o Guarani foi recuando muito no jogo, o Corinthians começou a marcar melhor, começou a tirar a saída de bola do Guarani, e o Guarani foi meio que aceitando. Até peguei aqui na TV, né? Fiquei vendo o jogo. Acho que o Moser, em determinado momento, ele falou ali ou pro Nicolas Careca ou pro próprio Bruninho, né? Falou assim, vira uma bola, né? Que a bola batia e voltava, e o Corinthians em cima conseguiu empatar no último lance aí do primeiro tempo. Bola de um lado, bola pro outro. O Corinthians conseguiu envolver bem o Guarani. Aí começa o segundo tempo e um cenário muito parecido, mais um jogador de qualidade, né, no Corinthians, o Juliano, e vem o segundo gol. E aí ficou muito difícil pro Guarani. Quem sabe, né, com os jogadores que desfalcaram o time, a coisa poderia ser outra, mas senti também que o banco de reservas hoje estava muito leve aí pro Moser, de fato, mexer no time do Guarani. O começo foi bom, mas aos poucos o Corinthians se impôs e o Guarani fica aí com essa sensação amarga, né, de começar tão bem fora de casa e acabar perdendo da mesma forma. Bom, grande abraço aí pra vocês, bom resto de semana, hein? Bom resto de semana pra você também, meu caro Gabriel Dudziak que volta amanhã no segundo tempo do jogo entre Santos e Água Santa. Dudziak junto com Vinícius Moura atuando neste jogo aí. Pois não, Antônio Lupe? Nicolas Careca tá falando aqui na zona mista, vamos ouvir o atacante do Guarani. Igual eu falei, como eles são um time da casa, eles propõem o jogo deles também. Então a gente tem que saber aproveitar as oportunidades pra gente conseguir começar a buscar as vitórias fora. Você falou de uma questão que você acabou sentindo, né? O que você sentiu? Desconforto? Se preocupa para a sequência da competição? O que aconteceu no jogo? Não, é porque eu fiquei 5 meses parado, então não é fácil, né? Então terminei após 5 meses, jogo passado eu consegui fazer todo o jogo. Então agora o corpo já pediu o cansaço ali, então acabei saindo porque deu um pouco de visgada ali, mas não vai preocupar não, se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Nicolas Careca falando aqui, tá saindo mais alguns jogadores do Guarani. Deixa eu ver se o Jamerson pode falar. Jamerson, pode falar rapidinho com a gente aqui? Estamos ao vivo na zona mista, direto aqui da Arena do Corinthians. O Jamerson, lateral esquerdo. O Jamerson, o que aconteceu pro Guarani não conseguir? Claro, fez o gol rápido, né? Logo no início do jogo, mas não conseguiu segurar a pressão do Guarani. O que faltou pro Bugre hoje aqui na Arena? Eu acho que foi a circunstância do jogo. A gente estava tão bem na partida, mas acabamos ficando desatentos ali naquela jogada de linha de fundo. A gente estava fazendo bastante isso no primeiro tempo, o Renato Augusto, né, do lado direito, mas a gente tentou de toda forma, lutamos até o fim, mas infelizmente saímos com resultado negativo. Jamerson, no ano passado você empilhou assistências na reta final do campeonato da Série B. Esse ano você está fazendo uma posição um pouco mais defensiva, a gente não vê você chegando tanto assim lá na frente. É um pedido do treinador ou foi, apesar, né, do adversário que ofende mais pelo seu lado e aí você tem que segurar um pouco para ajudar mais na marcação? Você tem esse desejo de voltar a dar mais assistências para o time? Eu acredito que isso vai também muito do momento, né? O lado esquerdo nosso ali, se você perceber, joga aí o Bruninho. É um jogador que joga mais por dentro e não é aquele jogador de fazer tabela como fazia o Isaac e encostava 4, 5 jogadores ali do meu lado para tentar fazer jogadas para eu estar na melhor posição para fazer o cruzamento. Hoje eu pego muitas bolas, eu tenho que fazer bastante jogada individual, ou senão eu tenho que pegar muitas bolas em linha de fundo para fazer cruzamento, mas isso vai muito do momento, da circunstância do jogo. Os adversários com certeza sabe que o nosso lado forte era o meu lado, e principalmente também da temporada que eu fiz na Série B, e agora eles estudam e acaba tirando um pouco desse conforto nosso, né?
e está saindo bastante jogada pelo lado direito, mas eu acredito que o que mais importa é a determinação, é a vontade, que a gente nunca pode deixar de lado. Quem está assistindo os jogos sabe que não posso estar dando toda assistência, mas a vontade nunca vai faltar. Estou aqui pelo Guarani, sempre lutando dentro de campo, para sempre dar o meu melhor. E como não deixar que esse resultado... O Moser elogiou a atuação de vocês, mas como não deixar que esse resultado interfira na próxima partida, também fora de casa contra o Botafogo? Com certeza, a gente sai aqui muito triste, né? Porque, a gente fez um bom jogo, não é fácil jogar contra o Corinthians aqui dentro. Uma brecha que a gente deu, quer dizer, 2 brechas, a gente acabou tomando um gol, mas a gente aprende com isso, né? E no próximo jogo a gente possa aprender bastante e não dar esse tipo de brecha e conseguir conquistar os 3 pontos, que é importante para a nossa caminhada. Obrigado. Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, na saída de vestiário, né? Deixando aqui o vestiário número 2 da Arena em direção ao ônibus. Acho que ainda tem alguns jogadores para sair aqui do vestiário. Se tiver mais alguém aqui na zona mista, eu te chamo, viu, Eliel? Combinado, meu caro Antônio Lupe. Obrigado por enquanto pelos trabalhos de reportagem aí direto da vestiário número 2, como você disse, da Arena do Corinthians, da Neoquímica Arena. O técnico Fernando Lázaro do Timão ainda não está falando, tão logo ele comece a sua coletiva, nós vamos também acompanhar o que está dizendo o Fernando Lázaro em relação ao Timão. O Jamerson, ele estava dando entrevista pro Lupe, bem na primeira pergunta do Lupe, meu caro Carlão de Freitas, que foi cirúrgica, né? O que aconteceu com o time deu uma bobeira, e se for ver, o Roger Guedes aparece bem nas costas ali de quem deveria estar fazendo a marcação, que é o lateral esquerdo, né, Carlão? E o segundo gol do Corinthians, ele sai também ali do setor dele, né? Na jogada, numa trama muito bonita, de muita qualidade, do Fagner, do Yuri Alberto, mas saiu ali do setor esquerdo de defesa. Então são algumas situações que o Mozart vai ter que corrigir. Um ponto que o Jamerson tocou na entrevista pro Lupe, ele hoje é um jogador conhecido, ele fez uma grande Série B. A permanência do Guarani na Série B tem muito a ver com o desenvolvimento do Jamerson, que chegou do Azures, né, o modesto Azures lá do Paraná, e tomou conta da posição. E dessa vez os adversários já conhecem. Eles sabem que o Jamerson gosta do apoio, que é um cara que tem força pelo lado esquerdo, que carrega o time por aquele setor. Então, por isso, hoje ele encontra um pouco mais de dificuldade. E também o Eliel, amigos da CBN, os torcedores bugrinos, ainda podemos dizer que o Guarani está numa fase de entrosamento, está numa fase de organização. Ele citou que sente a falta do Isaac, sente a falta do Giovanni Augusto. Então são jogadores importantes. O Isaac já não faz mais parte deste Guarani versão 2023. E o Giovanni jogou muito pouco. Então são algumas situações que contribuem para uma queda de produção do Jamerson. Antônio Lupe, pedindo passagem, Lupe. Kozlinski, goleiro do Guarani. Tivemos desempenho, né? Conseguimos fazer boas ações, mas eu particularmente não me contento. Eu acho que a gente podia conseguir um resultado melhor. 2 erros ali coletivamente que nos custaram 1 ou talvez até 3 pontos aqui hoje. Claro que a equipe deles também tem o mérito deles, é uma grande equipe jogando em casa muito forte, mas como eu falei, eu custa me contentar com uma derrota, e eu acho que a gente tem condições de estar duelando de igual para igual e vencendo essas equipes. O Guarani, apesar da derrota, leva de aprendizado dessa partida contra o Corinthians? Acho que acreditar mais. Todo mundo sabia que seria um jogo muito difícil, mas a gente tem que acreditar no nosso potencial, no nosso trabalho. Saímos na frente muito cedo e baixamos a guarda um pouco depois, levar como lição, amadurecer, crescer mais nesse aspecto, para que, se vier acontecer novamente, para que a gente possa ter êxito e não sair uma virada como aconteceu. Você, o Guarani sai com a derrota, mas você fez 2 defesas hoje que foram, assim, impressionantes. Conta um pouquinho, apesar da derrota, dessas 2 defesas que você fez no primeiro tempo, onde ajudou até o Guarani a acordar no jogo mesmo com toda a pressão do Corinthians. O poder ofensivo da equipe deles é muito grande, e sabia que ali atrás a gente ia ser exigido, né? A qualidade da finalização deles também é muito grande, então exige da gente uma defesa de um grau mais alto, né? Dificuldade mais alta. Queria ter feito 2 a mais que evitasse os gols, mas
seguir em frente, seguir evoluindo, trabalhando e focado para que a gente possa alcançar nossos pontos e alcançar nosso objetivo. Obrigado. Goleiro Kozlinski saindo aqui. Não sei, o Lucão também vai nos atender. Deixa eu ver se o Lucão vai vir aqui. Lucão também. O zagueiro da equipe do Guarani, vamos ouvi-lo, o zagueiro do Bugre. Boa noite. Nesse começo de temporada, apesar da derrota, a zaga do Guarani vem bem sólida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como está o entrosamento com o Luciano Castan. São só 4 jogos, mas parece que vocês já estão se encontrando bem dentro de campo. Sim, a pré-temporada esse ano foi um pouco atípica, né? A gente teve aí praticamente mais de 30 dias para poder trabalhar. Então isso facilitou no processo de adaptação, né? O estilo de jogo, conhecer os companheiros. Então acredito que isso seja o ponto principal para que o Castan, a defesa e o clube, a equipe no geral esteja fazendo um bom Campeonato Paulista. Apesar da derrota de hoje, acredito que fizemos um jogo bom, fizemos aquilo que foi proposto pelo Moza, entendendo as fases do jogo, entendendo que não é fácil jogar aqui dentro da arena, mas é um jogo gostoso, é um jogo bom para se jogar, a gente sabia disso, tinha essa consciência, e faltou um pouco ali para a gente poder, quem sabe, sair com um empate ou com uma vitória daqui. Uma das questões que acabei até perguntando para o Moza era a questão da saída de bola do Guarani no primeiro tempo. Foram 3 saídas ali que o Corinthians acabou aproveitando o erro do Guarani. É uma questão que precisa ser corrigida pensando no futuro da competição para que o Guarani consiga a sua classificação, seus objetivos dentro do Campeonato Paulista? Cara, saída de bola é uma das coisas que o Moza mais treina, né? E isso até foi falado dentro do vestiário. Então a gente sabe o posicionamento de cada um, sabe aquilo que precisa ser feito. E a gente tem consciência que teve um lance ali que gerou até um escanteio para o Corinthians, que foi o primeiro lance onde eles começaram a nos pressionar um pouco mais. Eu acredito que ali a gente deixou um pouco escorregar. Mas a gente sabe muito bem o que precisa ser feito e acredito que os erros vão ser corrigidos para a gente voltar e continuar fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Lucão, a gente não é jogador, mas a gente imagina a dificuldade que seja enfrentar o Corinthians aqui na casa deles. Qual é a parte mais difícil de enfrentar o Corinthians? É a atmosfera do jogo, é a preparação física, que às vezes eles podem ser um pouco melhores, é a parte da qualidade, a organização técnica. Qual é a parte mais difícil de enfrentar um clube como o Corinthians fora de casa? Eu costumo dizer que assim, é gostoso jogar aqui, né? Tem uma excelente atmosfera, a torcida, enfim. Mas dentro de campo é 11 contra 11, cara. Então acredito que o que diferencia aí seja realmente a qualidade técnica, né? Que isso aí o Corinthians tem muito, então não que a gente não tenha, né? A nossa equipe sabe da nossa capacidade, sabe da nossa qualidade, mas o Corinthians tem jogadores refinados e a gente sabia que ia enfrentar um time assim, com muita qualidade, a gente precisava cuidar de tudo aquilo que foi proposto pelo Moza. Né, cuidar da perna forte, cuidar dos cruzamentos, cuidar quando eles colocassem 7, 8 jogadores lá na última linha para não, né, para nos incomodar. Então tudo isso a gente tinha consciência e sabe que é um clube, é um time que tem muita qualidade. Valeu? Obrigado. O zagueiro Lucão nos atendendo aqui na zona mista. Acredito que é o último jogador pela movimentação que vi ali do pessoal do staff do Bugre. Mas estou aqui atento, qualquer convidado, eu chamo vocês aí de novo no estúdio. Eliel Almeida. Combinado, meu caro Antônio Lupe. O Lupe acredita que é o último jogador, não é pelo staff não, é que ele ouviu o barulho da partida do busão mesmo, viu, Carlão de Freitas? O busão deu aquela famosa esquentada, exato, né? Aí ele já percebeu que era o último jogador a deixar ali os camarins do Guarani Futebol Clube. 10h46, Elton Grimaldi faz um sinal aqui pra mim, é o sinal de que temos que ir pro intervalo. Uma pausa então e na volta se preparem. Carlos Cabela, Carlão de Freitas e Antônio Lupe, porque teremos o melhor e o pior em campo nesta noite de terça-feira, dia 24 de janeiro. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Corinthians.
Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola, Guarani e Corinthians. Apresentação Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? São 10 horas e 49 minutos. Boa noite para você que tá com a gente neste fim de terça-feira. Estamos acompanhando aqui os, digamos assim, comentários finais, direto da Neoquímica Arena, onde nossa equipe, a equipe da CBN Campinas, está a posto, acompanhando tudo que aconteceu neste jogo, onde o Guarani saiu na frente, mas perdeu o jogo, hein, Lupe? Bom, Eliel, o destaque final então fica por conta dessa derrota, né? A derrota do Guarani é a segunda por Santo André, lá no ABC Paulista, e agora aqui em São Paulo, Corinthians, vitória em cima do Santos. A gente tá com um probleminha aí no áudio do Antônio Lupe, deu um pequeno problema no áudio do Lupe, ele vai tentar se posicionar melhor, parece que foi alguma coisa de cabo, né? O Lupe vai tentar se posicionar melhor e depois traz o destaque final dele pra gente direto lá dos vestiários da Arena Corinthians, dos vestiários não, né? Da sala de imprensa. É que antigamente, viu, Cabela? Lá antigamente, num tempo que não era o nosso, obviamente, os jornalistas faziam entrevistas nos vestiários, viu? É verdade, é verdade. Isso a gente sabe porque contaram pra gente, né, Cabelo? Exatamente. Tem histórias que dizem o seguinte, que os jornalistas entrevistavam os jogadores tomando banho, lá no chuveiro. Hoje já não é mais assim, é na zona mista, um pouco mais de conforto e tudo mais. E o Lupe, como é dessa geração mais nova, como nós, né? Ele já está no lugar mais tranquilo para fazer as entrevistas coletivas ali. Perfeito. Pois não, Lupe, agora sim, dá o seu destaque final, mas também já fala quem que você acha que foi o melhor, quem foi o pior em campo aí. Bom, então meu destaque final fica por conta do próximo jogo. O Guarani vai até Ribeirão Preto no sábado enfrentar o Botafogo no estádio Santa Cruz. E o meu destaque do jogo, o melhor jogador em campo, pelo lado do Corinthians eu vou dar pro Renato Augusto, meu voto, e pelo lado do Guarani eu fico com o jogador Richard Rios, camisa número 18. E o pior em campo, hein, Lupe? O pior em campo, rapaz, cara, eu não gostei do Leandro Vilela. Eu vou dar pro Leandro Vilela do Guarani, pior em campo. Tá certo. Bom retorno, viu, Antônio Lupe? Aproveita bastante aí a barraquinha de hot dog que tem em frente à Arena Neoquímica aí. Aproveita, curta bastante. Valeu, Eliel, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui, o seu trabalho aí nos estúdios, do Carlão e do Cabela e do Naldo, aqui na Neoquímica Arena. Obrigado aí, a gente volta a se encontrar na programação da CBN. Abraço, Eliel. Obrigado, Antônio Lupe, bom retorno. Amanhã você participa do CBN Esportes, traz as informações
de Ponte Preta, de Guarani. Claro que o Lupe está na jornada também amanhã, direto de Moisés Lucarelli, o jogo às 7h entre Ponte Preta e Monte Azul Paulista. Bom, o Lupe já deu uma antecipada, vamos começar com o pior em campo. O pior em campo. O pior em campo para o Antônio Lupe foi o Vilela. E para você, hein, Carlos Cabela? Tô com o Lupe, Vilela. E para você, Carlão de Freitas? Vou de Alan Santos, então, já que o Vilela vai vencer esta parada aí. Alan Santos. Por que você votou no Vilela, hein, o Cabela? Ele estava muito abaixo dos demais jogadores em campo hoje, na minha opinião. E por que você foi no Alan Santos, destoando dos seus companheiros, Carlão? Também errou muitos passes, a saída de 3 que o Mozart tentou fazer com o Alan Santos não deu certo, então não que tenha sido o pior, mas bateu um pouquinho fora do bumbo em relação aos demais. Se a gente tem, então, o Vilela eleito o pior em campo, na votação aqui dos companheiros da CBN, nós teremos também a votação para o melhor em campo, o craque do jogo. O craque do jogo! O craque do jogo, na visão do Lupe, Renato Augusto. E na visão do Carlos Cabela? Idem, Renato Augusto. Pelos lados do Guarani, gostei do Bruninho. Bruninho incomodou tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. O Richard Rios também foi bem, mais no primeiro tempo do que no segundo. Eu gostei do colombiano, o colombiano foi bem também. E você, Carlão de Freitas, quem você levaria para um belo jantar lá no Barbacoa, hein? Ah, Renato Augusto, né? Renato Augusto, joga de fraque, joga de terno, uma elegância só, muita qualidade. E do lado do Guarani, gostei também do Richard Rios no primeiro tempo, principalmente. É o Renato Augusto, este que era extremamente elogiado por Adenor Bach, o Tite. Que isso, hein? Carlos Cabela, foi uma honra. Amanhã tamo junto de novo, hein, Cabela? Aquele abraço, bom retorno. Um abraço pra você também, Eliel. O povo botou a gente pra trabalhar essa semana, hein, rapaz? Amanhã a gente tá junto de novo, 7h lá com a Macaca em Campo. Um abraço. Alô, meu caro Carlão de Freitas, tamo junto de novo amanhã, hein? Aquele abraço, até daqui a pouquinho. Valeu, Eliel, foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, principalmente com o ouvinte. Até amanhã, valeu. Obrigado, Naldo Araújo, que comandou o som da CBN direto da cabine número 10 da Neoquímica Arena, Arena do Timão. São 10h54. O Bugre Campineiro, pra você que tá chegando agora, saiu na frente, logo a 1 minuto de jogo. O Bruninho foi quem fez o gol e o Carlos Cabela trouxe pro ar assim, ó. Bota na frente, lançamento é bom pro Bugrão, campo de ataque, pintou cruzamento, a bola escapou, vai pintar o gol do Guarani, a batida! Gol! Mas este seria o único gol do Guarani narrado pelo Cabela no jogo, porque depois veio o gol do Corinthians. Se o Guarani fez o gol do jogo, o primeiro gol do jogo, com 1 minuto do primeiro tempo, o Corinthians esperou até a última gota, até o último giro do relógio, para poder empatar com ele, Roger Guedes. Levantamento lá na segunda trave, passa por todo mundo, sobra com o Renato Augusto, cruzamento feito, desvio. Mas não seria o único gol do Corinthians que o Cabela traria emoção pro rádio, não. Teve também o gol no segundo tempo. Logo aos 6 minutos, ele, Fábio Santos, apareceu no segundo pau para decretar a vitória do Timão. Trabalha com o Renato Augusto lá do outro lado, vai buscando espaço, toca ali pelo meio, o Juliano de primeira, abre com o Fagner, domina na coxa, coloca no gramado, faz a finta pra cima do Jamerson, pouquinho mais atrás com o Juliano, vai pra tabela de calcanhar, devolveu o Juliano, cruzamento na área, sobra de bola, toque de cabeça!
Fábio Santos, de cabeça, de peixinho. De peixinho, Fábio Santos, para deixar o Corinthians em vantagem, para abrir o caminho da vitória do Corinthians para cima do Bugre Campineiro por 2-1, resultado que coloca o Corinthians na liderança do seu grupo e deixa o Bugre com 4 pontos somados. Pelo Campeonato Carioca tem um jogo ainda em andamento, o Bangu está recebendo o Flamengo, mas a partida não está sendo em Bangu e sim em Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. O Bangu venceu o primeiro tempo por 1-0, mas logo no começo do segundo tempo, aos 10 minutos, o meia Lohan fez o gol de empate do Mengão, lembrando que o Flamengo está jogando com o time inteiro reserva nesta partida contra o Bangu. O Flamengo já está focado no Palmeiras na decisão de sábado à tarde, a Supercopa do Brasil. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, amanhã nós teremos às 3h em Indaiatuba, Primavera e Oeste. Às 7 da noite, Ponte Preta e Monte Azul Paulista. Às 7h30, em Bauru, no Alfredo de Castilho, tem Noroeste e Juventus. Às 8 da noite, no Francisco de Palma Travassos, a Joia de Cimento Armado em Ribeirão Preto tem Comercial e Portuguesa Santista. Que jogo, hein? Também às 8 no Anacleto Campanella, no Grande ABC Paulista, São Caetano e 15 de Piracicaba. No Joaquim de Moraes Filho, às 8 da noite, o Burro da Central Taubaté pega o Rio Claro. Também amanhã, às 8 da noite, lá no Benito Anhelo Castelano, em Rio Claro, o Velo recebe a equipe do Linense. Estes os jogos da Série A2 do Campeonato Paulista. Pela Série A3, divisão que também começou já nesse fim de semana, com rodada completa. Nós tivemos um jogo hoje, porque o Bragantino joga amanhã no Nabia Bichedi, então o Bragantino 2 jogou em casa e perdeu para o Desportivo Brasil. Amanhã nós teremos às 3h lá na Arena Plínio Marim, em Votuporanguense e Bandeirante de Birigui. Às 3h também no 1º de maio tem São Bernardo e Itapirense. Também às 3h União Suzano e Matorense. Às 7 da noite na Arena Capivari tem Capivariano e Barretos. Em Osasco tem Osasco Audax contra Sertãozinho e às 8 Marília e Rio Preto, São José e Grêmio Prudente. Alô Elton Grimaldi, Naldo Araújo, Carlão de Freitas, Antônio Lupe e também o nosso Carlos Cabelo. Obrigado a vocês, obrigado ao ouvinte da CBN Campinas. Vem chegando aí a Voz do Brasil, a gente se encontra amanhã para mais uma rodada do Futebol Globo CBN. A você, muito obrigado, cuide-se bem, até já. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 24 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia: resgate aos Yanomamis. Mais de 1.000 indígenas já foram retirados de localidades isoladas e estão sendo tratados em municípios de Roraima. Medidas contra a crise incluem levar médicos, remédios, equipamentos e comida. Márcia Fernandes. Um hospital de campanha já está sendo montado em Boa Vista, capital de Roraima. As equipes deslocadas para as aldeias estão distribuindo cestas básicas e suplemento alimentar infantil. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Presidente Lula encerra a agenda na Argentina com um encontro de cúpula com a comunidade de países latino-americanos e caribenhos. É com um sentimento de destino comum e de pertencimento que o Brasil regressa à CELAC com a sensação de que se reencontra consigo mesmo. E ainda a volta do Ministério da Cultura. Cerimônia de recriação da pasta foi celebrada hoje com muita música em Brasília. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Bron. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O Brasil
Brasil volta a priorizar o diálogo com seus vizinhos. Foi o que afirmou o presidente Lula em uma rede social depois de participar da 7ª reunião da Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O encontro aconteceu hoje na Argentina. A repórter Vanessa Casalino está lá acompanhando o presidente e traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Gabriela, Nazi, boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Na primeira semana do ano, lá no dia 5 de janeiro, o governo brasileiro comunicou a reincorporação do Brasil à CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, de forma plena e imediata. E hoje, o presidente Lula participou da 7ª reunião da cúpula do grupo. Eu gravei uma reportagem que traz os destaques dessa reunião. Vamos ouvir. O presidente Lula recebeu o cumprimento oficial e as boas-vindas dos anfitriões argentinos que presidiram temporariamente a CELAC até esta terça-feira. O grupo é composto por países da região latino-americana e caribenha. Logo na abertura da reunião, o presidente argentino, Alberto Fernandes, celebrou o retorno do Brasil depois de o país ter se retirado da comunidade em 2020. Quero pedir-lhes a todos enorme aplauso para celebrar o retorno do Brasil à CELAC. Em seu discurso na cúpula, o presidente Lula lembrou que o Brasil participou diretamente da criação da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos em 2008, na costa do Sauípe, Bahia. Ele falou da alegria em estar de volta e destacou a importância dessa integração regional em um momento de múltiplas crises no cenário mundial. É com muita alegria e satisfação que o Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar com todos vocês. Esse espírito de solidariedade, diálogo e cooperação em uma região do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe